foi fácil que esse cara passou, hein? Quantas jornadas aqui no plantão, e a linha caía, tá? Porque a gente não tem comunicação, porque eu também faço o trabalho, só vi que dia de jogo, agora enquanto do dia. Mas naquela época eu não encontrava, nem sabia o que acontecia, né? Fala, vai! O técnico da mesa é assim, quando caía a linha, vai! Aquele vai que, né? Entrava que entrava, você falava o resultado, que eu não sei, ficava no Poteg, rezando pra linha voltar. Rezando pra linha voltar. Porque não é fácil, não. Então, meu caro Gilberto Sufi, o meu reconhecimento e minha eterna gratidão a Vossa Senhoria. Você realmente é um moço, Sufi. Brincadeira, hein? E é modesto, porque eu aqui pergunto, você também não falava, né? Não falava a nossa técnica Bandeirantes. Olha, é o seguinte, hoje, números que estão arredondando, hein? Eu adoro números! Eu adoro marcar no papel, sim! Quando nesse momento, adentra aqui a sala o nosso Gil Kleber, que aliás, eu estava ouvindo o programa da Rose Gluminetti, Bastidores do Poder, né? Bastidores do Poder. Mudou de horário? Agora é 3 da tarde tem também. E na abertura falava do senhor. Falava do senhor, mas porque o Gil Kleber, então, olha, não é só comigo, né? É uma coisa natural e unânime no Grupo Bandeirantes. O grande Gil Kleber é aquela mosca que pousou na minha sopa. Sabe como é que é? O cara não é fácil, não. Mas hoje, Gil Kleber, amigos da Bandeirantes, arredondamos, hein? 70 transmissões. 70 hoje. Novo Horizonte de Pontes, 70 transmissões. E a CBF desmembrou a tabela do brasileiro, vai até a penúltima rodada. A última não saiu ainda. A penúltima e a última não saiu, tá? Então devemos fechar o ano com 91 transmissões, o que venhamos e convenhamos, não é dos melhores números. Chegou o ano que já fizemos mais de 120 transmissões em um ano. Tinha a Copa São Paulo, época diferente, isso depende, por exemplo, de Ponte Guarani estar na Copa do Brasil ou não, depende do número, tá? Outra coisa também, senhoras e senhores, uma ótima notícia para os senhores, é que com o desmembramento da tabela, nós não temos jogos de domingo. Quer dizer, eles devem mexer, sempre mexe. O último jogo de domingo aqui foi no dia 24 de julho. Foi um jogo do Guarani, 11 horas. Eu vou pegar depois que jogo foi esse, tá? Então, desde o dia 24 de julho que não temos aqui jogos aos domingos. Tudo bem, é 21h30, depois dia seguinte, 21h30 também, danado, saímos de madrugada e tal, mas em compensação de domingo, nós estamos de folga. E outro detalhe, a última rodada da Série B deve ser no dia 29 de novembro. 29 de novembro, última rodada, depois vamos ficar aí, outubro, né? Não, outubro. Final de outubro é a última rodada, porque começo de novembro já terminou a Série B. Depois, dia 20 de novembro, começa a Copa, né? Depois é dezembro, só volta em janeiro. Vamos ficar mais de 90 dias sem Ponte Guarani com bola rolando, tá bom? Tem isso aí também. Então, hoje, 70 transmissões. Quem arredonda hoje também é Hélio dos Anjos. O técnico da Ponte completa hoje 30 jogos. Vou pedir para os nossos analistas dar uma analisada aí no Hélio dos Anjos. O aproveitamento dele, no geral, não é satisfatório, mas ele ganhou do Vasco, ele ganhou o derby, pegou a Ponte, faltando 4 rodadas para terminar o Paulista. O aproveitamento dele em 29 jogos, deixa eu ver aqui, é de 39%. Ele teve 8 vitórias, 10 empates e 11 derrotas, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Meu grande amigo Laerte Zago, também arredondando amanhã, hein? Laerte Zago, 80 anos amanhã. Olha que maravilha! Que coisa linda! O amigo de sempre, o amigo das mensagens, Laerte Zago manda para toda a imprensa campineira, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Páscoa, é aniversário de todos aqui, ele faz questão de cumprimentar, sempre deixando na recepção aquela cartinha muito carinhosa, muito religiosa. Laerte Zago, toda a sua família, a filha Rita, tomara que esteja alguém ouvindo aí para que possa transmitir ao Laerte Zago antecipadamente aí os votos de muitas felicidades, um amigo leal, uma pessoa espetacular, um cristão, é arautos de Cristo, o nosso querido Laerte Zago, uma pessoa fantástica, né? É o fotógrafo do Bicentenário, Campinas em 74, 200 anos, ele foi aclamado aí como o fotógrafo do Bicentenário de Campinas.
Bom, e amanhã vai ter uma missa na Igreja do Carmo, 19 horas, e lá vai estar o nosso Laertes Zago, tá bom? Deixa eu ver o que mais. E amanhã, aniversário do Palmeiras, hein? 108 anos. Sociedade Esportiva Palmeiras completando amanhã, 26 de agosto, 108 anos, hein? Fundada em 14 como Palestra Itália, 1914, né? Palestra Itália. Foi até início da década de 40, depois entrou a Segunda Guerra Mundial e teve que trocar o nome, né? Porque estava a Itália, a Itália estava do outro lado, então teve que pegar e trocar o nome para Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras. Olha, antes da gente falar das coisas da Ponte Novo Horizontino, meu caro Giba, vamos uma entrevista aqui com o zagueiro do Guarani, é o João Vitor, é isso? João Vitor? Tem uma entrevista aí, Guarani joga sábado, hein? Guarani joga sábado, 11 horas, contra o Tombense, partida importantíssima. Importantíssima. E hoje, se pronunciando aí, o zagueiro, né? O zagueiro do Guarani, o João Vitor. Vamos ouvir, vamos lá. Essa semana foi muito importante para preparar para esse jogo contra o Tombense, que vai ser um jogo bastante difícil. A gente sabe que a equipe é muito qualificada e a gente precisa desses 3 pontos aqui dentro de casa. E, se Deus quiser, vamos sair com essa vitória positiva aqui. A equipe está bem preparada pelo professor Moza e a gente sabe a dificuldade que vamos enfrentar contra o time do Bruno Pivetti. E, se Deus quiser, vamos sair com resultado positivo daqui da nossa casa. É importante, né, jogar dentro de casa e vencer dentro de casa. A gente tem que mostrar para as equipes que vêm de fora para jogar aqui que é difícil jogar contra a gente e vamos em busca desses 3 pontos. A gente sabe que os torcedores nos apoiam, sabe que é bastante importante a torcida aqui jogar junto com a gente e a vitória vem pelo detalhe, né? E vamos nos preparar bastante para que no sábado de 11 horas a gente consiga sair com esses 3 pontos. Eu falo mais porque é fruto do nosso trabalho, do dia a dia, né? Não só como eu, como nossos companheiros que vêm se dedicando nos treinos dia a dia e é isso que eu falo, é fruto do nosso trabalho e é isso. A evolução foi bastante grande. Na minha parte, sim, eu vejo que a evolução foi muito, muito grande e muito positiva. Para toda a equipe, entrosamento é dentro e fora de campo, né? A gente é como irmãos fora de campo também, como o Ronaldo, como o Hernando também. A gente conversa bastante ali, o que a gente errou, o que a gente acertou, para que no próximo jogo a gente acerte mais para cima. Muito bem, zagueiro bugrino, João Vitor, bom de cabeça, hein? Quando tem escanteio pro Guarani, ele desce, leva perigo, já fez 2 gols de cabeça. Então, boa sorte ao Guarani no sábado, estaremos transmitindo com o amigo Batista. Sábado abrimos aqui, 9h30, concentração 9h30, sábado pela manhã. E 11 horas no Brinco, Guarani e Tombense tem promoção, hein? R$20 e R$10 a meia para todos os setores do Brinco de Ouro. Vamos lá, Ponte Novo Horizontino, hein? Overdose de Ponte Novo Horizontino. A gente não pode esquecer que, infelizmente, Ponte e Novo Horizontino foram rebaixados na Série A2 esse ano. Deixa eu ver aqui, esse ano quanto é que foi, hein? Deixa eu ver aqui, Gilberto Sufre, um momentinho só. Aqui nos meus apontamentos. Olha, deixa eu ver uma coisa aqui. Não diga, hein? Porque vai ser uma overdose de Ponte Novo Horizontino, né? Jogaram esse ano pelo Paulista, inclusive a Ponte ganhou aqui 2-0, os 2 gols do Luca, foi no dia 2/2/2022, uma quarta-feira, 19 horas, tá? Bom, ambos foram rebaixados para a Série A2, depois teve aqui no primeiro turno, quanto é que foi? 1-0 Novo Horizontino. Rapaz, Ronaldo, deixa eu falar de Ronaldo. Rapaz, esse cara Ronaldo que fez gol na Ponte é terrível. É terrível, não sei se está escalado hoje também, hein? Veio aqui 14 de maio de 2022, sexta-feira. Ponte 0, Novo Horizontino 1. Gol de Ronaldo. Eu acho que foi de pênalti o gol dele, viu? Acabou de entrar, sofreu pênalti. É brincadeira. Esse Ronaldo, ele entrou, sofreu pênalti, ele cobrou e fez 1-0. Ficou nisso. Esse Ronaldo, quando jogava no Guarani, teve um derby majestoso, já falei isso várias vezes. Aquele derby do Centenário. Março de 2012, Vadão, técnico Guarani, estava 1-0 para a Ponte, gol do Diego Sacomã. E a Ponte tinha perdido um pênalti, chutou na trave, quando estava 0-0. O Guilherme, lateral, revelado pela Ponte, foi pro Corinthians. Bom,
Aí, no final do jogo, o Guarani atacando um pouco de entrada, colocou esse Ronaldo aí. E ele sofre o pênalti, Gerson, o volante da Ponte, faz pênalti de Ronaldo, o Fumagalli cobrou no ângulo e empatou 1-1. Depois ele jogando pela Inter de Limeira também fez gol na Ponte. Né? Deixa eu ver o que mais aqui. Eu anotei aqui. Foi esse ano, no Paulista desse ano, jogando pela Inter de Limeira, no jogo que foi 2-2 aqui no Majestoso. Como é que chama aquele zagueiro que tá fazendo a estreia, Giba? É o Dedé? Dedé, zagueiro da Ponte. Ele pegou e fez uma lambança, rapaz. Foi naquele jogo, a Ponte de Limeira, 2-2. E o Ronaldo fez um gol na Ponte, nesse 2-2, tá? Aliás, deixa eu ver, ele jogando... ele fez um gol, tá? E aí teve outro pênalti, o goleiro Kaique França. Tava 1-0. Ronaldo bateu, ele fez os 2 gols, Ronaldo, aqui. Os 2 gols ele fez. Bom, vamos ver. Então vai ser uma overdose de Ponte Novo Horizontino, tá? Uma overdose porque tem hoje o Ponte Novo Horizontino. O ano que vem vai ter Ponte Novo Horizontino na Série A2, tá? E se não forem rebaixados, né? Aqueles que são pessimistas, ou que estão otimistas ou não, se não subirem, vai ter Ponte e Novo Horizontino na Série B o ano que vem também. Lembrando que a Série A2, ano que vem, tem Ponte, Novo Horizontino, Oeste, 15 de Piracicaba, Rio Claro, Velo Clube Linense, Primavera, Lemense, Juventus, São Caetano, Monte Azul, Portuguesa, Santista, Taubaté e mais Comercial e Noroeste, que subiram. Subiram esse ano da 3 para a Série A2. Então, esse vai ser o campeonato da Série A2. Ainda vai ter o conselho arbitral para saber que fórmula vai ser a Série A2. Mas, meu caro Gilberto Sufi, autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada. 21h30, Leandro Borges narra aqui, Novo Horizontino e Ponte. Ponte Preta, desbravado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Preta e diamante, Ponte Preta emoção, Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é o majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, na derrota e na vitória. Amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra, Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra, Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Campo veloz, imponente, concentrado na força da glória, livre, audaz, majestoso e valente, só buscando ideais de vitória. A vitória que surge de lutas, de heróis de vanguarda e valor, demonstrando a união dessa equipe, vence sempre com garra e amor. Aurinegro, tu és vencedor, salve líder sagaz varonil. Aurinegro, tu és esperança, este novo horizonte Brasil. Futebol é com a Bandeirantes, é do Pinheiro. Muito bem, meus amigos da Bandeirantes. Agora 20h18. Vamos aqui à participação dos nossos analistas. Lembrando que esse Novo Horizontino não é aquele vice-campeão paulista nos anos 90, aquela final caipira, Novo Horizontino e Bragantino. Deu Bragantino. Bragantino do Luxemburgo campeão. Aquele Novo Horizontino foi extinto e surgiu esse aí depois agora na década de 90. Mas vamos lá. Será que o Amaral não joga, suspenso? Como é que vai ficar o meio de campo? O Leonaldo também machucado não atua.
Na direita vai Formiga Norberto, eis a questão, mas porém, contudo, no entanto, no entretanto, uma pergunta ao amigo CH, na sua primeira participação no Concentração, que ele avaliasse aí o Hélio dos Anjos. Hoje completando aí 30 jogos, ele ganhou o derby, ele ganhou do Vasco, chegou pro Paulista, faltavam 4 rodadas, teve o rebaixamento, muitos jogadores saíram, muitos chegaram. Ele ajudou na contratação aí o Elvis, ajudou na contratação do Everton, porque tem um cunhado, um parente que trabalha no Cuiabá e tal. Foi lá, conversou. Pro Elvis, o Hélio falou, ó, não vai não, você tá uma proposta da Arábia aí, é fria, conheço lá e tal, você vai dar uma sumida, enfim. Participativo dentro e fora do campo também, né? E trata aí os meninos como se fossem seus filhos, sim ou não? Mas quem vai detalhar aí e dar a sua opinião é o CH. O moço de Jundiaí. Diga lá, CH. Boa noite, um abraço, seja bem-vindo ao Concentração. Tudo bem, Edu? Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Estamos chegando aqui, daqui a pouco jogo da Ponte. Jogo extremamente importante para os dois. Ponte 32 pontos, Novo Horizontino 31. Alguns dizem que é jogo de 6 pontos, mas só vale 3. Mas é um jogo importante, porque um é concorrente do outro. Os dois lutam para sobreviver dentro do Brasileiro da Série B. A grande discussão, e essa discussão se arrastou durante praticamente toda a semana, é a seguinte: com que meio-campo a Ponte vai começar o jogo? Não tem Amaral e não tem Leonaldi. Joga Fraga, que está um tempão no departamento médico, dizem que está voltando. Vai jogar o Richelli, que não agrada a ninguém, mas tem a confiança do treinador. Vai jogar o Moisés, que entrou bem no clássico, no derby, vai ser mantido como titular. Ele vai substituir um dos volantes por um zagueiro, para jogar com 3 zagueiros, ou vai substituir por um atacante? A Ponte ficaria num 4-3-3. São as perguntas que temos. A Ponte não revela nem os jogadores que viajam. Então, fazendo e realizando uma leitura, eu acho que ele vai escalar o Richelli. Richelli e Moisés. Simples assim, não é? Agora, existe uma linha de defesa teórica que ele escala o Moisés de primeiro volante, Alisson vem para segundo volante e Elvis coloca o Nicolas para jogar na frente com os atacantes titulares que são Fecim e Luca. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade, ao invés de colocar os 4 no meio, ele colocaria de novo mais um zagueiro para jogar num 3-5-2. São as perguntas. Eu não começaria o jogo com o Richelli. Se tiver outro volante, lá pode ser o Léo Santos, por exemplo, que jogou muito tempo, estava machucado, foi no banco de reservas na última partida, pode ser uma opção, como primeiro volante. Ele que é zagueiro de origem. Então, são as discussões. O que eu tenho certeza é que a Ponte perde muito nessa partida, Edu. No meio campo, onde jogam 4 jogadores, você não conta com 2, você perde 50% da sua força. Então, independente de quem entre, a Ponte estará, na minha modesta opinião, enfraquecida. O Moisés entrou muito bem, mas outro questionamento. O Moisés vai jogar a bola que jogou durante a partida, entrando durante a partida no meio campo da Ponte? Como é que vai ser o comportamento dele de começo? Como é que vai ser o comportamento do Alisson, caso ele seja o segundo volante? Então são perguntas inúmeras que o treinador, na hora da escolha, vai acabar respondendo. Eu acho que ele vai com Moisés e Richelli. Isso que eu acho que ele vai fazer. Eu não faria isso. Para colocar o Richelli, ou eu ponho o Nicolas para jogar com 3 atacantes e trago o Moisés como primeiro e o Alisson em segundo, ou acrescento o terceiro zagueiro. De começo, eu não iniciaria a partida com o Richelli. Edu? E sobre o Hélio dos Anjos, completando 30 jogos, CH, sua opinião a respeito do treinador da Ponte? Faz um bom trabalho, tem o grupo nas mãos, tirou leite de pedra, não agora, na janela onde a Ponte contratou alguns jogadores. Ele fez esses garotos amadurecerem. Ele realizou o amadurecimento precoce do DG, que fez um dinheiro importante para a Ponte, sobreviver até o final do ano. Ele deu confiança para um grupo que não tinha qualidade, não tinha alternativa.
Um grupo que tinha acabado de cair para a segunda divisão do Campeonato Paulista completamente desmoralizado. Ele catou todos os restos do time, na linguagem figurada, juntou tudo, fez o grupo compreender a proposta de trabalho dele no Campeonato Brasileiro e está aí sobrevivendo. Não é um super time, não é um maravilhoso trabalho, mas diante das circunstâncias, o trabalho do Hélio dos Anjos, para mim, é bom, Edu. Olha, tá 0x0, hein? Vila Nova e Sampaio Correia, segundo tempo, hein? 0x0 lá no Oba, lá em Goiânia. Boa noite, Edu. Já estou a postos aqui. Quem que é? O Tony Matano, meu Power Position. Encontrei com ele ontem, Glicério com Benjamin Constant. Um abraço, Tony. Alô, Marisa, beijos pra você também. Muito obrigado. Olha só, Edu, tudo bem? Já tô ligado aí, rezando, assinado quem? Rosa! Rosa, o Ray-Ban mais bonito do WhatsApp. Ei, Rosinha, segura! Batata, Edu, no jogão, hein? É o Batata sempre com a gente lá de São José do Rio Preto. Boa noite, seu Edu. Deixa eu ver aqui que não dá pra ver a foto. Vamos ganhar hoje. Um abraço do Adriano, Leia, Adriele. Deixa eu ver, é do Jardim... É do Campo Belo, né? Aliás, é Adriano, Leia, Adriele e o João Lucas. Um abraço para vocês. Muito obrigado. O Marcelo Ferraro já foi, muito obrigado pelo aviso aqui, já foi aí feita aí a irregularidade. Nosso muito obrigado. Boa noite, Edu. Ponte 2x0, bom trabalho a todos. O Nilton de Valinhos. Grande Valinhos. Boa noite a todos. Concentração mais uma vez aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. Ah, é o Carlos Matozinho, hein? Também lá de Itatiba, sempre conosco, diz que a Ponte vence 2x1. Um rápido intervalo, depois Guedes, Jorzinho opinando, não saiu ainda, hein? Não saiu a escalação da Ponte, nem no Horizontino, Jorzinho vai opinar, agora 20-25. Concentração. Oferecimento. Dicenza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção em Souzas. Entrega expressa pelo WhatsApp 19 999 98 8888. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Dicenza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção chegou em Souzas. Tudo o que você precisa para construção ou reforma na Dicenza tem. Linhas de produtos que atendem às necessidades de toda a construção, da fundação ao acabamento. Ah, e teve uma emergência? A Dicenza tem entrega expressa. Ligue ou mande um WhatsApp para 19 999 98 8888. Conheça na Avenida Principal de Souzas. Dicenza, construir ou reformar? Tamo junto para ajudar. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Mês de aniversário Rocha Autopeças. Diversos itens com descontos especiais e pagamento facilitado. Aproveite! Rocha Autopeças 30 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças 30 anos. Aproveite as ofertas de aniversário. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde.
Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Auto Vidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol é do Pinheiro. Ô, Márcio do Jardim Chapadão, muito obrigado, amigo. Vamos providenciar a troca aqui. Muito, mas muito agradecido mesmo, viu? É isso aí. O que eu ia falar pra você aqui? O Zorzinho. Zorzinho, hora 21h30. Tem Ponte no Horizontino. Leandro Borges narra aqui. Continua Vila Nova e Sampaio Correia, 0-0, 27 do segundo tempo em Goiânia. Ó, só um detalhe, viu, Zorzinho? A Ponte, eu tava lendo ontem, abriu o Correio Popular ontem. Time mais indisciplinado. A Ponte sofreu, olha, 84 cartões, sendo 77 amarelos e 7 vermelhos. E o Amaralzinho, só na Série B, tomou 9 cartões amarelos, Amaralzinho. Leonaldi, 4, né? Só a dupla Amaral-Leonaldi responsável por 15% dos cartões amarelos. Senhorzinho, uma boa noite para você, seja bem-vindo. Sua expectativa, Novo Horizontino e Ponte. Boa noite, Edu. Grande abraço para você. Prazer estar participando mais uma vez aqui do Concentração. Você sabe que eu estava vindo no carro agora, aqui, chegando aqui ao Complexo Bandeirantes, e com o privilégio de estar te ouvindo, né, Edu? Mas sensacional. É sempre um privilégio, um aprendizado para mim. Eu que agradeço. Você sabe da minha pouca experiência, mas convivendo com você, com o Batista, com o CH, com o Tigrão, com toda a nossa equipe. É um privilégio para mim, viu, Edu? Que prazer. Você já esteve lá. Que prazer. Olha, Edu, nós estávamos falando durante toda a semana aí, né, sobre a escalação da Ponte, sobre a ausência do menino Amaral, sobre o Leonaldi, né, que acabou sentindo lá no derby, graças a Deus não foi nada sério. Leonaldi provavelmente, aí pode ser que não jogue hoje, mas na próxima partida tomara que já esteja em campo. A gente torce muito e fica muito chateado quando um atleta profissional tem uma contusão muito grave. E graças a Deus os exames lá constataram nada de grave no Leonaldi e daqui a pouco ele está de volta aos gramados. E o meio de campo, para mim, é o ponto chave desse time da Ponte, né? O ponto forte do time da Macaca nessa arrancada, nesse bom momento que vive o time, deve-se muito a esse meio de campo. Meio de campo que os titulares Amaral, Leonaldi, o Alisson e Elvis. Agora, é claro que a gente pensa que sempre pode ter um aumento no nível técnico, numa evolução de um atleta que ganha uma oportunidade. E eu estou falando aqui do Moisés Ribeiro, que foi muito criticado. Você se lembra daquele jogo do São Paulo, que ele entrou no jogo, fez aquela lambança, deu a bola no pé do Caleri. A Ponte venceu 1-0, o São Paulo virou no final e o segundo gol da vitória deu de presente lá no gol da FEPASA. Exatamente. Ele ficou muito... Foi crucificado, na verdade, né? Mas ele é bom jogador. E tem aí, treinado, a gente percebe que um cara que entra no jogo que ele entrou lá, que é o derby, na partida passada, e da forma com que se comportou o Moisés, até pela experiência, o cara que está pronto, está dedicado, está treinando, está se empenhando, né? E se ele receber a oportunidade, eu acho que ele vai jogar, tá certo o Hélio dos Anjos em escalar,
porque é um cara que tem uma certa experiência, ele joga ali numa função de proteção de primeira linha, foi muito bem no derby, e acredito muito que com a escalação dele, a Ponte pode manter o mesmo nível que vinha tendo com o Felipe Amaral. Então eu não tenho dúvida que é bem provável que ele seja escalado, e o Moisés Ribeiro vai dar conta do recado. A outra dúvida é no lugar do Leonaldi, né? O Batista hoje nos Donos da Bola trouxe, o Hélio dos Anjos pode aparecer com o Nicolas, a substituição que ele fez, inclusive, né? Que ele tira o Richelli, coloca o Nicolas e muda totalmente a plataforma. Eu não acredito nisso. Eu acho que o Hélio vem com o Richelli, né? A princípio, de começo, mantendo o mesmo esquema, mantendo a mesma plataforma, com os 3 volantes. A Ponte, em alguns momentos, 2 linhas de 4. O Alisson pende um pouco ali para o lado direito, o Fecim lado esquerdo e os 2 homens por dentro, que no caso seria o Richelli e o Moisés Ribeiro, com o Luca e o Elvis um pouco mais adiantado. Isso é uma circunstância e pode ser que aconteça isso. Mas, olha, se ele colocar o Nicolas, eu não faria. Eu acho que não é o momento, um jogo fora de casa, um jogo pesado, eu não faria. Eu manteria o mesmo esquema, colocaria o Richelli ali até para dar uma oportunidade. Gleger, mas o Richelli não vem bem. Mas ele melhorou no segundo tempo. Ele entrou muito mal lá no primeiro tempo, na hora que o Leonaldo sente, ele entra no time, entra muito mal, vai para o intervalo. Na volta para o segundo tempo, eu acho que o Hélio reposicionou o Richelli, né, com uma conversa ali, e ele andou bem até que esteve em campo. Então, por esse aspecto, eu acho que a Ponte vem num 4-4-2, com o mesmo esquema, com o Fecim e o Luca um pouco mais à frente, Fecim pelo lado esquerdo, né? Em alguns momentos, repito, o Alisson fazendo ali o lado direito, ele é muito agudo, ele chega, apesar que o Alisson ele corre o campo todo, né? É impressionante o pulmão que tem esse menino, mas eu acredito nisso. Se ela vier desse jeito, tá bem escalada. Agora, se ele vier com o Nicolas, também tá bem escalado, Edu, mas eu não faria. Eu acho que não é o momento de mudar a plataforma. E tem outra dúvida que é na lateral direita. Norberto ou Formiga? Formiga ou Norberto? Eu acho que o Hélio vai manter o Formiga. Mas eu, se fosse treinador, daria uma oportunidade ao Norberto, que era o titular até se contundir, né? E tecnicamente, até pela experiência, eu acho que o Norberto, num 4-4-2, ele vai melhor ali. Ele fecha, ele defende melhor, né? Ele chega à frente, tem qualidade, não com a mesma voluntariedade do Formiga, mas ele sempre com muita qualidade. Então, por isso, Edu, eu colocaria, repito, Norberto na direita e manteria Moisés Ribeiro e o Richelli na vaga do Leonaldo e do Amaral. Edu? Muito bem, olha, o Mineirinho ligou aqui. Mineirinho, ele tá com dor e tal. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver só uma coisa aqui. Já Leandro Borges, hein, o moço de Piracicaba. Ih, rapaz, pera um pouquinho só. Eu acho que a Ponte tá escalada, hein? Já o moço de Piracicaba, comigo aqui também. A escalação da Ponte. Fala lá, Boris! Fala, Eduzão Pinheiro. Acabei de chegar, ó, acabei de sentar aqui na poltrona. Deixa eu ver se é do narrador. É a poltrona aqui do narrador. Sim. Já estou aqui e trago para você a escalação da Associação Atlética Ponte Preta do Pinheiro. Vamos lá, atenção, 20h37, saiu a escalação da Ponte Suf. Um abraço ao Silvio e toda a nossa equipe técnica comandada pelo Gil Kleber, a macaca pronta, definida e escalada com Kaique França no gol com a 12. Aliás, Edu, hoje um ouvinte até mandou mensagem dizendo sobre o Kaique França. Ele não pertence mais ao Corinthians, né, Edu? Qual é a situação dele? Não sei se você tem as informações. Ele veio do Corinthians, eu não sei, esse negócio de pertencer, eu não controlo muito, já controlo os jogos e tal, muita anotação. Ele vai fazer 25 jogos. E parece que ele havia rescindido com o Corinthians, né? Mas enfim, a gente vai levantar, né, para trazer a informação correta para o ouvinte. Então, o Kaique França está escalado com a 12, Igor Formiga, 22... Matheus Silva, 4. E uma novidade, hein? Guilherme Souza, zagueiro, 39. Arthur, 15. 7, Moisés Ribeiro. 25, Alisson. 62, Elvis. Na frente, 20, Fecim. 11, outra novidade, Leandro Bárcia. E o 10, o Luca Gol. O Luca, será que ele faz o L hoje? Luca, capitão da macaca. Então, repetindo a Ponte, Kaique França, Igor Formiga, Matheus Silva, Guilherme Souza e Arthur. Que na Ponte é só chamado de Guilherme, né? Só Guilherme.
Arthur, Moisés Ribeiro, Alisson e Elvis, Fecim, Bárcia e Lucas. E um detalhe para o Fábio Sanches, nem no banco. A menos que tenha sentido algum tipo de contusão, enfim. Fábio Sanches nem no banco. No banco, Luan 30, Norberto 2, Thiago Oliveira, que renovou seu contrato, vai até 2025 com a Macaca, Thiago Oliveira e o Thiagão 3, Bernardo 13, Nicolas 18, Richelli 21, Cássio Gabriel 23, 26 Jean Carlos, 28 da Silva, 29 ele e Chaporã, 32 Luiz Felipe e 70 já está há algum tempo treinando, mas só hoje foi anunciado oficialmente Bruno Alves, Edu Pinheiro. Rosado, o Fábio Sanches nem uma notinha ponto soltou explicando por que não seguiu a delegação, nada, né? Não Vamos nada ainda. checar com a assessoria de comunicação. Esse Guilherme Souza, zagueiro, ele vai ser o segundo jogo dele, né? Ele jogou contra o Brusque o tempo todo, veio do seu 15 de Piracicaba. E Leandro Bárcia, acho que hoje vai, hein? Hoje é a estreia oficial de Leandro Bárcia. Ele jogou contra o Grêmio, né? Mas jogou muito pouco, né, Edu? Contra o Grêmio, ele jogou só 33 minutos, sentiu câimbra, pediu pra sair, tá? E o Derber entrou aos 46 do segundo tempo. Então, sem avaliação, diria CH, né? Vamos aguardar. Daqui a pouco as informações... Já tem o Novo Horizontino também. Ah, então vamos lá. Atenção que tem uma informação aqui. Novo Horizontino. Vamos lá, Novo Horizontino. Na força da glória, Librião das majestades. Vamos lá então, Novo Horizontino com 12, Lucas Frigeri, 2, William Lepo, 3, Valber, 4, Líger e meia dúzia Paulinho, que é o capitão do time. 5, Ramon, aqui tá Martínez, mas eu acho que esqueceram, comeram um R aqui, deve ser Ramon Martínez. Ele que foi anunciado recentemente é gringo Ramon Martínez. 8, Danielzinho, 10, Vinícius Leite. Na frente, 7, Douglas Baggio, 11, Ronald e 9, Ronaldo. Então, repetindo o time do Novo Horizontino, Lucas Frigeri, William Lepo, Valber, Líger e Paulinho. Ramon, aqui tá Martínez, mas a gente vai dar uma checada. Ramon Martínez ou Martínez, Danielzinho, pois não, Edu? Não falei nada, não. Não, tá bom. É Ramon Martínez. Tem o R, né? M-A-R, Martínez. Aqui na escalação não tem o R. Ele é paraguaio. Isso, então Ramon Martínez. comeram bronha, já diria o meu avô, falecido avô, no R do Martínez. Ramon Martínez 5, Danielzinho 8 e Vinícius Leite 10. Na frente, Douglas Baggio 7, Ronald 11 e Ronaldo com a 9. Certo. No banco, Vinícius Almeida 1, Joilson 13, Gustavo Bochecha, Bochecha 14, 15 Barba, 16 Lucas Tocantins, 17 Romário, 18 Wellington, sem o N, Wellington, 19 Quirino, 20 Rômulo, 21 Cléo Silva, 22 o ex-Ponte Bretano Felipe Albuquerque e 23 o Hélio Borges, a equipe que é comandada pelo Rafael Guanais, Eduzaço Pinheiro. Olha, esse Valber é ex-Guarani, né? Ronaldo também é ex-Guarani, vice-campeão 2012. Deixa eu ver o que mais. Dos que vão começar jogando, que passaram por Campinas, o Valber e o Ronaldo, né? Tem mais gente no banco que você falou aí. Felipe Albuquerque, lateral esquerdo, ex-Ponte, né? Esse Romário jogou no Guarani também, lateral esquerdo, né? Aliás, o Novo Horizontino tem Giovani, que nem no banco tá, goleiro. Também tá com 35 anos, jogou na Ponte em 2009 e Guarani em 2019. Felipe Albuquerque, banco, lateral esquerdo, ex-Ponte. O Romário, banco, lateral esquerdo, ex-Guarani. E o Bruno Silva, hein? Bruno Silva saiu do Guarani para o Novo Horizontino a meio de se firmar no Novo Horizontino. Primeiro jogo dele, se machucou. E hoje nem no banco, Bruno Silva nem no banco, E tem o Ronaldo, que eu falei aqui. É isso aí. Olha, daqui a pouco os nossos analistas comentando a respeito da escalação da Ponte, hein? Deixa eu falar aqui da Dicenza. Dicenza Campinas, a sua loja de materiais de construção chegou em Souzas. Tudo o que você precisa para construção ou reforma, na Dicenza tem. A Dicenza conta com várias linhas de produtos que atendem às necessidades de toda a construção, da fundação ao acabamento. Precisa de pia, torneiras, tubos e conexões ou ferramentas? A Dicenza tem também. Pensou em revestimentos, luz inteligente, automatização de ambiente? A loja oferece muitas opções. E teve uma emergência e precisa de entrega expressa?
a Dicenza atende na hora. Ligue ou mande um WhatsApp para 19 999988888. Conheça na Avenida Antônio Carlos Couto de Barros, em Souzas. Dicenza, construir ou reformar. Tamo junto para ajudar. E quem apita, hein, Boris? Quem é que apita aí, Novo Horizontino e Ponte? Antes, uma informação sobre Fábio Sanches, agradecendo ao Thiago Toledo, da assessoria de comunicação da Ponte. Dores musculares na coxa, nem viajou para Novo Horizonte, ficou em tratamento na cidade de Campinas. Então, está respondida a questão envolvendo o Fábio Sanches. Então, sem Amaral, sem Léo. Não, essa é das antigas. Bota de novo aí, Giba, vai. Atenção, Giba. Fique de olho no apito. Quem que apita aí, Boris? Vamos lá, é o Caio Max Augusto Vieira do Rio Grande do Norte, o auxiliar número 1, Jean Márcio dos Santos e Antônio Adriano de Oliveira, todos do Rio Grande do Norte. O quarto árbitro é o Fabiano Monteiro dos Santos de São Paulo e o árbitro de vídeo é o experiente Éber Roberto Lopes de Santa Catarina, quando o quinto sinal apontou 20 horas e 45 minutos, Edu. Repita a escalação da Ponte, Boris. Vamos lá, escalando mais uma vez a Ponte: Kaique França, Igor Formiga, Matheus Silva, Guilherme Souza e Arthur, Moisés Ribeiro, Alisson e Elvis, Fecim, Leandro Bárcia e Luca. No banco, ao lado de Hélio dos Anjos, que hoje completa 30 jogos, Luan, Norberto, Thiago Oliveira, Bernardo, Nicolas Richelli, Cássio Gabriel, Jean Carlos da Silva, Echaporã, Luiz Felipe e Bruno Alves. Me ajuda aqui, as baixas hoje não jogam, Amaralzinho suspenso, certo? Leonaldi também machucado, joelho, não veio? Fábio Sanches. Ficou aqui em Campinas também, né? Isso. E quem que é o capitão aí? É o Luca, né? LUCCA, Luca. Muito bem, antes do faturamento, oi CH, queremos ouvi-lo, Macaca Escalada. Escalada e com uma situação que, na verdade, não a peça certa, mas o Batista adiantou hoje na tela da Band, que a Ponte poderia vir com 3 atacantes, e veio. Só que não com o que a gente pensava, veio com Bárcia, que vai fazer a função do 9, né? Luca de um lado, Fecim do outro, deve ser Luca pela esquerda, Fecim pelo lado direito, tramitando também por dentro. Ele não começa o jogo com o Richelli, eu acho um acerto isso. Vai trazer o Moisés como primeiro volante, o Alisson dá um passinho atrás para ser o segundo e o Elvis concatenando, como diria Gleger Zorzin nesse momento, azeitando o meio-campo, que é a parte cerebral do time. Se tá certo, é só na prática a gente vai saber. Sabe por quê? Porque não ter num jogo importante e pesado como esse, Fábio Sanches, Amaral e Leonaldi, não dá para achar que tá tudo certo. A Ponte está jogando desfalcada e com problemas. Tem qualidade quem está entrando? Por exemplo, na zaga. Eu preciso ver do começo para fazer uma avaliação desse Guilherme, que não comprometeu quando entrou, mas ele está 100 km rodado aí. Tem que ver como é que vai entrar. Moisés de começo vai dar conta? Se jogar o que jogou no derby, vai dar conta tranquilo. E o Bárcia, cercado de tantas expectativas, machucou, a gente não viu o que ele pode efetivamente produzir. Então, para mim hoje, Edu, a Ponte é uma grande incógnita. Vem no momento legal, tá com moral, tá com confiança, mas perder 3 de 10 titulares, tirando o goleiro, é você perder uma quantidade significativa de titulares. Portanto, contudo, entretanto, como diria aquele guru do cume da Serra do Japi, vamos torcer, mas vamos aguardar. Exatamente. Já Zorzinho opinando também. Vamos para um intervalo. Cadê o Mineirinho? Ligou aqui, né? Mineirinho ligou aqui. Não, mas ele... Ô, Mineirinho, tomara que esteja ouvindo aí. Você tá com muita dor e tal. Liga aqui pra gente, Mineirinho. Você vai ser o destaque final do Concentração, hein? Liga aqui pra gente, Mineirinho. Pode ligar. Vou dar uma faturada, Zorzinho comenta, você fecha o Concentração. Vamos ver se você tá ligadão, hein, Mineirinho? Tá com muita dor. O que é isso? Mineirinho sumiu da praça, cara. Por quê? O que será que aconteceu, hein? Vamos lá, faturando 20,48. Concentração. Oferecimento.
Dicenza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção em Souzas. Entrega expressa pelo WhatsApp 19 999 98 8888. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Dicenza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção chegou em Souzas. Tudo o que você precisa para construção ou reforma na Dicenza tem. Linhas de produtos que atendem às necessidades de toda a construção, da fundação ao acabamento. Ah, e teve uma emergência? A Dicenza tem entrega expressa. Ligue ou mande um WhatsApp para 19 999 98 8888. Conheça na Avenida Principal de Souzas. Dicenza, construir ou reformar? Tamo junto para ajudar. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. É do Pinheiro. Bom, vamos lá, Jorginho. Macaca escalada, por gentileza, repita a escalação da Ponte e suas considerações, Gleger. Vamos lá, Edu. Kaique França, Formiga, Matheus, Silva, Guilherme e Arthur. Moisés Ribeiro, Alisson e Elvis, Fecim, Luca e Bárcia. Olha, Edu, eu tava dizendo, minutos antes de sair a escalação, eu não mudaria a plataforma, de forma alguma, não mudaria. Tudo bem que o Bárcia veio aí, né, chegou com status, né, de boa contratação, ele entrou um pedacinho do derby ali, na primeira partida dele acabou sentindo uma contusão, ficou fora há longo tempo, e por um jogo como esse, o Hélio já escala. Eu fico em cima daquele negócio, né, que o Hélio, ele tem escolhido muito bem as peças, né? Mas essa aí eu discordo. Eu, por exemplo, repito, eu colocaria o Richelli para manter o mesmo esquema e a Ponte jogando num 4-4-2. A Ponte vem com Fecim, provavelmente vai jogar pro lado direito, né? Inclusive ele teve lá nos donos da bola, disse que ele prefere jogar pelo lado direito, e o Bárcia aberto pelo lado esquerdo, centralizado o Luca, que é o que tem feito durante toda a competição, desde que voltou para a Ponte. O Luca é sempre o homem ali da referência, o camisa 9, o homem da área, que joga entre os dois zagueiros. Agora, esse meio de campo, com o Alisson e Moisés, são dois bons jogadores, né? Mas o Alisson, ele mostrou muito mais competência jogando naquela formação com 3 volantes. Porque aí o Amaral fazendo ali a proteção da primeira linha, né? E ele sempre pelo lado direito ali, saindo, chegando, usando o corredor, ele tem essa leitura. Nessa formação, provavelmente ele joga um pouco mais à frente, deixando o Moisés Ribeiro como uma proteção de primeira linha ali, né? Como primeiro volante. Mas eu não faria, tudo bem. A gente não sabe o que preparou o Hélio, qual a estratégia para esse jogo de hoje, mas eu acho que o Hélio vem para vencer o jogo. Porque hoje ele aparece com 3 homens de frente, com 3 atacantes natos, né? Agora, a gente pode ver também em alguns momentos o Fecim como um 4º homem, por que não? O Fecim faz essa função também. Ele vem como um meia ali, ele vem jogar e deixando o Lucas e o Barça à frente. Pode ser que aconteça isso também. Nós só vamos ver na prática, é claro. Mas eu não teria escalado a Ponte desse jeito. Boa sorte à Ponte, né? Mas só lembrando que o Hélio sempre tem acertado nas escolhas das peças. Então eu vou ficar com isso, viu, Edu? Espero que a Ponte faça um grande jogo. Perfeito, 20h30, hein? 20h30, número Santini e Ponte, Macaca escalada, já repetimos aqui várias vezes, já opinaram aí o CH e também o Gleger. E o Mineirinho deu uma ligada aqui pra gente, rapaz. Sim. Meu amigo Mineirinho, tá na linha? Tá na linha? Você me ouve? Meu amigo! Ô, Mineirinho, como é que você vai, rapaz? O que tá acontecendo? Eu tô meio esquegalado, tô com muita dor na coluna. Eu tenho uma cirurgia que eu fiz em 76, um acidente de carro que eu sofri. Teve um achatamento de coluna com desvio discreto, fui operar na clínica Centro do diretor Cota Pacheco, a equipe maravilhosa do Cota Pacheco, que deu a alma dele no bom lugar. Nunca senti nada, mas agora nos últimos tempos, vou passar o tempo, a coluna tá forte a 30 graus.
E o médico, o doutor Nunes, que está tratando de mim, fisioterapeuta, ortopedista, falou que eu tenho que fazer fisioterapia. Mas eu não tive tempo de fazer fisioterapia, porque hoje eu não estou mantendo o meu tempo, Edu. Fala mais devagar. Você tá que nem o Cido Gomes. Pelo amor de Deus, vai com calma. Você tá com dor na coluna, o resto não entendi nada. Fala devagar. Eu tenho uma cirurgia que eu fiz de acidente de carro que eu sofri em 76. Sei. Uma cirurgia. Agora, com o passar dos anos, tá dando muita dor na minha coluna. Minha coluna tá torta 30 graus. Nossa senhora. Mas o que... 30 graus. E eu sinto muita dor. Eu fui no derby. Foi o primeiro jogo que eu pensei, foi o primeiro jogo que eu fui no derby. Por causa que eu senti muita câmera e muita dor nas costas. Eu passei o jogo todo com muita dor, Edu. Não brinca. Você tá tomando o quê? Eu tô tomando Alginac Retard, que é um comprimido que o médico mandou tomar de 100 mg pra dor. Mas eu mesmo tomando remédio, eu sinto dor. Ele falou que eu tenho que fazer fisioterapia. Eu ainda não marquei com o fisioterapeuta, eu tenho que marcar com o fisioterapeuta, que eu tenho que fazer fisioterapia, entendeu, Edu? Eu sou teimoso, eu fico só trabalhando. E quando você vai no médico, você explica, ele entende o que você fala, Mineirinho? Você tem que falar... Você vê, é teimosia, né? O médico falou que tem que fazer fisioterapia. Fisioterapia. Eu também tenho umas dores que eu falo pra você, rapaz. Porque mesmo tomando remédio, eu sinto dor, entendeu? Mas você tá com quantos anos? Vou fazer agora em outubro 65 anos. Quanto? 65. 65. E você continua com aquela sua loja lá perto das primas lá, Mineirinho? Você continua com a sua loja lá? Continuo com a loja lá, vendendo coisa antiga, vendendo pelo site do Mercado Livre e vendendo no Brasil inteiro. Mas que beleza, rapaz. Graças a Deus. Sou vintage. E você conserta a rádio ainda ou não? Como é que é? Você faz concerto de rádio ainda ou não? Concerto, não é eu que faço, é terceirizado, entendeu, Edu? É um amigo meu que me ajuda, mas eu vou falar pra você. Hoje tá difícil de achar componente, achar peça. Coitado do Mineirinho, rapaz. Você tá com quantos filhos, Mineirinho? Eu tenho 3 filhos, uma filha que já me deu 3 netos, tudo porto-cretano, a Beatriz, que é filha fora do casamento, e meus 2 filhos que eu não sei de cabelo, os 2 são mais apaixonados pela ponte que eu, você acredita? Mas que coisa, não? Sou apaixonado pela ponte, sou super apaixonado pela ponte e sou louco pela ponte, entendeu? Que nem eu. Então a gente torce pela sua recuperação, viu? Uma boa sorte pra você. Vocês que arranjam pra mim, eu peço oração porque não é fácil, não, Edu. Não é fácil. Dor é uma coisa... Eu também tenho minhas dores pra você. Eu acho que o pior é dor de coluna. É verdade. Aqui você... todos os meus pecados. Mineirinho, é isso aí. Tá vendo? Edu, Diga lá. você lembra quando eu levei você no túmulo do Moisés do Carelli no dia de finados? Pô, é verdade, rapaz. Finados, eu nem vou então. Você não vai mais, né? Não pode, tá? A gente se encontrava lá todo finados, né? Eu levei você no túmulo do Moisés do Carelli, lembra? Pois é, e eu não, até hoje não aprendi onde é que é o túmulo dele, rapaz. Você ensinou. Entrando no cemitério da saudade, vira à direita. Anda várias quadras, aí só indo lá para o túmulo todo preto. Certo. Eu vou tentar. E pra você, um grande abraço, hein? Tomara que a gente se encontre no finados. Vamos ganhar hoje 2-0. Pode escrever aí, Edu. Tá registrado, eu diria Boris. Se Deus quiser, vai dar ponto. Um grande abraço, Mineirinho. Fica com Deus. Fica com Deus, um abraço. Muito obrigado. Tá aí, o porquê ficou o Mineirinho pegando uma subida, hein? Muita dor. Terminou o Novo Horizontino aí com Vila Nova e Sampaio Correia. 0-0, terminou? 0-0, hein? O Lupe tá no campo, rapaz. Tô vendo o jogo aqui. Você que viu o Lupe? Antônio Lupe tá em Goiânia. Tá trabalhando nesse jogo aí. Mas que pegou o Lupe também. Agora pegou o Vila Nova, hein? Deixa eu ver a situação do Vila Nova aqui. 0-0, Vila Nova. Olha, mais um pontinho. Terrível, hein? Terrível situação do Vila Nova. É 18º com 25 pontos, né? Não vai a lugar nenhum, continua aí no Z4 o Vila Nova, tá? É isso aí. Agora, cadê o Boris, hein? Só pra finalizar, meu amigo Fala, Boris. Edu. Você que é bom de internet... Vamos lá. Deixa eu comentar uma coisa. Você olha, 21h30, tem Ponte Novo Horizontino, Macaca já escalada, com Kaique França, Formiga, Matheus Silva, Guilherme Souza e Arthur, Moisés Ribeiro, Alisson e Alves, Fecim, Bárcia e Luca, tá? Não tem aí o Amaral suspenso, não tem aí o Leonardo com problema no joelho e o zagueiro lá, qual é o nome dele, o Boris? Fábio Sanches, dores musculares. Fábio Sanches, dores musculares. Agora, você que é bom da internet, é o seguinte, eu tava num jogo aqui, dando as notas, Ponte, quem foi? Ponte, deixa eu pegar aqui, era Ponte
e CSA, Ponte CSA. E a Ponte tem um meia chamado Luiz Felipe, meia atacante, Luiz Felipe. Só jogou 3 partidas e tal. E quando ele foi, o Tigrão foi dar a nota dele, e eu falei, gozado, nos meus apontamentos não tem esse nome, Luiz Felipe. Pra mim foi estreia. Aí foi no site O Gol, que realmente é um site espetacular. Todo radialista esportivo consulta esse site toda hora chamado O Gol. É verdade. Lá tem a ficha de cada jogador, nome completo, é sensacional, espetacular. Tem tudo. Estatística de clube e de jogador. E eu percebi lá no site que o Luiz Felipe tinha estreado contra o Sport, uma partida bem anterior. Aí eu fui no site da CBF, eu fui na súmula de Ponte Sport, a Ponte perdeu 2-1, foi bem antes do CSA. E tava lá, não tinha o nome do Luiz Felipe na súmula, não tinha. Falei, pô, mas no site O Gol tá dizendo que ele estreou contra o Sport, ele estreou contra o CSA. Aí peguei o nome completo dele, Luiz Felipe Oliveira de Paula, né? Fui no site da CBF, na súmula não tava o nome dele contra o Sport. Aí eu peguei e falei, gozado, não tem. A única coisa que tem aqui no Ponte Sport é Luiz Fernando e não Luiz Felipe. Aí eu fui no site O Gol, Luiz Fernando Ferreira de Souza, é o meia, que tá na Ponte aí, também jogou poucas vezes. Em vez de eles computarem o jogo para o Luiz Fernando, colocaram o Luiz Felipe. Eles inverteram. Então o site O Gol, que é simplesmente espetacular, eles fazem, porque a hora que termina o jogo, minutos depois já está no prontuário o jogador, o número de jogos e gols marcados. É uma coisa impressionante. Mas existem alguns nomes que são iguais ou homônimos que eles contabilizam errado, hein? Eles contabilizam errado. Tem que ver isso aí também. Eu já peguei algumas vezes, porque eu tenho meu controle próprio, não que queira me gabar, então não é nada disso, é que eu tento às vezes confrontar contra o site O Gol. E eu vejo que tem essa diferença, tá? Então, enfim, não vai alterar o preço do dólar, mas só para dizer isso. O Luiz Felipe entrou no jogo contra o CSA no lugar do Luca. Estou aqui com a ficha técnica no dia 7 de julho. 7/7, isso. Isso, entrou no lugar do Luca no segundo tempo. E foi a estreia dele, e não antes contra o Sport, né? E outra coisinha também, gente, o Luca, ele completou, a imprensa que ele completou no derby 90 jogos. Ele tem, na realidade, 91, porque em 2017... a Ponte teve um amistoso contra o Palmeiras. Em janeiro de 2017 foi o primeiro jogo do ano. Esse jogo foi televisado, teve cobrança de ingresso, jogou com os uniformes, tudo, e teve um monte de alteração. O Luca veio do Corinthians na época. Então essa diferença de uma partida, porque o site O Gol, ele não contabiliza os amistosos. E aí é o clube, é a Ponte que tem que ver se é 90 ou 91. Se a Ponte, se ela reconhece esse amistoso como número de jogo. Porque eu só digo uma coisa para vocês. Por exemplo, sobre o Dicá, sobre a vida do Dicá, dos grandes ídolos da Ponte, ídolos do Guarani do passado, em todos os números dele, olha, esse jogador aqui jogou tanto tempo, ele fez tantos jogos, tantos gols, em todas as biografias estão computados amistosos. Ainda mais naquela época, que tinha muito amistoso, entendeu? Hoje tem muito pouco. Então a Ponte que vai resolver se é 90 ou 91. Ao pé da letra é 91, mas também não vai alterar o preço do dólar. Meus amigos, final do nosso Concentração, 9 da noite, mais 2 minutos, 21h30. Novo Horizonte de Ponte, quem comanda aqui é ele que na sequência vem, Leandro Borges, o moço de Piracicaba. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na
Tô na Bandeirante, estou bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirante, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças, 30 anos. Aproveite as ofertas de aniversário. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Auto Vidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Jornada Bandeirantes. E com B de bola, B de Bandeirantes, nós estamos chegando para levar a emoção do futebol aqui na Bandeirantes. Já, 9h30 da noite, a bola rola no estádio Jorge Ismael de Biasi, interior do estado de São Paulo, em Novo Horizonte, na região de São José do Rio Preto. É a Macaca em campo, embalada pela vitória na última rodada no derby por 1-0. Vai em busca de mais um resultado positivo neste duelo paulista contra o Novo Horizontino. A Macaca na 12ª colocação com 32 pontos. Busca a 9ª vitória. O Novo Horizontino, Tigre, é o 13º colocado com 31 pontos. Hoje é quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022. E já a bola vai rolar e o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. Vamos juntos em 85.7. Futebol no FM na faixa estendida para Campinas e para toda a região. Estamos no FM. Rádio Bandeirantes Campinas no FM. Também no tradicional prefixo no AM 1170. Para você de Ribeirão, alô Ribeirão, aquele abraço de Ribeirão Preto e de toda a região na faixa estendida 85.3 e também no AM 1270. Além, é claro, do YouTube com imagens da nossa equipe, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É sempre muito legal ter a sua participação e interação conosco
Deixe o seu like, se inscreva no canal, clique no sininho e ative as notificações. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. Futebol da Bandeirantes Campinas com toda a equipe de Carlos Batista. Para Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortac, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortac.com.br. Siga no Instagram, @Cortac Brasil. Qualquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online, sem burocracia. qualquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Qualquer Saúde. Aeropisos, mega inauguração da nova loja na Avenida das Amoreiras 4079, no Vila Rica. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduza a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 9642 90680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 3342-7000. Tem futebol na Bam Bam Bam. Futebol é aqui na Bandeirantes e a partir de agora girando, esparramando, som forte, potente, pesado, de credibilidade do Rádio do Brasil. Rádio Bandeirantes Campinas. Novo Horizonte de Ponte Preta, já 9h30. A bola rola, 26ª rodada da Pezona. É a Série B do Campeonato Brasileiro, é a Macaca em campo, embalada, em busca de mais um resultado positivo. A análise do jogo, comentaristas da Bandeirantes serão acionados. O olhar técnico da Bandeirantes, ele já esteve lá dentro e conhece do riscado. Alô, Gleger Zorzinho, e a sua expectativa. Boa noite, Gleger. Boa noite, Boles. Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Um jogo importante para a Ponte, até para as pretensões do time na competição. A Ponte que vem de um momento muito positivo, vem jogando um futebol convincente. Tem alguns problemas, hein? A ausência do Fábio Sanches é a primeira delas. Não joga, para mim, o pilar desse sistema defensivo. Jogador mais regular, jogador que comanda essa solidez defensiva do time da Ponte. Vai entrar o Guilherme. Ele foi bem naquela partida, né, em que ele substituiu o próprio Fábio Sanches, né? Foi contra o Brusque, exatamente. O Guilherme está entrando. Tomara que ele mantenha o mesmo nível que jogou naquela partida. Eu gostei, um jogador alto, boa postura, velocidade, recuperação, diagonal, tem uma leitura legal de jogo. Então, se ele mantiver o mesmo nível daquela partida contra o Brusque, vai representar aí o Fábio Sanches. Mas você não contar com a sua referência, com o jogador que é, na minha opinião, o pilar desse sistema defensivo, é sempre complicado. E a Ponte tem uma mudança no esquema tático, né? Ela sai de um 4-4-2 com 4 homens no meio de campo, 3 volantes e apenas um meia, e abre mão para ter mais um atacante à frente. Na minha modesta opinião, eu não faria. Eu acho que o Hélio, ele vai tentar uma alternativa diferente, uma estratégia diferente, mas para essa partida não. Não é o que eu utilizaria. Mas eu quero crer o seguinte, o Hélio sempre acerta muito na escolha das peças. Então eu vou ficar com essa, que ele acertou novamente e que a Ponte conquiste um bom resultado. Qual que é o bom resultado? A vitória, claro, mas o empate, viu, Boles? Não é um mau resultado, não. É isso, já 9h30, bola rola, Carlos Henrique, o bate pesado. E a sua expectativa, grande, forte abraço, boa noite, CH. Boa noite a todos, Boles, ouvintes da Bandeirantes. Esses problemas de última hora nunca são bons. A não ser que quem esteja entrando na zaga dê conta do recado, é para isso que a gente torce. Para que o Guilherme entre na zaga e dê conta ao lado do Matheus. Eu estou preocupado, porque o Fábio Sanches é o esteio desse time. Ele é o líder, ele é o capitão do time. Quando ele não joga, faz muita falta. Além dele não ter Amaral e Leonaldo, deixa a Ponte sim enfraquecida. Essa é a realidade e é assim que eu penso. Independente de quem entre, eu espero que todos entrem bem. E tem possibilidade disso acontecer. Mas eu tenho que pontuar. Eu pontuo desta maneira.
3 jogadores importantes estão fora do time titular. Tem peso isso. Uma partida muito igual, difícil. Jogar contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte nunca foi fácil. E hoje não será, não é? Esse time da Ponte vai ter que ter muita força. Agora, estrategicamente, o treinador tenta algo que eu duvidava que ele pudesse fazer para esse jogo. Ele tira os 4 homens de meio e coloca um atacante, que a gente também não sabe o que ele pode render. Estou falando do Bárcia, não é? Até achei que ele começaria o jogo com o Nicolas. A gente debateu isso durante os últimos dias aí, né? Joga com o Richelli, joga com o Nicolas, né? O terceiro zagueiro, mas o Bárcia de começo pouco falamos. Então, a gente vai ter que aguardar a bola rolar. É uma grande incógnita. É um jogo perigoso para a Ponte e, repito, esses 3 jogadores que não estarão em campo, para mim, enfraquecem a Ponte para o jogo de logo mais, claro, com a sua transmissão. Boris. Muito obrigado. Este Carlos Henrique, o bate pesado, já 9h30, a bola rola. Lembrando que esta 26ª rodada toda desmembrada, jogos que já foram realizados, aliás, 2 jogos foram realizados. Hoje o jogo da Ponte, amanhã e sábado será a vez do Bugre entrar em campo. 11 horas da manhã no Brinco, o Guarani recebe o Tombense, o Guarani nesse momento ocupando a 19ª colocação. Busca desesperadamente um resultado positivo e nada melhor do que jogando em casa com o apoio do seu torcedor. A partida acontece no sábado, 11 horas da manhã no Brinco, com a narração de Carlos Batista. É ele, o nosso comandante aqui na Rádio Bandeirantes. E agora, o plantão e âncora do futebol da Bandeirantes nesta quinta-feira, dia de Série B, dia 25 de agosto, reta final do mês 8. Alô, Edu Pinheiro. Grande abraço mais uma vez. Boa noite, Edu. Ei, meu amigo Boris, um abraço a você, muito obrigado. A todos da nossa equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes, nos acompanhando no YouTube, acompanhando no radinho, no AM, no FM faixa estendida, em 85,7. Nosso muito obrigado. O Ribeirão Preto é 85,3. E assim vamos nós, hein? WhatsApp, olha, Jair de Pedreira disse 2-0 Ponte, Fazenda do Gilmar. Alô, pessoal da Fazenda do Gilmar. O Batata, que é de Rio Preto, está em Novo Horizonte. Obrigado, Batata, não percebi, agora eu vi. Mandou a foto com todos os familiares. Grande Batata marcando presença lá no estádio do Novo Horizontino. César Leme, de Barão Geraldo, sempre com a gente. Obrigado, César. Alô, Pedrinho, Lagoa do Taquaral. Obrigado também pela participação, viu, Pedrinho? Deixei gravado para você aí. Um grande abraço. Olha, tivemos na terça Sport 1, Chapecoense 0. Hoje terminou há pouco aí Vila Nova 0, Sampaio Correia também 0. Nós teremos amanhã Grêmio e Itono às 19h, mesmo horário Brusque Londrina, 21h30 no Independência. Amanhã Cruzeiro e Náutico, sábado 11 horas Guarani Tombense no Brinco, às 16h no Rei Pelé. CRB e Criciúma, 18h30 Operário e CSA lá em Ponta Grossa e fecha domingo, 16 horas, Arena Fonte Nova, Bahia e Vasco. Olha, a Ponte é 12ª com 32 pontos, o Novo Horizontino é o 13º com 31 a menos que a Macaca. E vamos que vamos. O nosso WhatsApp é o 971021493. Você manda pra cá que eu falo no Giro do Placar com muito prazer. Nossa equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Danilo Capucci, Rodrigo Dreyer, Leandro Renato e o incrível Gilberto Surf no ar. Jornada Esportiva Bandeirante. Cadê você? Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Furadeira e parafusadeira a bateria, 10,8 volts, Bivolt Novo e Pro, por apenas R$ 159,90. Acima de 3 peças, apenas R$ 149,90. E aproveite o frete grátis nas compras acima de R$ 1.500. Consulte condições na loja. Venha já para o Atacado da Construção Obra Já. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Com
Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para sua vida. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 96429 0680. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha a energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odonto Clinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 Estamos de volta no Futebol da Bandeirantes, você ligado no AM, no FM, também no YouTube. Vai lá, deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, vamos juntos. E chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco. Já Macaca em campo para mostrar o seu valor. 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte Preta definida e escalada com Kaique Franço, goleiro com a 12. Igor Formiga, 22. Matheus Silva, 4. Guilherme, 39. E Arthur, 15. Moisés Ribeiro, 7. O Alisson, 25. E Elvis, 62. Fecim, 20. 11, Leandro Bárcia. E 10, o capitão, o artilheiro Luca. O técnico Hélio dos Anjos manda a campo Kaique França, Formiga, Matheus Silva, Guilherme Arthur, Moisés Ribeiro, Alisson e Elvis, Fecim, Bárcia e Luca. No banco, 30, Luan, 2, Norberto, 3, Thiago Oliveira, 13, Bernardo, 18, Nicolas, 21, Richelli, 23, Cássio Gabriel, 26, Jean Carlos, 28, da Silva, 29, Chaporã, 32, Luiz Felipe e 70, Bruno Alves.
Entra em campo, veloz, imponente. O Tigre de Novo Horizonte, o Novo Horizontino de Lucas Frigeri, 12. William Lepo, 2. Valber, 3. Liger, 4. E Paulinho, meia dúzia. 5, Paraguaio Ramon Martínez. 8, Danielzinho. E 10, Vinícius Leite. 7, Douglas Bage. 11, Ronald. E 9, Ronaldo. Repetindo, o Novo Horizontino do técnico Rafael Guanais. Lucas Frigeri, William Lepo, Valber, Liger e Paulinho. Ramon Martínez, Danielzinho e Vinícius Leite. Douglas Baggio, Ronald e Ronaldo. No banco, 1, Vinícius Almeida. 13, Joilson. 14, Gustavo Bochecha. 15, Barba. 16, Lucas Tocantins. 17, Romário. 18, Wellington. 19, Quirino. 20, Rômulo. 21, Cléo Silva. 22, Felipe Albuquerque. E 23, Hélio Borges. Arbitragem do jogo. 24 graus nesse momento em Novo Horizonte, equipes no gramado. Apita o jogo Caio Max Augusto Vieira do Rio Grande do Norte. Os assistentes também do Rio Grande do Norte. Jean Márcio dos Santos e Antônio Adriano de Oliveira. O quarto árbitro paulista, Fabiano Monteiro dos Santos. E o árbitro de vídeo é Éber Roberto Lopes. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção, sócios TC10. Seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique. O bate pesado. Amigos da Bandeirantes, torcedores da Ponte, os dois times já perfilados para a execução do hino nacional. E a gente vai ser muito objetivo em falar que é uma grande incógnita o que esse time pode produzir. O momento é bom, o moral é bom, o time está focado, está confiante, só que hoje joga desfalcado contra o Novo Horizontino, que em casa é muito perigoso. Então eu tenho que considerar também, não é jogar por um empate, que o empate não é mau negócio para a Ponte não, o jogo é fora de casa. Com esses problemas, eu pelo menos eu não sei o que pode produzir o Guilherme, o Moisés como primeiro volante, como é que vai jogar o Bárcia. Então são 3 jogadores que é um grande ponto de interrogação. Não que eu esteja negativo e não pessimista, longe disso. O fato é que não dá para desconsiderar, né, 3 desfalques importantes como a Ponte tem hoje. Léo, Amaral e o melhor deles, né, que é o Fábio Sanches, que é o capitão do time. Então, sucesso à Ponte, tomara que a execução do plano de jogo seja absolutamente fiel àquilo que o Hélio, que eu tenho certeza, escolheu da melhor forma possível o time titular, e torcer também para que a coisa continue positiva. A Ponte, além de jogar bem, jogar com confiança, a bola está entrando. Então, tem Luca, tem Fecim, tem Alves, que são jogadores que podem efetivamente fazer a diferença para a Ponte ganhar o jogo. E a vitória é o melhor dos mundos para a Ponte. Agora, vou reiterar, o empate não é para ser dispensado e nem desprezado. Gleger, e você, o que pensa de Novo Horizontino e Ponte com narração de Leandro Bolles, Gleger? Eu tô com uma expectativa muito legal, viu, CH? Eu acho que a Ponte vem numa crescente, acho que o time ganhou corpo, né, depois de algumas vitórias importantes, a última, por exemplo, né, vencendo o derby campineiro, 1-0, um jogo muito convincente, mas eu concordo com você. Eu acho que a ausência do Fábio Sanches é um problema para esse time da Ponte, a ausência do Amaral, do próprio Leonaldi, né? Mas assim, o Hélio, ele sempre acerta demais nas escolhas, né? As escolhas das peças do Hélio sempre são muito boas e os jogadores que entram, eles aproveitam a oportunidade. Você vê que o Guilherme, que está jogando aí no lugar do Fábio Sanches, naquela partida contra o Brusque, ele fez um jogo interessante. Estreia, né, jogo fora de casa, e na minha opinião ele foi bem. Soube, né, aproveitar a oportunidade. Você vê que ele tem uma mudança na plataforma hoje, ele joga com 3 atacantes. Então, aparentemente, o time da Ponte vem para cima, vem para tentar o resultado positivo. Eu não sei se eu faria isso, tá? Eu manteria o mesmo esquema com 3 volantes, até para dar uma sequência nesse esquema. Mas o Hélio é um cara inteligente, é um cara experiente, e ele vem aí com uma novidade. O Bárcia, de começo,
Ele que teve uma oportunidade lá, acabou sentindo uma contusão, ficou fora alguns jogos, voltou aí num pedaço do derby e está ganhando mais uma oportunidade de começo. Aparentemente ele deve vir pelo lado esquerdo, Fecim para o lado direito, né? E o Lucas centralizado. Claro que na hora da recomposição, provavelmente a Ponte vem com 2 linhas de 4, como sempre faz o Hélio, na hora da recomposição, na hora que não tem a bola. E isso é importante, esse posicionamento. Claro que o esquema às vezes faz a diferença, mas o Hélio tem o time nas mãos, ele tem o esquema pronto. Você vê que o Hélio veio com 3 zagueiros, foi uma incógnita e acabou dando certo. O time da Ponte decolou, na verdade, com esse esquema com 3 zagueiros. Aí teve a chegada do Lucas, a saída do DG, e o que fez o Hélio? Mudou para o 4-4-2. Colocou o Elvis jogando nesse meio de campo, povoando um pouco mais, fechando o meio de campo com 4 homens, né? Naquele famoso losango de meio de campo, e as coisas andaram positivamente. E agora ele muda novamente. Só lembrando que lá no derby ele estava num 4-4-2, e na hora que ele faz a mudança, até porque ele estava enfrentando um time fechado, que era o Guarani, com as malhas de marcação muito fortes, ele mudou e a coisa andou positivamente e ele ganhou o jogo. Então eu acredito muito nas escolhas das peças e eu estou confiante por 3 pontos da Ponte hoje. Claro que um empate não é desprezável, até porque a Ponte, jogando fora de casa, né, busca esse ponto e será de suma importância, até porque o Novo Horizontino tem um ponto só atrás. Então ela permanece na frente do Novo Horizontino e aí vem para um jogo difícil, que o próximo jogo é do Bahia. Mas tem que pensar na partida de hoje. E para mim, viu, Leandro Bolles, ouvintes, torcedores da Ponte, tem tudo para conquistar mais 3 pontos na Bezona. E aí sim, aí abre 4 do Novo Horizontino e anda mais na tabela, o que é o maior objetivo da Ponte, que é primeiro, se livrar de uma vez lá de baixo e começar a ver a competição de um olhar diferente, né? Você, ao invés de começar a olhar para trás, você começa a olhar para frente, e acredito eu que esse é o intuito do Hélio dos Anjos, inclusive jogando hoje com 3 atacantes. É isso, Gleger Zorzinho, Ricardo Henrique, o bate pesado, os nossos comentaristas, tudo pronto, a bola vai rolar do Jorge Ismael de Miassi. Vamos juntos, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Saída com o time de Novo Horizonte, com uniforme amarelo e preto, o calção amarelo, a meia amarela, a Ponte hoje com o seu uniforme número 1, uniforme tradicional, uniforme branco, com a faixa transversal preta. Vai autorizar o árbitro, apita o árbitro. Tem bola rolando. A partir de agora vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Agora sim, solta a vinheta do narrador. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, voltando. Solta a vinheta do narrador. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui lá. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, vamos juntos, você ligado em uma só emoção. É a Macaca em campo, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Arrebenta, Macaca! É a Macaca em campo para mostrar o seu valor, embalada pela vitória no último jogo no derby por 1-0. Busca mais um resultado positivo. Ataca neste primeiro tempo, se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, no gol da linha do trem, no gol da Fepassa. Vem para o time do Novo Horizontino, bomba para enfiada para Ronald. Chega Igor Formiga na marcação, pé canhoto, levantou lá dentro para a boca do gol, cruzamento perigoso, a bola passou por todo mundo. Insiste ainda o time do Novo Horizontino com Douglas Baggio. Pela direita, soltou curtinho para o William Lepo. Recolheu, dominou para Douglas Baggio. Fez o passe para Danielzinho, a tabela de novo, a trama ofensiva. Vem Novo Horizontino, cruzamento para a boca do gol de primeiro toque. Defendeu Kaique França. Uma defesa espetacular do goleiro. No cruzamento que sai da direita, Igor Formiga vacila, fica olhando para a bola e deixa livre o Ronald, que de primeira sem deixar a bola quicar. Bate de chapa na bola com o pé direito no cantinho. Kaique França salva a Macaca no comecinho do jogo e bota pra fora. Linda defesa do goleiro da Macaca. Escanteio, bola para a área, ela passa por todo mundo. Insiste ainda o time do Novo Horizontino que pressiona. Ronald aqui pela esquerda, tentou o cruzamento, chega Luca, toca na bola.
Ela bateu, rebateu, foi embora, bateu na ponta. Tiro de meta para Macaca. Gleger Zorzinho no início do jogo. Kaique França trabalha, que grande defesa do goleiro da Macaca. Que fase desse goleiro da Ponte, né? Mais uma grande defesa. Aliás, é o seguinte, você vê que nós falávamos muito sobre isso, sobre a presença do Formiga, que é bom jogador, né? Mas ele tem uma deficiência na marcação impressionante. O jogador do Novo Horizonte não pode ter a facilidade que teve, né? O camisa 11, Ronald, né? Finalizando sozinho. E o Formiga, como você disse aí, olhando a bola. Não pode acontecer. E na jogada, na origem da jogada... Na origem da jogada, ele vacilando na marcação. Então o seu Formiga tem que estar mais atento na marcação, porque o jogo é difícil, o jogo é complicado, e o Novo Horizontino aparentemente já detectou esse problema ali do lado direito. E o grau de dificuldade da defesa... Sim. 7,95. Quase foi uma defesaça. Vem bola pro campo de ataque de novo. O time do Novo Horizontino aqui pra canhota. Cruzamento pra boca do gol. Cai o jogador do Novo Horizontino. A bola espirrada, sobra. O árbitro aponta. Sequência do lance. Mandou seguir. A bola sobra nas mãos do Kaique França. Comecinho do jogo eletrizante pro Novo Horizontino, que parte pra cima, não deixa a Ponte respirar. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Detalhe: agosto é o mês de aniversário da Rocha Autopeças, completando 30 anos. Se tem detalhe, ele vai pro ar, colega. Eu dizia antes de começar a partida, né, que provavelmente o Fecim viria pro lado direito e o Barça lado esquerdo, mas não. Ele deixa o Fecim lá do lado esquerdo e ele traz o Barça aqui para fazer o lado direito, né, de recomposição, o lado direito de ataque, né? Então a Ponte não muda. O Kaique, só o Hélio dos Anjos e o Fecim, inclusive, disse que ele prefere jogar do lado direito. Traz para dentro, como ele fez o gol lá no derby. Mas na partida de hoje, não. Mantém Fecim no lado esquerdo, Barça lado direito. Vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Você ligado pelo YouTube, vai lá, deixa o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Andréia Mantovani já está lá agitando a galera no YouTube. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Tentava o ataque o time do Novo Horizontino, incompleto, impedimento, Ronald recebeu. O árbitro apontou, tiro de meta não, é falta, posse de bola para Macaca. Carlos Henrique, o bate pesado, foram praticamente 4 minutos de pressão total do Novo Horizontino em CH. 2 detalhes importantes, a Ponte está espetando uma marcação forte de saída de bola, isso deixa espaços no meio campo. É isso que está acontecendo. E outra coisa, essa dupla demarcação sem a bola, Moisés e o Alisson, está perdida. Os jogadores do Novo Horizontino têm muita rotação, muita rotatividade. Isso está atrapalhando quem marca e quem faz cobertura na frente da zaga da Ponte. O início é perigoso. Se o Hélio não arrumar isso rapidamente, a Ponte vai ter problema ainda no primeiro tempo. Olha, o Fecim fez a falta, acabou segurando o jogador do Novo Horizontino e o árbitro foi lá, pediu calma para o Fecim. E o Fecim é um dos jogadores pendurados desse time titular da Macaca, são 4 no total. Kaique França, Matheus Silva, o Alisson e também Fecim. E o próximo jogo da Ponte é contra o Bahia. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos de Campinas e região pelo menor preço. Venha conferir, visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Acesse obrajá.com e saiba mais. A Ponte é pressionada, Kaique França tira a bola, Arthur não domina. Ela volta para o time do Novo Horizontino com Douglas Baggio pela direita, faz a finta, chega, toca na bola Fecim. A bola bate por último no jogador do Novo Horizontino e aí sai. Lateral para Macaca bater pela esquerda no campo defensivo. A Ponte que hoje não conta com o Amaral, que está suspenso. O Leonaldi, o volante, trata de um trauma no joelho direito e aguarda melhora clínica. Os exames não apontaram lesão ligamentar. Ele que saiu ainda no primeiro tempo no derby. O Fraga trata de lesão muscular na parte posterior da coxa e deve iniciar transição ainda esta semana. E como trouxemos a informação no Concentração, o Fábio Sanches, o zagueiro, sentiu dores musculares na coxa e, portanto, é a ausência na partida desta noite em Novo Horizonte. Falta para Macaca, Moisés Ribeiro cobra. Ele recua para o goleiro Kaique França, 7 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. Guilherme quem domina para Macaca, pé canhoto, levanta para o campo de ataque, a bola passou pelo Fecim.
rasga, tira de qualquer maneira, Valber, devolve a bola para o campo de ataque, 2 ponte-bretanos foram para a bola, Moisés Ribeiro tocou na bola, a bola sobrou para Douglas Baggio, atrás o passe do Ronaldo, passe errado, Elvis recuperou, meteu na ponta para Luca, o passe foi forte, a bola saiu. Lateral para o time do Novo Horizontino, fazer a cobrança pela direita no campo defensivo. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. Bola entrada para Lucas Frigério, aperta na marcação, Luca. Devolve na direita para Valber. Valber ajeita no primeiro terço do campo para o time de Novo Horizonte, que vem de derrota, perdeu na última rodada para o Ituano, jogando fora de casa. Acumula 5 jogos sem vencer como visitante, mas hoje é o mandante. Bola para o time do Novo Horizontino. Pelo meio, de primeira, Vinícius Leite. Abre para o capitão Paulinho. Paulinho parou, prendeu, olhou, pensou, girou, rolou por dentro para o paraguaio Ramon Martínez. Cabeça erguida, ele solta por dentro, pede a marcação Elvis. Ninguém encosta no Danielzinho, que livre, mete bom lançamento na direita. Vem para apoio William Lepo. Soltou no comando para Douglas Baggio. Guilherme na marcação, de cabeça cortou. Douglas Baggio protege, habilidoso, sai da ponta, vem para meia. Devolveu na direita para William Lepo. Atrás curtinho para Danielzinho. Para William Lepo. Boa bola, linha de fundo, preparou o cruzamento. Vem o Novo Horizontino pressionando a Macaca. Pela direita, fecha bem a porta Arthur. A bola voltou para Paulinho. Enfiou para Douglas Baggio na área. Bateu cruzado para a boca do gol. Tira Moisés Ribeiro. Entra e corta para a Macaca. Era sobra para Fecim. Fecim tenta a arrancada. Parou, prendeu, olhou, pensou. É forte a marcação do Novo Horizontino. Ainda ele trabalha a bola no campo defensivo, girou bonito e volta. Volta no vazio para Arthur. Arthur levanta a bola na zaga central para Matheus Silva, o gigante da Macaca. Pé direito abre para Igor Formiga, já tem a marcação do atacante do Novo Horizontino, Ronald. Tem Ronald e tem Ronaldo. O Ronald é o 11 e o Ronaldo é o 9. Centroavante conhecido, passou pelo Guarani. Inclusive, no primeiro turno, fez o gol da vitória do Novo Horizontino sobre o Macaco no Moisés Lucarelli. Já recupera o Novo Horizontino. Bola para Vinícius Leite. Recolheu, domínio, soltou pela bem direita para Danielzinho. Empurrou na ponta para Douglas Baggio. Tentou levar a marcação. Falta! Foi obstruído pelo Arthur. O árbitro parou, marcou. Tem falta o Novo Horizontino em Glegger. Foi falta do Arthur, né? Usou o braço ali, impedindo a passagem do atacante do Novo Horizontino. O Novo Horizontino está com a linha altíssima, né? Marcando, pressionando o time da Ponte. A Ponte tem que estar mais atenta na saída de bola. Você vê que agora há pouco aí o Guilherme sai da linha para fazer uma caça lá no meio de campo. O zagueiro não pode sair da linha. A Ponte tem que ficar organizada e posicionada. Senão vai, como disse o CH, vai ter problema no jogo. O meio de campo não consegue ficar com a bola, até porque agora não está mais povoado como antigamente, né? Então tem que estar atento. Tá com linha alta, tem que ser mais objetivo. Apertou, joga lá em cima. Falta perigosa no Horizontino. Vem bola na área da Macaca. 10 minutos, primeiro tempo, 0-0. Paulinho, pé canhoto, levantou para a boca do gol, desvio de cabeça no Valber. A bola fica viva, tira de qualquer maneira, Arthur. A Ponte com sérias dificuldades defensivas, o cruzamento. Camisa 4 do Novo Horizontino tocou de cabeça ali o quarto zagueiro Liger, mas claramente ele empurra o Igor Formiga. Se a bola entra, daria confusão. O gol seria revisado pelo VAR. Escanteio marcado, cruzamento para a boca do gol. Tira de cabeça Guilherme Souza. Rebote sobra para o time do Novo Horizontino com William Lepo. Para Douglas Baggio, meia direita. Levantou Lich, livre de cabeça, Liger no canto. É gol! É gol, 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 é gol! Do Novo Horizontino! Cruzamento que sai da direita, encontra livre o Liger. Na segunda trave ele nem teve trabalho, nem precisou subir. O ótimo cruzamento que sai da direita. O Liger sozinho, ninguém marca. O Matheus Silva no meio. O Igor Formiga não marcando absolutamente ninguém. E o Liger na saída do Kaique França. Mete pro fundo o gol de cabeça. Abrindo o placar em Novo Horizonte. 11 minutos, primeiro tempo tá registrado. Liger de cabeça. Novo Horizontino 1-0 para Macaca. Caçapa cantada. E o Novo Horizontino está na frente, Glegger. Zorzinho, detalhe do gol. É mais uma falha impressionante da defesa da Ponte, né? Tava por ali o Matheus, tava o Formiga, né? O Guilherme mais uma vez mal posicionado, né? Foi uma bola que foi alçada na área, houve o corte, né? E aí o retorno dessa bola tem que ser, a saída da defesa tem que ser organizada. A Ponte não se organiza, né? O Formiga parece que está perdido, parece que ele está lá em Marte, né? Impressionante.
numa cobrar. Agora há pouco você disse aí que o Liger foi para uma disputa de bola. Quem que estava marcando o Liger? Gente, nós estamos falando do zagueiro, o Formiga. Pô, zagueiro tem que marcar zagueiro. Seu Matheus olhando a bola, seu Guilherme mal posicionado, seu Formiga passeando no shopping, aí vai tomar o gol. A Ponte entrou totalmente desligada no jogo, né? Desde o começo, desde os 4 minutos que o Novo Horizontino está pressionando e mereceu o gol, viu, Bolis? 1-0 para o Novo Horizontino. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? A Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Carlos Henrique, o bate pesado, 12 minutos. A Ponte sofre o gol no comecinho, CH. Eu tentei chamar o amigo 2 vezes para alertar. Depois desse lance, Boris. Está impedido o Ronaldo. Pode prosseguir, CH. É o seguinte, um pouco antes de sair o gol, teve um lance, uma segunda bola de cabeça, onde o Moisés deu um encontrão com o Alisson. O posicionamento no meu campo está completamente equivocado. Esse Guilherme que entrou na zaga aí, ele está completamente perdido. A Ponte está pronta para tomar o segundo gol, tamanha a desarrumação defensiva. Colocou o terceiro zagueiro, o que a gente imagina? Que a coisa está organizada. Né? Que o lateral direito Formiga, que está mal no jogo, mal na recomposição, mal no posicionamento, sabe o que tem que fazer. Que o Guilherme, ao lado do Matheus, sabe o que vai fazer. Quer dizer, a Ponte não é nem sombra do time organizado que tinha no meu campo Amaral e Leonaldi. Ponte perdida, tomando de 1-0 e realmente cometendo erros, como o Gleger disse, que eu não me lembro de ter visto nesse Campeonato Brasileiro. Início péssimo da Ponte no jogo. Olha, eu aproveito para mandar um grande abraço para os amigos do Reis da Pizza. A Gabi, a Edmar, a Fernando, o João Carlos, que é o pizzaiolo, Felipe, o Felipe Cristiano, o Felipe Líbano e o Leandro Reis, o meu xará, que é o proprietário. Valeu, rapaziada. Uma pizza sensacional, hein, Gleger? Eu enchi a pança aqui, viu, cara? Que não, olha, impressionante. Show eu não de tenho bola, dúvida nenhuma que é a melhor pizza de Campinas. Recheadíssima. Reis da Pizza, parabéns. Muito obrigado pela moral aí. E o Gilberto Sufi agradece, hein? Show de bola. Gilberto Sufi vai fazer a festa hoje. É isso aí, valeu, rapaziada. Obrigado pelo carinho, pela audiência aqui conosco no futebol da Bandeirantes. Vem para o time do Novo Horizontino. Tentou arrancar do Ronald, tendo muito trabalho. Igor Formiga, os dois agora há pouco se estranharam. Igor Formiga tentou na dividida com Vinícius Leite. O último a tocar da bola foi o jogador do Novo Horizontino. E o Barça aproveita para falar alguma coisa para o Hélio dos Anjos. Não está funcionando o time da Macaca. Sabe o que ele falou, não? Alguma coisa de posicionamento. Que passa, professor? Que passa, professor? Que passa? Levanta a bola para o grande ataque, o time do Novo Horizontino, passe errado, a bola sobra de graça nas mãos do goleiro Kaique França. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 15 minutos e meio, o primeiro tempo. Você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, Brasileiro Série B, 26ª rodada em Novo Horizonte. Novo Horizontino 1-0 para Macaca, vem Novo Horizontino pela direita, o cruzamento, a bola desvia na zaga e vai embora. Pela linha de fundo, escanteio para o Novo Horizontino, seguindo Edu Pinheiro. Olha, já encerrado na Série B, Vila Nova 0, Sampaio Correia também 0. Um abraço para o Roberto Lima, lá em Santa Lúcia, no Paraná. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, todos juntos, ligados em uma só emoção, a emoção do futebol. A marca, o som, a credibilidade do grupo Bandeirantes de Comunicação. Escanteio para o Novo Horizontino, à esquerda do seu rádio. Antes de autorizar a cobrança, o árbitro chamando a atenção do Liger, quarto zagueiro que fez o gol do Novo Horizontino, e também o Moisés Ribeiro. Vem para a cobrança do escanteio, o Novo Horizontino, escanteio cobrado curto, domina o William Lepo pela meia direita, levantou para a boca do gol, tentou de cabeça o Valber, a bola ainda fica viva, Ronaldo ajeitou, sobrou o chute, no meio do caminho ela desvia em Arthur, vai saindo pela linha lateral, incrível, a zaga do Macaca bate cabeça, a bola ficou viva, todo mundo falando, todo mundo também falhando. Kaique França, olha o torcedor atrás do Kaique França, não acredita, a Ponte bate cabeça e quase sofreu o segundo gol. Tem lateral para fazer a cobrança o time do Novo Horizontino. 17 minutos de pressão do Novo Horizontino, que vence por 1-0, mas quer mais. Vem para a cobrança Paulinho. Força nos braços, ameaçou, refugou, mas o árbitro vai esperar.
Agora sim autorizou. O lance foi revisto. Autorizada a cobrança. Paulinho para Vinícius Leite. Para Paulinho, para Vinícius Leite. Pela meia esquerda, olhou para a área. Pé direito, levantou lá dentro. A bola passou por todo mundo. Foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta para Macaca. Qualquer saúde. O plano de saúde é importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse qualquersaude.com.br. Siga no Instagram. @qualquersaúde. A Ponte perde a bola. Ronaldo de frente para o gol. Girou, bateu em cima de Moisés Ribeiro. A sobra da bola, passe errado, tira Moisés Ribeiro de qualquer maneira. Golcare se escreve com G-O-C-A-R-E. Golcare. Luca pra Macaca, puxou pro pé direito, ele arrisca, bate pro gol em cima, o marcador foi bloqueado. Cara, mas não tô entendendo o que tá acontecendo com o time da Ponte, cara. O passe do Matheus Silva agora foi impressionante, cara. Pô, não é possível. Não é possível um atleta profissional num jogo dessa envergadura, né? Dá um passe que deu o Matheus Silva agora, cara. Ele deu a bola no pé do Ronaldo. A sorte é que o Moisés Ribeiro fez a leitura e foi ali e fez a cobertura. Quase o Novo Horizontino. Olha, e tô pra dizer o seguinte, hein? O Novo Horizontino tá merecendo o segundo gol. Porque o time da Ponte não tá querendo o jogo. Olha lá, olha o Novo Horizontino aí, bola. Vem de novo o Novo Horizontino, cortou lá atrás o Arthur. Ela volta o rebote para o time de Novo Horizonte. 1-0 para o Novo Horizontino, 18 minutos e meio. Valber pressionado por Luca. Tira de qualquer maneira, Matheus Silva ajeita para Guilherme. Guilherme abre lateralmente para Arthur. Arthur ajeita, domina no primeiro terço do campo. Olha para o lado, olha para o outro. Ficou difícil, voltou para Guilherme. Guilherme pressionado, deixou na fogueira para Arthur. Perdeu a bola e foi obrigado a fazer a falta o Arthur. Falta marcada, jogo parado. A Ponte segue errando, batendo cabeça. O Arthur faz a falta para cima do Douglas Baggio, que deita e rola pela direita. Falta para cima dele, o jogo está parado. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada, confira no WhatsApp 11, o código de área 964290680. Quase 20 minutos, primeiro tempo, 1-0 para o Novo Horizontino. Tem falta o time de Novo Horizonte para fazer a cobrança. Lá pela direita, Paulinho atravessa todo o campo, vem para a cobrança na falta, é perigo contra a meta alvinegra. Cruzamento para a boca do gol, subiu, tira o Matheus Silva. Era falta, rebote para Elvis, Matra coloca no terreno, empurrou para Moisés Ribeiro, tenta sair da Macaca com a bola no chão. Fecinho é quem domina, já tem a marcação, pressão dupla para cima dele. Dominou, girou, insistiu, fica preso, encurralado. Gira bem o herói do derby, ficou difícil, não tocou a bola e perdeu. Recupera Douglas Baggio, soltou no corredor para William Lepo, vem embora o time do Novo Horizontino, chega bem Guilherme, recupera para Macaca, soltou para Moisés Ribeiro, pé direito, lançou no comando para Luca, tira lá atrás de cabeça ligeira, o autor do gol, completa Danielzinho, a bola volta para Moisés Ribeiro, falta, chega atrasado, Douglas Baggio acaba atropelando Moisés Ribeiro, o jogo está parado em Novo Horizonte, na altura da faixa central do gramado, falta já cobrada, o Alisson para Moisés Ribeiro, volta para Moisés Ribeiro, para o Alisson, atrás para Guilherme, Guilherme pressionado por Ronaldo, recua para o goleiro Kaique França. Você pelo YouTube, deixe o seu like. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Likes, muitos likes, e se inscreva no canal. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Guilherme levanta para o campo de ataque, rebate de cabeça lá atrás, Valber. Volta para Guilherme, tira mal. Dá de graça para Vinícius Leite. Recolheu, dominou no corredor para Danielzinho. De frente para o gol, girou, bateu a bola, desvia em Guilherme, vai embora. Linha de fundo é escanteio para o Novo Horizontino bater. Diga aí, Cleber. Pressiona o Novo Horizontino, é melhor no jogo, né? Tem maior posse de bola, 60-40. O Novo Horizontino está dominando a Ponte. A Ponte não consegue evoluir, né? Você vê que o Lucas Frigeri, o goleiro do Novo Horizontino, é um mero espectador. Não pegou na bola, a defesa do Novo Horizontino adiantada, a linha do Novo Horizontino adiantada, pressionando a Ponte, que não tem qualidade. Perde o meio de campo, perde a defesa e as laterais. Cruzamento para a boca do gol, ligeiro, tentou de cabeça, ele subiu, tocou a bola, saiu, foi embora. À esquerda, tiro de meta para Kaique França. Ligados no futebol da Bandeirantes, alô meu amigo João Paulo Formaggio lá da Garamaggio. Tá dizendo que a Ponte não entrou em campo ainda no jogo, é verdade, concordo com você. Bruno Alves, tá ligado, tá lá com o Tiagão. Olha a foto aqui, o Tiagão lá no food truck da patroa, rapaz. Grande Tiagão. Fazendo aquele sanduba espetacular. Sabe quem tá ligado aqui também, mandando um
abraço pra você. Quem? Ele, Buzina. Buzina! Grande Buzina. Tá sempre mandando um ligado. abraço Buzina pra é você. fera Valeu, demais. Buzina. Vem para o programa de ataque, Macaca. Luca abriu na canhota para Arthur, da marginal do gramado, tentou levantamento, a bola bateu no braço. Bateu no braço do William Lepo, sinaliza o árbitro Caio Max Vieira. O jogo está parado, tem falta, a Ponte para bater. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o timaço de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação. 3342-7000. 3342-7000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes. Porque sorrir é tudo. Antes de autorizar a cobrança, o árbitro está chamando a atenção dos integrantes do banco de reservas do time do Novo Horizontino, em especial do técnico Rafael Guanais. Eles estavam reclamando, não sei do que, porque a falta foi claríssima lá do outro lado. Falta aqui o Elvis, vai fazer a cobrança para o Macaca. Na bola parada, a Ponte busca o gol de empate. Capricha aqui da Elvis, vai jogar lá dentro, metade do primeiro tempo já foi. Placar de 1-0 para o Novo Horizontino, vai lá o árbitro e confere a bola. Está no local correto, agora pede para que o Douglas Baggio dê meio passo para trás. E agora sim vai autorizar a cobrança. Elvis vem para a bola. Autorizado, o pé direito levantou para a boca do gol. Toque de cabeça para trás. É escanteio. Ronaldo tocou de cabeça para trás. A bola foi embora. Linha de fundo. O primeiro escanteio para a Ponte bater em Glecker. Tá chegando a Ponte aí. Bola parada, né? Bola parada com o Elvis. Cobrança é sempre muito perigosa. Vem escanteio, vem bola para a área do Novo Horizontino. Elvis vem para a cobrança, o Maestro levantou para a boca do gol na segunda trave, Luca de cabeça, pegou, largou o goleiro, a bola entrou, não entrou, o Atru não correu, Bandeira também não, e o goleiro defendeu! Lucas Frigeri, incrível! Elvis levantou, a zaga não tirou, Luca tocou de cabeça, o goleiro fez uma defesa incrível! O zagueiro do Novo Horizontino tocou na bola, indecisão se a bola entrou, não entrou, explodiu no rosto do goleiro, ele segurou a bola! Por muito pouco a Macaca não empata o jogo, incrível o lance, Gleger! Mas o Barça dormiu no lance, né? Porque o Lucas Frigeri, na testada do Luca, ele erra, né? O movimento, quase coloca a bola para dentro, aí acho que foi o Liger que estava ali, né? Que salva em cima da linha, e o Barça ficou só olhando. Se ele dá um carrinho ali, olha, se ele dá um carrinho, ele faz o gol. E aí o Lucas Frigeri, a bola voltou para ele. Foi o Douglas Baggio quem tirou. Douglas Baggio. E a bola explodiu na cara do goleiro. Agora está sendo checado para ver se a bola entrou ou não. Eu fiquei na dúvida, eu acho que não entrou. Muito bem, lance sendo checado, não entrou. Com a revisão do VAR, o árbitro sinaliza que a bola não entrou. Lembrando que, diferentemente da Copa do Mundo, por exemplo, a bola não tem o chip, né? Ela tendo o chip, evidentemente, quando ela entra, vibra a comunicação ali no braço do árbitro, sinalizando, ele é avisado se a bola entrou ou não entrou. Segue o jogo, o placar de 1-0 para o time do Novo Horizontino. 1-0, a Ponte criou uma grande oportunidade, quase empatou. Vem para o Macaca com o Luca, na entrada da grande área, soltou na ponta para a Bárcia. De primeira tentou atrás para Elvis, passe errado. Entra em quarta, tira o time do Novo Horizontino. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br. Em um clique, você tem vários serviços sem sair de casa. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. 25 o primeiro tempo, quase a Ponte Preta empatou em CH. O Edu Pinheiro, você tá me ouvindo, né, Edu? Tá me ouvindo, Edu? Sim, exatamente. Pois não, pois não. O meu comentário é só um. Bárcia. O jogo tá parado, falta em cima do Alisson na junção do arrisca lateral com a risca no meio campo aqui para a direita. Caído o meia da Macaca, meia barra volante. Hoje é mais volante, né, Glecker? Então, mas o que não... Eu concordo plenamente com o CH, tá? O que não dá pra entender, né, cara? Tudo bem, escolheu o Bárcia pra jogar de começo, né? Mas, poxa vida, o Nicolas entrou bem no derby, né, cara? O Nicolas entrou bem, é um jogador de velocidade. Pra mim, muito característica totalmente diferente do Bárcia, que fecha ali, recompõe, mas tecnicamente muito abaixo, né? Jogador que está ainda fora de sintonia com o time da Ponte. Então por que não? Porque já quer mudar o esquema, como fez no derby, ele mudou o esquema, colocou o Nicolas lá, a Ponte evoluiu. Aí vai tentar arriscar, né, Bola? Vai arriscar mudar o esquema. Então a Ponte está pagando o preço. Até o momento, nós estamos com 26:30 do primeiro tempo. A Ponte nem não entrou em campo ainda. A Ponte só vê o Novo Horizontino jogar.
Olha o Novo Horizontino. Tem de novo, Matheus Silva não corta, a bola sobra para Ronaldo. Ronaldo ajeita, domina, Guilherme chega na marcação, tenta roubar, belisca, mas não consegue, bola atrás. Quem domina para o time do Novo Horizontino é o Ramon Martinez. Soltou pela meia para Danielzinho, Danielzinho veio o apoio, encostou, pediu, recebeu William Lepo para Douglas Baggio, ele girou, tentou o passe, Guilherme faz o corte, bola por dentro para Elvis. Elvis vê a corrida do Luca, prefere segurar, cadenciar, desacelerou, meteu boa bola na direita para apoio de Igor Formiga. Vem bola Macaca, faz boa finta pela direita. Outra boa finta, Igor Formiga enfiou no comando para Bárcia. Entre quarta Liger, tira para o Novo Horizontino que sai jogando aqui atrás. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Falta cometida pelo Alisson para cima do jogador do Novo Horizontino. O time do Novo Horizontino pede cartão. O árbitro pediu até para o Alisson sair dali. Ele tá com o cartão na mão, vai dar pro Bárcia. Não entendi, né? Cartão amarelo para Leandro Bárcia. Tá tão mal no jogo que até o juiz que até confundiu, porque quem vai no lance ali... mas ele deu no primeiro. No primeiro lance. O Alisson fez certo. A falta, mas a primeira falta foi do Bárcia. Merecido o cartão. Agora nós tivemos a imagem aqui, merecido o cartão. E... se é que existe, menos mal, né? Porque se ele tivesse marcado a falta do Alisson, fatalmente mostraria cartão pro Alisson, ele está pendurado. Exatamente. Então... Mas olha, vou dizer uma coisa, hein? Mais uma vez, repito. O uruguaio aí tá completamente fora do jogo, né? Escolha equivocada do professor Hélio, que vai ter que arrumar esse time. 28, Novo Horizontino é muito melhor no jogo, cria as melhores oportunidades. Todas as vezes que chega é perigoso, né? E a ponta tá cheia de problemas. Tá cheia de problemas de recomposição pelos lados, seu Formiga marcando mal, meio de campo atrapalhado. Né? O próprio Alisson, né, que, poxa vida, sempre elogiado por nós, ele tá meio perdidão ali. Ele não sabe se ele sai para marcar, ele não sabe se ele usa corredor, se ele vem na recomposição. O Moisés também, o Elvis, que é sempre muito participativo, sumido do jogo. A Ponte está com muitos problemas, Boris. Placar de 1-0 para o Novo Horizontino. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like e se inscreva no canal. A Macaca tenta vir para o campo de ataque no meio campo de cabeça ligeiro. O autor do gol coloca a bola para fora, cedendo o lateral para Macaca fazer a cobrança. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. São 3 lojas em Campinas e nova loja na Avenida das Amoreiras 4079. Entregas em Campinas e região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Pro ataque, o time do Novo Horizontino, bola enfiada para Ramon Martins, muito forte, saiu do gol, Kaique França para fazer a defesa. Quase 30 minutos, primeiro tempo, 1-0 pro Novo Horizontino, que vem de novo para o campo de ataque. Douglas Baggio tentou passe para Ronaldo, a bola bateu nas nádegas de Ronaldo. Facilitou o corte do Guilherme, que colocou a bola para fora. Lateral para o Novo Horizontino fazer a cobrança. Chegamos a 30 deste primeiro tempo. Qualquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @GolCareSaúde. Tenta Macaca, rasga lá atrás, Valber. Matheus Silva de cabeça, ganha do pequenininho Vinícius Leite. Luca vai pegar de cabeça, Liger tocou na bola, voltou no peito de Elvis. Ele mata no peito, coloca no terreno, desarmado. Na bola, segundo o árbitro, não. Em princípio, o árbitro não marcou a falta, não. O Bandeira deve ter falado que foi falta, o árbitro apontou. O árbitro que vem tendo bastante trabalho com os integrantes do banco de reservas do Novo Horizontino. Há pouco, inclusive, ele mostrou um cartão amarelo ali para um integrante do banco. Tem falta, Macaca, para fazer a cobrança. Está subindo o Alisson, na esquerda ele tem o Arthur. Elvis tem a 62 estampada na camisa, vem para a cobrança na falta. Luca está pedindo a chegada dos companheiros, o goleiro Lucas Frigeri, que até agora trabalhou apenas naquele desvio de cabeça do Luca. Está ali sinalizando na marcação da sua defesa. Vem para a cobrança Elvis. Pé direito na bola, atenção. Levantou para a boca do gol para Guilherme de cabeça. Ele subiu, tocou a bola, foi embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta para o Novo Horizontino, Glecker. O jogo da Ponte é esse, né? Bola parada. A Ponte não consegue evoluir. Jogadas de ataque, o Luca está desesperado ali, chamando, tentando organizar. Né? A Ponte, você vê o Bárcia completamente fora do jogo. O próprio Fecim, né, que foi o homem do jogo lá no derby, né, campineiro,
tá mal na partida também. Eu acredito que é pelo esquema, tá? O esquema tático da Ponte totalmente equivocado. As linhas distantes, o time deixando muito espaço, né? Não é um time agrupado. A Ponte muito diferente daquilo tudo que nós vimos até então, né? Porque nos últimos jogos da Ponte era um time organizado, um time que propunha o jogo, que sabia o que queria dentro da partida. Hoje não. Hoje o time é assustado, né? Desorganizado e com muitos problemas. Bom, cartão amarelo para o Valber. Por retardar o início da partida, o zagueiro do Novo Horizontino foi amarelado pelo árbitro Caio Max Vieira, do Rio Grande do Norte. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada. Confira no WhatsApp 11 o código de área 964290680. A Ponte pressiona a saída, recuperou a posse de bola, errou o time do Novo Horizontino. O Alisson pela meia direita para Igor Formiga. Empurra por dentro para Elvis. Elvis levanta para o Alisson, de cabeça atrás para Igor Formiga. Marcação do time do Novo Horizontino, ele é obrigado a voltar. Volta na faixa central do gramado para Matheus Silva, que empurra do outro lado para Guilherme. Guilherme ajeita, domina para Macaco, ultrapassa a linha demarcatória por dentro para Moisés Ribeiro. Devolveu para Guilherme, todinha no campo de ataque. A Ponte, boa bola para Fecim. Fecim não conseguiu domínio no primeiro lance, insistiu e perdeu. Recupera o Novo Horizontino, foi atrás da bola Fecim. O Alisson também briga. Ronaldo protege, deixou atrás para Danielzinho. Danielzinho ajeita, domina para o William Lepo. Faz boa finta para cima de Luca. Volta a bola para o goleiro Lucas Frigeri. 33, primeiro tempo. Você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Matheus Silva devolve de cabeça pela meia para o Alisson. O Alisson tentou, dividiu, caiu. O árbitro mandou seguir. Aponta a bola o árbitro. O lance segue, bola para o time do Novo Horizontino. A tabela 1-2 para cima do Arthur. Não tá mais comigo. Bola do William Lepo. Na ponta, vem cruzamento para a boca do gol. Chega Moisés Ribeiro para fazer o corte. Bloqueia, colocando a bola para fora, cedendo o lateral para o Novo Horizontino. Sanasa Campinas. Há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br e em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Vem o Novo Horizontino, cruzamento. O Ronaldo entrou, tocou e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Do Novo Horizontino. Ronaldo tem a 9 estampada na camisa. Numa finta espetacular de Douglas Baixo pela direita. Ao dominar de letra, ele já se livrou do Arthur, cruzou lá dentro. Kaique França não tirou. No carrinho, o Ronaldo fechou, a bola bateu no braço do Ronaldo. O árbitro, em princípio, não marcou a falta e ainda no carrinho, ele meteu pro fundo do gol de solo. O árbitro está anulando o gol. Anulado o gol do Novo Horizontino. Tá dando impedimento, hein? Eu acho que foi o impedimento, não. Acho que ele deve ter dado o toque. Toque de mão, exatamente. Toque no braço do Ronaldo. Foi a leitura que eu fiz na narração. Exatamente. E fez correto o árbitro. Tem o VAR. O VAR serve exatamente para isso. Ao dar o carrinho na bola, após o Kaique França não ter cortado a trajetória da bola, a bola realmente bateu no braço do Ronaldo. E aí, consequentemente, ele também acabou se beneficiando do lance. Foi bem você, hein, Bolis? Obrigado. Fez a leitura, muito bem. Muito bem, mas a falha de marcação do time da Ponte é impressionante. Aí, ó, o Kaique França tocou na bola, tocou no braço, bateu no Ronaldo e sobrou bem anulado, bem anulado. Agora, o seu Matheus Silva, né? Nessa até o Kaique França, cara, falha no lance ali. A Ponte tá irreconhecível. Vem bola de novo o time do Novo Horizontino, 35,5, segue 1-0 para o Novo Horizontino. Vinícius Leite com o pé direito, levanta a bola para o campo de ataque, Arthur tira. O Arthur que levou uma finta espetacular do Douglas Baggio. Vem de novo o Novo Horizontino, forçando pela direita. Domina Danielzinho, Danielzinho para Vinícius, para o William Lepo. Recolheu, dominou, parou para Danielzinho. Bola curta, chegou o Luca na marcação, tentou roubar. O William Lepo faz boa finta para cima do Fecim. Carrega a bola pela direita, soltou no corredor para Danielzinho. Chega rasgando o Alisson, coloca a bola para fora. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto e o comando mais uma vez será dele.
Claro, com aquela categoria de sempre, oferecimento Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Qualquer saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online, sem burocracia. Acesse golcare.com.br, golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @golcaresaúde. Aeropisos, mega inauguração da loja, da nova loja, na Avenida das Amoreiras, 4079, no Vila Rica. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduza a conta de luz com energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 3342 7000. Tenta Macaca com o Alisson, ele briga na faixa central do gramado, volta para Matheus Silva. Abre pela direita para Igor Formiga, 1-0 para o Novo Horizontino. Leandro Márcia domina mal, já perdeu a bola. Leandro Márcia, hermano, vacilou, dançou. Tem que entrar ligado, tá dormindo, perdeu a bola e ainda fez a falta, o jogo está parado. O juizão quebrou o galho dele, né? Porque poderia tomar o vermelho aí, porque ele já tem amarelo, né? Ele perde uma bola infantilmente. O uruguaio, o seu Bárcia, né? Tem um contra-ataque do Novo Horizontino, ele faz a falta, olha aí, ó. Olha aí a falta, ó, por trás, ó. Quebrou o galho do Bárcia, viu? Poderia ter sido expulso o uruguaio. Tá muito mal no jogo. Se eu sou ele, eu tiro agora. 38. Você falou, olha aí, mas para quem não está vendo o jogo, só ouvindo, descreva pro ouvinte aí, Gleger. Fez uma falta por trás. Ele perdeu a bola, né, infantilmente. No contra-ataque ele vai e mata a jogada. Foi uma falta em cima do número 7. O Douglas Baggio. Douglas Baggio. Tá dando trabalho, hein? Tá dando trabalho. Então, quer dizer, tá muito mal no jogo uruguaio. Muito obrigado. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic e agende a sua consulta de avaliação. 33427000 Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Já o CH vai falar, aqui o Guilherme faz a falta, leva vantagem o time do Novo Horizontino, bola enfiada no comando para ninguém. Sobra de graça aqui atrás para Kaique França. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Estamos caminhando para o final do primeiro tempo, 1-0, Novo Horizontino está vencendo o CH. Alguém precisa avisar o Hélio dos Anjos que não é proibido substituir no primeiro tempo. E ele tem um golpe de sorte, ele deveria estar perdendo o jogo por no mínimo 2-0. E a sorte está luzindo para a Ponte Preta. Mas que conversa é essa, Carlos Henrique? Está perdendo o jogo, está falando que a Ponte está com sorte? Porque a Ponte está jogando tão mal, mas tão mal, que merecia estar perdendo de no mínimo 2-0. A Ponte não combate, a Ponte não se esforça. Tem jogador dando trotinho. E esse Bárcia, Boles, esse Bárcia é uma piada. Tem escanteio, a Macaca para fazer a cobrança. Elvis vem para a bola. Finalzinho do primeiro tempo, placar de 1-0. Partiu para a bola, levantou o Alisson de cabeça na primeira trave para fora. Na sua característica de antecipação na primeira trave, reclama que foi empurrado. Está dizendo ali para o Elvis, foi empurrado. Vendo o lance, o Alisson chega, ganha, mas não foi empurrado. Convenhamos, né, Gleger? Ele errou a cabeçada, né? A bola pegou no ombro dele ali, acabou saindo. Não foi absolutamente nada. Tiro de meta para o goleiro Lucas Frigeri. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 40 minutos e meio, primeiro tempo. Brasileiro da Série B, 26ª rodada em Novo Horizonte, segue 1 para o Novo Horizontino, 0 para o Macaca, vem para o Novo Horizontino, Danielzinho livre pela direita, atenção, calculou, executou, cruzou por baixo, tira, Guilherme Souza, coloca a bola para fora, lateral para o Novo Horizontino, seguindo Edu Zaço Pinheiro. Encerrado em Vila Nova e Sampaio Correia, 0-0 no Marco de Valinhos, o João Júnior de Pocinhos do Rio Verde e de Vinhedo Furlan.
Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, vai lá, deixe o seu like, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já já o intervalo Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. Atacado Obra Já tem tudo que sua obra precisa, pelo menor preço e maior estoque de Campinas e região. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva 1301. Acesse obrajá.com e saiba mais. Amanhã, meio-dia, na tela da Band, os donos da bola. Carlos Batista comanda toda a sua equipe de comentaristas. Ainda com os quadros, o personagem do dia, o Na Lata, e os melhores momentos até aqui. De 1 para o Novo Horizontino, 0 para Ponte Preta. Além da enquete, sucesso absoluto. O Na Lata amanhã tem, hein, Glaguer? E tem o Quem Será também, né? Quem será? Exatamente. Quem será o personagem do dia? É isso. Amanhã na tela da Band, meio-dia, os donos da bola. Apresentação de Carlos Batista. Sanasa Campinas, há 48 anos. Uma empresa que respeita o meio ambiente. E você acesse sanasa.com.br. Em um clique, você tem vários serviços sem sair de casa. Tira lá atrás, tira mal, Novo Horizontino, a Ponte recupera, Elvis domina mal. Um bom passe do Alisson, que foi atrás e recuperou para Macaca, carrega a bola, o Alisson dominou, tá na área, insistiu, mas fez a falta. Segundo o árbitro, ele puxou o seu adversário e puxar não pode, né, Gleger? Foi falta, mas o Alisson, pra mim, é o jogador que mais está empenhado aí no time, tá mais ligado no jogo. Ele corre, ele marca, ele luta, ele tenta fazer a transição, tá jogando sozinho o Alisson. Tá marcando no meio de campo, tá correndo para todo mundo. Se tivesse aí a Ponte mais 3 jogadores como o Alisson, estaria melhor no jogo. O problema é que tá todo mundo dormindo. Olha a Moisés Ribeiro foi bem, recuperou, deixou para Fecim pela meia direita, recolheu, dominou, tá sumido no jogo, tenta, balança, gira para lá, para cá e toca mal. Fecim passe errado, horroroso o passe do Fecim. E com isso dá liberdade pro contra-ataque do time do Novo Horizontino. Douglas Pátio lançado na direita, pedalou, girou, bateu fraquinho. Kaique França, sem trabalho algum para fazer a defesa. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. 43, finalzinho no primeiro tempo, 1-0 para o Novo Horizontino. A Ponte está perdendo em Novo Horizonte. Bola para o Matheus Silva, de primeiro zagueiro, levanta a brigada de ataque. Bárcia tentou desvio de cabeça, não acha nada. Eu acho que é escanteio, hein? O Bárcia deve ter tocado na bola. Porque quando o Matheus Silva toca, ela desvia no jogador do Novo Horizontino. É, mas o Bárcia ajudou demais, né? Ele botou ele, conseguiu jogar a bola para fora. Tiro de meta Novo Horizontino. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @golcaresaúde. Você ouviu há pouco o quinto sinal, eu confirmo agora em Campinas, são 22 horas 15 minutos desta quinta-feira, dia 25 de agosto. Vem para o programa de ataque o time do Novo Horizontino. Ronaldo enfiou na ponta para Vinícius Leite, recolheu, dominou, devolveu na ponta para Ronaldo. Marcação de Guilherme Souza, já estava impedido o atacante do Novo Horizontino. É bola para Macaca no campo defensivo. Atenção, reduza a sua conta de luz em até 95% com energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita pelo WhatsApp 19 995 96 1768 19 995 96 1768. Tentava a Ponte, bola no comando, chegou Paulinho, de cabeça, recuando para o goleiro Lucas Frigeri. Não tem pressa no campo defensivo, diga lá, Cleguer. Não, rapidinho, eu queria que o CH falasse aí, viu, CH? O marketing que foi feito aí do Bárcia na chegada dele. O futebol é igual, CH? É um astro da NBA, né? É um cara, um astro interplanetário. Até agora, o que eu vi hoje, o que eu vi nesse primeiro tempo, o técnico Hélio dos Anjos tinha que tirar esse rapaz com 30 do primeiro tempo. Ele e o Fecim. O Fecim tá achando que é o mestre de cá. Essa última jogada que o Fecim tentou dar uma letra, eu, se sou o treinador, eu arranco ele na hora. A Ponte está brincando de jogar futebol. A Ponte não está competindo. Além de estar mal posicionada, o meio-campo do Novo Horizontino está tomando conta do jogo, tem alguns jogadores que estão dando de trotinho. O negócio não é esse, o treinador tem que fazer alguma coisa. Então, esquema tático é importante, tudo isso faz parte do jogo, mas precisa ter atitude, precisa honrar a camisa. Tem cara aí que está dentro do campo que está achando que é Pelé. Então, eu acho que vai sobrar uma bronca grande no vestiário.
porque a Ponte não joga o que ela jogou no primeiro tempo. E vou repetir, o que o seu Barça e o Fecim fizeram no primeiro tempo, eu sacaria com 30 no primeiro tempo. Vamos até 48, olha o cruzamento para a área do Novo Horizontino na cobrança do Igor Formiga de lateral, afasta a defesa de qualquer maneira, sobra aqui pelo meio para Guilherme Souza, dominou, patinou e tirou, levantou a bola para o campo de ataque para Arthur, de cabeça afasta lá atrás William Lepo, volta para Arthur, tentou de cabeça, bola curta, Douglas Baggio chega primeiro, aplica um chapéu para cima do Elvis, tentou levantar a bola, o Arthur chega atrasado e comete a falta. Falta do Arthur e vai receber cartão merecido, hein, Cleger? Merecido o cartão. Esse William, como é que ele chama? William? Esse, na verdade, é o Douglas Baggio, né? Eu né? cantei errado o nome dele. Douglas Baggio, mas o que tá jogando esse rapaz é impressionante, hein? E o Arthur, nessa daí, teve que fazer a falta. E o árbitro fez lá, você viu ou não? 1, 2, 3, essa já é a terceira. Amarelado o Arthur. Já anotou aí ou não? Já, Beleza. E assim como eu havia anotado no Barça, né? Que havia recebido o cartão amarelo os jogadores da Macaca e o Valber, zagueiro do Novo Horizontino, também foi amarelado pelo árbitro. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? A Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e região, siga no Instagram, @Aeropisos. Finalzinho do primeiro tempo, já o intervalo. Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro, 1-0 para o Novo Horizontino, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte tenta com Elvis para Luca, Elvis de primeira, abrindo a ponta para Arthur, aí dominou na canela, entra e tira de qualquer maneira, Valber dando um bico na bola, cedendo o lateral para Macaca para fazer a cobrança, ainda dá tempo, quem sabe no finalzinho do primeiro tempo, a Ponte busca o gol de empate, a Macacada está reunida acompanhando o futebol da Bandeirantes, está torcendo para Macaca no finalzinho. Bola para Matheus Silva, ajeita, domina a bola no chão para Igor Formiga, domina mal, a bola passa por ele, sobrou aqui na ponta, protegeu o Ronald, ela foi embora pela linha lateral, a Ponte desperdiça uma última oportunidade de ataque, porque nesse momento não há tempo para mais nada, apita o árbitro, termina o primeiro tempo em Novo Horizonte. Olha, a Ponte no início fez vários jogos ruins, mas esse entra para a galeria dos piores primeiros tempos da Ponte neste Campeonato Brasileiro da Série B. 1 para o Novo Horizontino, 0 para Macaca, a bola parou de rolar em Novo Horizonte, Edu Pinheiro. Olha, esse último lance do Formiga retrata bem o que foi a Ponte nesse primeiro tempo, viu? Olha, a Macaca joga com Kaique França, Formiga, Matheus Silva, Guilherme Souza, zagueiro que veio do 15 de Piracicaba, e Arthur, Moisés Ribeiro, Alisson e Elvis, Fecim, o uruguaio Leandro Barça e o Luca. A Ponte não tem o Amaral suspenso, não tem o Leonaldi, problema no joelho direito, não tem o Fábio Sanches, dores musculares, zagueirão da Ponte fazendo muita falta. Olha, Leandro Barça foi amarelado e o Arthur também da Ponte, tá? E o Valber, ex-Guarani do Novo Horizontino. No banco, a Ponte tem Luan, Norberto, Thiago Oliveira, o Thiagão, Bernardo, Nicolas, Richelli, Cássio Gabriel, Jean Carlos, da Silva e Chaporã, Luiz Felipe e Bruno Alves, um atacante que veio do Remo e que ainda não estreou. Gol marcado a 10 minutos do Líger. Queremos ouvir o Zorzinho. Novo Horizontino 1, Ponte 0. Olha, Edu, bom, a Ponte não entrou em campo, né? Com exceção do Alisson ali, que corre, se dedica, vai, marca, joga, tenta pelo menos, né? É o único jogador dedicado que está concentrado no jogo. O time está totalmente descoordenado, desorganizado. Eu voltaria já tiraria o Barça, nem esperaria ele no vestiário. Ele chegou ali, já avisa ele, amigão, já vai pro banho que tá tudo certo. E eu colocaria o Richelli. Por quê? Ô, louco, Gleg, mas você vai tirar um atacante e vai colocar um volante? Sim. A Ponte não tem meio de campo. A Ponte acostumou a jogar com os três volantes e o Elvis de meia, que está acostumada, não adianta. A desorganização é tanta que essa pressão do Novo Horizontino, essas oportunidades criadas pelo Novo Horizontino, é porque a Ponte não tem um meio de campo. A Ponte não consegue ficar com a bola. Ou é uma ligação direta, ou é uma bola parada, né? Não tem articulação, não tem triangulação. Acabou a criação do time da Ponte. Poxa vida, mas o Elvis está em campo. Claro que ele está em campo, só que ele tá no meio de uma malha de marcação que ele não consegue. A hora que ele sai para receber, ou ele está aqui atrás, né? Ou ele está aberto lá na linha lateral, que ele tenta buscar o espaço, mas não consegue, não tem espaço para jogar. Então tem que povoar um pouco mais o meio de campo, tem que ficar um pouco mais com a bola,
certo? E aí pode ter uma alternativa de tirar o Fecim, que eu concordo 100% com o CH, que está muito mal no jogo, e aí você coloca o Nicolas, para ter um pouco mais de velocidade, para ter um jogador um pouco mais aguerrido, um jogador mais empenhado com o jogo. E olha, e o que vai prevalecer nesse momento é a dura que o professor Hélio vai dar no vestiário. Porque o time, Edu, tá dormindo. O time da Ponte não entrou pro primeiro tempo. É só olhar o gol que a Ponte tomou. Não, uma bola de linha de fundo, viajada, ninguém marcando. Pegou o Líger sozinho. Sozinho. Ele escolheu o canto, olhou o Kaique França, mandou um WhatsApp e botou a bola na rede. Então a Ponte está realmente fora do jogo. Precisa de organização. Primeiro uma dura, né? Depois o Hélio organizar, e eu repito, eu tiraria o Bárcia, que nem entrou em campo, foi uma piada nesse primeiro tempo, e colocaria o Richelli para ver se a Ponte consegue pelo menos ficar um pouco mais com a bola e tentar pelo menos articular uma jogada ou outra e não ficar dependendo só da bola parada do Elvis, Edu. Olha, é o seguinte, a coisa começou quente, com 1 minuto e 30, uma grande defesa do Kaique França, Ronald pegou de 100 puro, né, Formiga cochilou na marcação, 10 minutos, a coisa estava preta, hein? Gol do Horizontino, 1-0, gol do Líger, cruzamento, toda a zaga descabelada. O Matheus Silva, 17 minutos, foi sair jogando, deu de presente e o Ronaldo não aproveitou. A 23 minutos, o incrível gol que a Ponte perdeu, escanteio do Elvis, Luca de cabeça, goleiro defende, dá rebote, o zagueiro se atrapalha, devolve pro goleiro. E no meio do caminho, o Bárcia dormiu, poderia ter empurrado. A 33, gol anulado no Horizontino, gol do Ronaldo. Esse Ronaldo sempre marca, né, contra a Ponte, mas foi mão dele, colocou realmente a mão, tocou na mão na bola. O Arthur levou um drible sensacional do Douglas Bausch lá embaixo, mas foi anulado. 37, Bárcia poderia ter sido expulso, hein? Já tinha amarelo, pegou 11 por trás. E a 47, Formiga foi dominar, o juizão falou, não tá legal, deixa eu terminar. No intervalo vocês conhecem. Alô, Dadá de Barão, salve meu cara Edu, estou ligado, acho que a macaquinha vai melhorar, a coisa tá ruim, seu Edu. Segura, professor Dadá de Barão. Boa noite a todos da Bandeirantes. É o Reinaldo Martins, Monte Azul Paulista, terra de Vadão, hein? Muito obrigado, Reinaldo Martins, pelo carinho, viu? O Hélio dos Anjos está assistindo qual jogo? Entrou tudo errado, final 18-87. O Wilson de Marzo não se manifestou aqui, hein? Vai que pro Wilson de Marzo não fala nada. Olha, Vila Nova e Sampaio Correia foi 0-0 aqui, intervalo. Novo Horizontino 1.0, já o CH vai opinar. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Furadeira de impacto GSB 550 watts com 14 acessórios, 127 ou 220 volts Bosch por apenas R$ 329,90. E aproveite o frete grátis nas compras acima de R$ 1.500. Consulte condições na loja. Venha já para o Atacado da Construção Obra Já. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Mês de aniversário Rocha Autopeças. Diversos itens com descontos especiais e pagamento facilitado. Aproveite! Rocha Autopeças 30 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Visite www.rochaautopeças.com.br. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo.
A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 96429 0680. Futebol é com a Bandeirantes, vai, lá. Futebol é do Pinheiro. Olha, o casal Paulo e Rita Maluca, mandou um abraço pro Dadá de Barão, não acredita que tá acontecendo. Vamos ouvir aqui, 1 minuto e 30. Olha a defesa que fez o Kaique França. Fez o passe para Danielzinho, a tabela de novo, a trama ofensiva. Vem Novo Horizontino, cruzamento para boca de gol de primeiro toque. Defendeu Kaique França. Uma defesa espetacular do goleiro. No cruzamento que sai da direita, Igor Formiga vacila, fica olhando pra bola e deixar livre o Ronald, que de primeira o Batata de Rio Preto tá lá no estádio, tá em Novo Horizonte, mandou a foto aqui de sua família. Não tô acreditando, Edu, aqui no estádio não tem milho, a coisa tá feia, que ele fica sempre na casa dele, a jurada do milho, sofrendo. Boa noite, Edu. Substituindo gente, hein? Sai Formiga, entra Norberto, sai Barça, entra Richelli, pra liberar o Alisson, sai Fecim, entra Nicolas, é o Giovanni de Hortolândia. Olha o lance 3 aí, 23 minutos, já estava 1-0. O incrível gol que a Ponte perdeu, a única chance da Macaca. Elvis vem pra cobrança, o Maestro levantou pra boca do gol na segunda trave, Luca de cabeça, pegou, largou o goleiro, a bola entrou, não entrou, o Atru não correu, Bandeira também não, e o goleiro defendeu! Lucas Frigeri, incrível! Elvis levantou, a zaga não tirou, Luca tocou de cabeça, o goleiro fez uma defesa incrível! O zagueiro do Novo Horizontino tocou na bola, indecisão se a bola entrou, não entrou, explodiu no rosto do goleiro, ele segurou a bola! Alô, Wilson, um abraço aí, tem que trocar todo mundo, e tá bravo aqui também o Wilson, né, do Paranaparema, muito bravo. E quem mandou trocar tudo aqui, deixa eu ver quem foi, daqui a pouco eu acho aqui, achei aqui, é o Dantas, tá tudo bravo. Oi, CH, queremos ouvir intervalo em Novo Horizontino 1.0. Edu, me responda o seguinte, por gentileza, quanto tempo nós temos de intervalo ainda para os times voltarem? Mais ou menos? Mais ou menos uns 9. 9 minutos, acho que dá tempo. Minutos. Eu vou tentar suprimir, porque tem tanta coisa para falar desse primeiro tempo que eu não sei se 9 minutos. E olha que eu sou sucinto. Eu tento ser o mais abreviado possível. Olha, a Ponte, eu vou falar o principal problema. A Ponte não pode ir para uma partida fora de casa e achar que ela é o Cruzeiro. Ela tratou a partida, os caras que estão dentro do campo, isso não tem nada a ver com o comando, com quem está fora. Os jogadores que entraram dentro do campo, porque eles ganharam o derby, e um derby muito equilibrado, diga-se, muito equilibrado,
Tem jogador que acha que está resolvido o ano. Está resolvido, não é? Nós vimos um desfile de modas do seu Formiga, do seu Moisés, do seu Elvis, do seu Bárcia e do seu Fecim. Só trotinho, toquinho de lado, toquinho de letra. Futebol não é isso não, gente. Futebol é coisa séria. E a torcida da Ponte, ela não aceita certo tipo de comportamento. Ela aceita jogador grosso, perna de pau, caneleiro, mas o cara tem que correr. O cara tem que combater. O cara tem que chegar junto, não é dar pontapé. Chegar junto, correr. E a Ponte não correu. A Ponte não competiu. Ela assistiu o Novo Horizontino, que veio com 5 no meio campo, e às vezes meia dúzia. E foi tragado o meio campo da Ponte, que não conseguiu jogar. O Moisés e o Alisson passaram boa parte do primeiro tempo correndo errado. Correndo atrás do Baggio, do Vinícius Leite, do Danielzinho, que nem dois bobos, na linguagem do futebol, não é? Perdidos, porque o Elvis não marca ninguém. O tal de Bárcia, que eu achei que ia jogar centralizado, joga na beirada do campo, tentando ajudar o Formiga, que não se ajuda. Então ele não ajuda o Formiga, ele não ataca, e o seu Formiga também não faz a parte dele nem defensiva nem ofensiva. 5 substituições não são suficientes para resolver o problema da Ponte. A Ponte tem um lateral direito flácido, perdido e inseguro. A Ponte tem 2 zagueiros que estão completamente perdidos, parecem 2 beques de fazenda. Eles sem a bola não sabem se colocar dentro da área, na bola parada, na triangulação. Eles estão completamente perdidos. A Ponte não tomou 2-0 graças ao senhor do futebol. A Ponte tinha que ter perdido no mínimo por 2-0 esse primeiro tempo. O Arthur está perdendo a cabeça, porque ele está no meio de uma incompetência defensiva que ele já não sabe mais o que fazer. Vamos ao meio campo. O Moisés está mal posicionado. O Alisson está perdido, mas com a bola ele é o único cara que cria alguma coisa na frente. O pouco que criou foi pela força de vontade e vigor físico dele, nada organizado, né? E nem futebol de fazenda mesmo. Ele cata a bola, sai driblando e tenta chegar lá na frente. O seu Elvis desfila no campo, né? Ele acha que ele está no Serra Dourada, no Maracanã, não é? É a característica dele, tudo bem, mas poxa, dá uma encostadinha, né? Dá uma chegadinha, dá um trotezinho melhor, um pouco mais de vontade, né? O Luca, ele não pega na bola porque a bola não chega para ele, né? Os laterais não apoiam, o meio campo não existe. Como é que o Luca vai trabalhar, né? O seu Fecim, ele fez, sinceramente, eu estava com um copo d'água aqui na hora, Edu, tô falando de coração. A hora que ele tentou dar uma letrinha do lado esquerdo por dentro, eu quase peguei o copo e maei na parede, cara. Porque isso é desrespeito com todo mundo, com a torcida, com quem está trabalhando. Quem que ele pensa que ele é? Poxa, dá uma baixada de bola, tá vindo 2, tinha que fazer 5 substituições. Tamanha a incompetência da Ponte. E o seu Bárcia, com todo respeito, já foi embora. Escuta, não dá, né? Não dá. Não tem cacuete de jogador de futebol. Posso estar errado, quero estar errado. Mas se for esse o jogador que a Ponte contratou, desculpa, não pode ficar nem no banco. E olha que eu vi 2 pedaços de jogos. Então tomara que a atitude seja diferente. A Ponte pelo menos, Edu, precisa correr e combater. Porque senão vai perder de 2 ou de 3 o Novo Horizontino. Que mereceu o resultado, jogou mais bola, foi mais organizado. E a Ponte, olha, o Boles tem toda a razão. Se não foi a pior apresentação de um primeiro tempo, está entre as piores, Edu. Ok, vai começar o segundo tempo. Leandro Boles, o moço de Piracicaba. Valeu, Edu, tudo pronto em Novo Horizonte, saída com a Macaca. Apita o árbitro. Tem bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. E já vem o Novo Horizontino, pintou o segundo, Kaique França. Com o pé esquerdo, ele faz uma grande defesa e evita o segundo gol do Novo Horizontino. Nas costas de Formiga. Invadiu a área o Ronald, ele bateu de chapa.
Kaique França com o pé esquerdo, bota a bola pela linha de fundo e salva Macaca, evitando o segundo gol do Novo Horizontino, Gleger. Estava bem posicionado o Kaique França e mal posicionado o seu Formiga na marcação de novo, né? Escanteio Novo Horizontino. Vinícius Leite fechado lá dentro, Kaique França sai do gol, dá um soco na bola, rasga de qualquer maneira, fez sim. A Ponte fez 2 alterações, saíram Arthur amarelado com a 15 e Leandro Bárcia também amarelado com a 11. E entraram Jean Carlos com a 26 e Nicolas com a 18, portanto 2 mexidas na etapa final. Bola para Macaca com o Alisson, ele trabalha a bola na faixa central do gramado, Matheus Silva forçou o lançamento para Elvis, aqui para canhota, chega o William Lepo para fazer o corte, Jean Carlos dividiu com Douglas Baggio, foi seguro, é falta para cima dele. E o árbitro vai em direção ao Jean Carlos e com 1 minuto e meio mostra cartão para o Jean Carlos. Fatalmente o Arthur saiu porque já tinha cartão. Impressionante, né? 1 minuto e meio. Brincadeira. O Batista que gosta de dizer isso, né? O cara acabou de entrar, olha. Brincadeira, vou tirar o jogador porque tá amarelado. Aí coloca o Jean Carlos e o que ele faz com 1 minuto? Toma o cartão. E não é a primeira vez que acontece isso na Ponte. Recentemente foi com o Fraga e com o Amaral. Exatamente. Impressionante. Cartão amarelo, portanto, para o Jean Carlos. E essas 2 alterações aí, Gleger? A do Arthur foi por cartão, né? Eu teria tirado o Fecim, por exemplo. Eu teria colocado um homem no meio, mas eu gosto. Acho que o Nicolas é mais voluntarioso, né? E tem mais qualidade. Olha lá, o Novo Horizontino. Recuperando a posse de bola, tentativa de cruzamento, a bola bateu, rebateu, foi embora pela linha de fundo. E aproveita para trazer o seu grau, conceito, dificuldade, a nota da defesa do Kaique França. 7,77. Tá bom. A primeira foi uma defesa... 7,95. Essa defesa mais difícil. Foi mais difícil. Essa foi em cima dele. Tem escanteio Novo Horizontino, comecinho do segundo tempo de pressão do time de Novo Horizonte. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Bola para a área, defesa tirou, insiste o Novo Horizontino, rasga o Alisson, levanta o programa de ataque, tira Danielzinho, Liger no meio do caminho, tocou na bola, a bola voltou pela meia. Boa bola, enfiado do Ramon Martins, na ponta para Ronald, cruzou para Ronaldo de letra para fora. Passa a direita, vai embora pela linha de fundo, a finalização de Ronaldo Gleger. Só para o torcedor Ponte Pretano entender, que está ligado aí na Bandeirantes, o segundo tempo começa da mesma forma que começou o primeiro. Novo Horizontino com a linha alta, pressionando a saída de bola, a Ponte não consegue sair, muitas dificuldades, as substituições até o momento não surtiram efeito e aparentemente a Ponte continua com os mesmos problemas do primeiro. Olha o Novo Horizontino com o Ronaldo, tá na área, tentou a finta, Matheus Silva chega para fazer o corte, colocando a bola para fora. Mais um escanteio para o Novo Horizontino que vem para cima, vence por 1-0, busca ampliar o placar. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Você ligado no YouTube da Rádio Bandeirantes e youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, vai lá, deixe o seu like, se inscreva no canal. Torcedor da Ponte preocupado, torcedor Ponte Pretano está preocupado, a Ponte faz uma partida muito ruim, havia uma expectativa de uma melhora, mas com 4 minutos só deu o Novo Horizontino na etapa final. Bola para Macaca com Fecim, Fecim coloca no terreno, deixou para o Alisson, ele botou na frente, foi seguro, parou no lance, reclamou falta, o árbitro mandou seguir, vem para o time do Novo Horizontino, bola por dentro, Vinícius Leite, livre, vai bater pro gol, clareou, soltou na ponta para Danielzinho, sai Guilherme na marcação, Danielzinho ajeita, para, prende, olha, pensa, observa, devolveu na ponta para o William Lepo, tentou a finta, tira mal Jean Carlos, tá na área, Danielzinho bateu cruzado, tira o Alisson, de cabeça mete a bola pela linha de fundo, é escanteio pro Novo Horizontino, Gleger. Que pressão do Novo Horizontino, hein? Tá muito próximo do segundo gol, a Ponte tá atordoada, desorganizada, né? E o Hélio, não sei se deu um chacoalhão nos jogadores, mas olha, tá difícil, hein? E não dá pra dizer que o Novo Horizontino tá pressionando, tem qualidade, não é isso. Olha o cruzamento para boca de gol de cabeça, o desvio do Danielzinho, pegou tranquilo, Kaique França. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Pátria Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Ou chame no zap 19999357534. Acesse obrajá.com e saiba mais.
Gira Guilherme, Jean Carlos não alcança a bola sai. Aqui na direita, campo de ataque lateral para o time do Novo Horizontino para fazer a cobrança. 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte está perdendo em Novo Horizonte, 1-0 para o Novo Horizontino. Falta marcada do Moisés Ribeiro para cima de Vinícius Leite, já batida. Novo Horizontino tem a posse de bola com o paraguaio Martínez, Ramon Martínez. Paulinho agora na ponta para Ronald. Ele sai da ponta, vem para meia, pisou na bola, chegou o Alisson, faz o corte, deixou para Fecim. Sai driblando, escapou, limpou, fintou, deixou para Elvis. Elvis protege, ficou difícil, mesmo assim faz a finta, insistiu no lance, perdeu. Giancarlo se chega na sobra, tocou na bola o Alisson. No círculo central, o jogo fica feio, a bola é judiada, bate bola. Volta para Matheus Silva, levanta a bola para o campo de ataque para ninguém. Ela sobra de graça para o goleiro Lucas Frigeri para sair jogando no campo defensivo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. William Lepo, linda jogada, invadiu a área, chega, Matheus Silva, tira para Macaca. Coloca a bola para fora, cedendo o lateral para o Novo Horizontino, agora com 6,5, segundo tempo. No tic-tac do tempo de embalo desta emoção, eu confirmo em Novo Horizonte, 26ª rodada do Brasileiro da Série B, Novo Horizontino 1-0 para Macaca, Edu. Amanhã, 19 horas, tem Grêmio Ituano, Brusque Londrina, 21h30, Cruzeiro e Náutico, Família Marinheiros, ouvindo lá em Jaguariúna. Obrigado, Família Marinheiro. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E amanhã na programação esportiva da Rádio Bandeirantes, 11h30 da noite, tem o Nossa Área. E à tarde, a partir das 16h30, tem o Esporte em Debate com Antônio Carlos Batista. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. Você no seu carro com o rádio ligado no FM 85.7 na faixa estendida. Também no AM 1170 para Campinas e para toda a região. Você de Ribeirão, alô Ribeirão, aquele abraço. 85.3 na faixa estendida no FM. E também no AM 1270. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Você que está de boa acompanhando o futebol. Você, torcedor da Macaca, está sofrendo. A Ponte faz um jogo muito ruim. Fecim não corta. Bola para Ronaldo no comando. Matheus Silva cortou. Voltou para Danielzinho. Para Vinícius Leite. Abriu na canhota para Paulinho. Livre, leve, solto, olhou para a área. Calculou, executou para a boca do gol. Passa por todo mundo. Insiste o Novo Horizontino na direita. William Lepo. Parou, prendeu, olhou, pensou. Segura a bola. Prende a bola. Escorrega, não saiu. Nicolas dá o bote. Ganhou o William Lepo. Cruzamento rasteiro. Afasta Guilherme Souza. Mesmo com o William Lepo tendo pisado literalmente na bola, ele conseguiu se levantar e prosseguir no lance, hein, Lega? E o Nicolas ficou todo atrapalhado ali, né? Não conseguiu fazer o corte. Novo Horizontino é muito melhor, mas muito melhor que a Ponte. Domina o jogo. Está muito próximo do segundo gol. E o time da Ponte teve um apagão hoje, né? Eu fiquei assim com a impressão, pô, vai pro vestiário, né? O Hélio vem dá uma dura no pessoal, dá uma organizada, o time volta melhor. Mas não. Pra mim, a Ponte tá até pior do que veio no primeiro tempo. A Ponte que ataca, vai tentar o ataque porque ainda não passou do meio campo neste segundo tempo. Se estivéssemos Moisés Lucarelli por o gol do portão de entrada do seu estádio. Tenta agora com o Nicolas. Nicolas pelo meio para Fecim. Fecim carrega a bola, fez a falta. Paulinho, o árbitro não deu. Alega que o Fecim se jogou. O árbitro mandou seguir, bola aqui atrás para o goleiro Lucas Frigeri. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Quer o melhor em acabamento, porcelanatos, laminados, pisos, revestimentos e tintas? Aeropisos é o lugar. Entregue em Campinas e região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Novo Horizontino de novo para o campo de ataque. Douglas Baggio errou. Tá na hora dos caras errarem também. Elvis recupera para o Alisson. Falta. Quando o Alisson tentava o lançamento na faixa central do gramado, ele sofreu a falta. O jogo está parado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Agosto é o mês de aniversário da Rocha Autopeças. Completando 30 anos. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Elvis trabalha a bola pela meia esquerda para o Macaca, deixou para Moisés Ribeiro, pé direito, ótimo lançamento, lá na ponta para Igor Formiga, dominou, limpou, se enrolou com a bola, Ronald chega na marcação, fica preso, isolado, ainda Igor Formiga na marginal do gramado, bateu, rebateu e perdeu a bola, Igor Formiga.
Acabou se enrolando com a bola saiu lateral para o Novo Horizontino fazer a cobrança. Carlos Henrique, o bate pesado. 30 minutos, segundo tempo. 1-0, 30 menos 20, 10 minutos, segundo tempo. 1-0 para o Novo Horizontino e o segundo tempo, hein, CH? Só mudou de lado. A Ponte mudou de lado, o Novo Horizontino também. Os defeitos são os mesmos. A gente só não tem mais o desprazer de assistir o Bárcia jogando, ou tentando, né? Porque ele não jogou futebol, não é? Eu não teria tirado o Arthur, não entendi essa por causa do cartão amarelo. Aí você usa um adjetivo forte para falar o que fez o Giancarlo com 1 minuto, aí você pega muito do pé, você, né, não está sendo delicado com o atleta, desrespeitoso, mas não tem outro adjetivo a não utilizar para o Giancarlo como falta de inteligência o que ele fez, né? Deu um bote errado e depois tomou o cartão amarelo com 1 minuto. A Ponte, o principal problema, que é o meio-campo, não foi resolvido. O Novo Horizontino manda na partida, merece o resultado. E se a Ponte não abrir o olho, já vai tomar o segundo gol. Olha, um abraço para o pessoal curtindo o futebol da Bandeirantes aqui pelo YouTube. O Jailson Lima, o Fernando Pérez, Cláudio Rocha, a Tainara Cristina tá ligada, a Andréia Montovani, o Xexé tá ligado, o Diego Fortuna também tá ligado. Valeu, rapaziada. Obrigado pelo carinho, pela audiência. A Ponte mexeu, né, Gleger? Mexeu. Anota aí, Boles. Vai. Saiu o número 7, Moisés Ribeiro, entrou o 21, Richelli. E saiu o número 20, Fecim, e entrou ele. Ele, para delírio de Edu Pinheiro, 29, Echaporã. Quantos gols o Echaporã tem com a camisa da Ponte? Eu acho que nenhum. Vem embora o Novo Horizontino, cruzamento para a boca de gol, pintou o segundo, Ronaldo bateu pro gol, a bola subiu. Teve a chance, a bola rolada. O Jean Carlos, meu amigo, que lamentável, hein, Jean Carlos? Ele tentou tirar, a bola quicou, ele furou. O Douglas Baggio rolou uma assistência para o Ronaldo de frente pro gol. É bem verdade que a bola deu uma quicadinha, mas não justifica. O Ronaldo jogou lá em Rio Preto e o Novo Horizontino perdeu a chance, hein, Gleger? Exatamente. Quantos gols tem o Chaporã? Nenhum. Ele jogou lá em Rio Preto, naquela avenida que tem, sabe, ali na entrada da cidade. Tem uma churrascaria boa lá, cara. Tem uns barzinhos ali, meu Deus do céu. Tem uma pizzaria lá, só não é melhor que Rei das Pizzas. Um barzinho ali. Olha o cruzamento para a boca do gol, vem Macaca, Lucas Frigeri para fazer a defesa. Sai tranquilo do gol para fazer a defesa. Diga lá, Gleger. Agora o torcedor Ponte Pretano tá chateado, né, cara? Quem vai resolver a solução do time da Ponte é ele. Echaporã, é duro, é difícil. Difícil a situação da Macaca no jogo. Mas dá para entender que o Hélio dos Anjos, evidentemente, tem a leitura que todos, né, que estão acompanhando o jogo estão tendo. Que com 10, 12 minutos não funcionou, ele já meteu mais 2 alterações. Então, você vê assim, olha, eu, por exemplo, não teria tirado o Moisés Ribeiro, né? Não teria tirado de forma alguma. Ele coloca o Richelli e a Ponte agora tem 2 jogadores ali na volância, mas 2 jogadores não com características de marcação. Então traz o Novo Horizontino para cima, isso é fato. O Moisés Ribeiro, querendo ou não, pelo menos estava ali, né, na luta, na determinação, no empenho. Mas aí ele coloca o Richelli, que é um jogador muito duvidoso. A gente nunca sabe o que o Richelli pode apresentar. Até o momento, tirando aquele pedaço de segundo tempo no derby, que ele foi razoavelmente bem, só, né? Foi muito mal nas outras entradas. Então o time da Ponte realmente hoje, olha, irreconhecível. Jean Carlos perde mais uma, recupera o time do Novo Horizontino, ele já está amarelado, por isso não faz a falta. Vinícius Leite para Douglas Baggio, atenção, tá na área, vai marcar, bateu cruzado, chega a tocar a bola Jean Carlos, mas ela bateu por último no Douglas Baggio. Revendo o lance, aqui para a direita o Vinícius Leite, rola por dentro, o Douglas Baggio chega. O Jean Carlos toca na bola, ele explodiu no Douglas Baggio e foi embora. Tiro de meta que a Ponte já cobrou. Tenta a Macaca com o Elvis. Elvis abre pela direita para Luca. Coitado do Luca hoje. A bola não chega. Ele empurrou para Echaporã. Recolheu, dominou para Macaca na direita. Partiu para cima da marcação do Liger. Tentou a finta, ficou preso, isolado. Chega Liger por baixo. Desarmando, colocando a bola para fora. Cedendo o lateral no campo ofensivo para o time da Macaca fazer a cobrança. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag-Brasil. Mexeu. Vamos lá. No Novo Horizontino, saiu o camisa 10, Vinícius Leite, e entrou o número 20, Rômulo. E saiu também o camisa 11, Ronald,
E entrou o 16, Lucas Tocantins. Esse menino é uma correria, meu amigo. Mais um, né? Porque Esse o Ronald correu demais também. Exatamente. Né? Teve aquela chance clara que o Kaique França, com o pé esquerdo, fez a defesa. Bola para Macaca no campo ofensivo. Mas com tudo isso, a Ponte jogando mal, tá 1-0 para o Novo Horizontino. Vem embora, Macaca. Tentativa do Echaporã no cruzamento, a bola desvia, vai embora. Escanteio é para Macaca. Pertinho da galera, presente em Novo Horizonte. Foi o suficiente para a galera levantar nas arquibancadas e passar aquela energia positiva para o time dentro de campo que o time tá precisando. Tem escanteio, a Macaca capricha aqui da Elvis. Levantou para a boca do gol, Matheus Silva desviou de cabeça, a bola passou, o Luca ainda tentou, mas a bola foi embora. Linha de fundo, é tiro de meta para o Novo Horizontino. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos de Campinas e região pelo menor preço. Venha conferir, visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 Campinas. Acesse obrajá.com e saiba mais. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 16,5, segundo tempo. Em Novo Horizonte a bola rola e você confere comigo, 26ª rodada da Série B. Novo Horizontino 1-0 para Macaca, vem Novo Horizontino, domina Douglas, bate pela direita, passagem na ponta do Lucas Tocantins, bola curta. Jean Carlos aparece para fazer o corte, deixou para Nicolas. Nicolas recolheu, dominou, fica preso, encurralado pela marcação do Danielzinho. Volta para Jean Carlos, atrás para Guilherme. Guilherme domina, puxa a bola e tira para fora. Cedendo o lateral para o Novo Horizontino, confirmando 1-0, o Novo Horizontino na frente, Edu. Olha, encerrado em Vila Nova 0, Sampaio Correia 0, 11 horas do sábado, em 11 horas, Guarani no Tombense no Brinco. E domingo, em 16 horas, além da Fonte Nova, Bahia e Vasco. Um abraço para o Wilson de Março de Maringá, dizendo aqui que o time está anestesiado. Tem futebol na Bamba. E futebol é aqui na Bandeirantes com toda a equipe de Carlos Batista. Valeu, galera. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Bola pro time do Novo Horizontino com o Danielzinho pela meia direita. Empurrou para Lucas Tocantins. Chega Nicolas, toca na bola, a bola não sai. Volta ainda para Rômulo. Rômulo ajeitou, tentou a finta, perdeu para Jean Carlos, para Nicolas, para Richelli. Dentro da grande área para o Alisson. Marcação, pressão do Novo Horizontino. O Alisson levanta para o grande ataque muito forte. O passe para o Echaporã. Chega o primeiro Paulinho para fazer o corte. Abriu para Léo Tocantins, Igor Formiga chega por trás e comete a falta. Um pouco depois da risca do meio campo ali no corredor. O jogo está parado, falta para o Novo Horizontino, 18 minutos, Gleger. Sabe a impressão que dá, Bolis? É que a Ponte está com 2 a menos, cara. É impressionante. Você vê nesse lance aí, o momento de você sair tocando, a Ponte ela tenta sair, dá um chutão e aí vem o Novo Horizontino de novo. O Giancarlo entrou muito mal no jogo, mas muito mal. Ele não acerta um passe, não acerta uma recomposição, não acerta um bote para tentar roubar a bola do adversário. Está muito mal no jogo. O Nicolas até agora não apareceu também. Ou seja, a Ponte faz um jogo assim... naqueles conceitos, até menos que péssimo ou não? Não porque, tem, olha, mas a gente pode abrir uma brecha nessa situação eu acho aí, que o né? Edu Pinheiro vai ter que abrir uma brecha aí, porque não é possível. Olha o Novo Horizontino. Com o Léo Tocantins invadindo a área, chegou Igor Formiga para fazer o corte. Agora um detalhe, né? Já diria o mestre Muricy Ramalho. Detalhe no ar. A bola pune, né? O Novo Horizontino criou várias oportunidades, domina amplamente, a Ponte erra demais, mas está 1-0, né? Está 1-0. Sim, mas o problema é que a gente não vê na Ponte um poder de reação. Esse é o grande problema. A gente não dá para visualizar isso no time da Ponte. Você vê o Luca fora do jogo, o Elvis mal no jogo. O único que está correndo aí até agora é o Alisson. Bola pro time do Novo Horizontino, Ronaldo saiu da área, deixou na entrada para Danielzinho, para Rômulo, enfiou para Ronaldo, corta Matheus Silva. Na entrada da grande área, bola voltou para Nicolas. Alega que foi atingido no rosto pelo paraguaio Ramon Martínez. O árbitro marcou a falta no campo ofensivo. É falta para Macaca. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. Abraçando a nossa equipe técnica da Bandeirantes no comando de Gil Kleber. Nesta noite de quinta-feira. Dia de transmissão esportiva, futebol da Bandeirantes no AM, no FM, também no YouTube. Domina o Alisson, marcação ali do paraguaio Ramon Martínez. O Alisson gira bem para cima do paraguaio, sai da ponta, vem para meia, pedala agora no círculo central com o pé canhoto. Boa bola enfiada na ponta para Jean Carlos, ele tenta chegar, chegou, cruzou.
mais desequilibrado, bola curta. Facilita o Lucas Frigeri, que sai do gol tranquilo para fazer a defesa. Qualquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse o site golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @golcaresaude.golcare. G-O-C-A-R-E. Golcare. O Alisson quem domina no círculo central para Macaca, deixou para Ichaporã. A passagem de Igor Formiga pela direita. Ichaporã parou para receber, bola solta para ele. Richelli se apresenta pelo meio. Ichaporã domina, o jogo vai ser paralisado. Há uma irregularidade. Na verdade, tem um jogador do Novo Horizontino, camisa 20, Rômulo, quem está caído no gramado, Glaguer. Acabou tomando uma chegada ali, uma trombada, né? Tá caído ali, pediu atendimento o árbitro, olha aí. Nós estamos vendo o replay agora. Foi realmente uma trombada ali, o Richelli, né? Não teve maldade no nenhuma, lance, né? Nenhuma maldade, uma trombada normal de jogo. O árbitro parou para o jogador ser atendido. Agora, você vê como é que é, né, Bolis? O time organizado, né? Tudo certinho, vem de uma vitória importante. Aí tem umas mudanças no time que nós não entendemos absolutamente nada. Mudança de esquema, mudança nas peças. Tudo bem que a Ponte teve problemas, né? O Fábio Sanches, que era um dos pilares desse sistema defensivo aí, tá fora. O Amaral, que também é um jogador de muita marcação, de muito voluntarioso, tá fora. O Leonaldo, que é o jogador da transição, que chega, tá fora também. Problemas. Agora, para você ter uma boa campanha, para você ter um campeonato legal, você não pode ter apenas um time, você tem que ter um elenco. Na hora, porque desfalques você vai ter. Problemas de escalação você vai ter. Agora as peças têm que fazer a diferença. E vem a Macaca, lançamento para Ichaporã na direita, ele tentou bater no primeiro, no segundo lance demorou para bater, e quando tentou novamente foi travado, a bola saiu fraquinha e o Lucas Frigeri tranquilo fez a defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos à metade do segundo tempo, 22,5. Brasileiro da Série B, 26ª rodada no Jorge Ismael de Bias em Novo Horizonte. Novo Horizontino 1-0 para Macaca, Edu. Brasileirão, hein? Sábado, Maracanã, 19 horas, Fluminense, Palmeiras, domingo, Morumbi, São Paulo e Fortaleza. Alô, Adolfo do Taquaral, Tatão da Vila Boa Vista e o Jonas do Cambuí. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, vai lá, deixe o seu like, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada, confira no WhatsApp, 11 é o código de área, 964290680. Alô, grande Edivaldo Tietz. Tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Tem falta o Novo Horizontino para fazer a cobrança, falta frontal. Distante, é bem verdade, mas frontal. A meta defendida por Kaique França. Pertinho da bola o Rômulo, pertinho da bola também o Paulinho. Rômulo ajeita a bola, 2 passos para trás, o Paulinho cobra, levantou o Ronaldo livre de cabeça, Kaique França pegou, a sobra para Ronaldo, vai embora! Kaique França! Cresce na frente de Ronaldo, que livre desvio de cabeça e faz uma outra grande defesa, salvando a Macaca, evitando o segundo gol do Novo Horizontino. A defesa do Kaique França, Gleger. Mais uma, né? Mais uma do Kaique, essa meio no susto, né? Porque o Ronaldo testou ali em cima dele, mas fez uma defesa importante, salvando a Ponte. E olha, o Novo Horizontino tá brincando com a sorte também, né? A Ponte tá dando o jogo pro Novo Horizontino e ele parece que não tá querendo. Já deveria ter feito o segundo gol, matado o jogo, e a Ponte continua aí, 1-0 para o Novo Horizontino, continua vivo no jogo. Mesmo jogando mal, mesmo apresentando um futebol muito ruim, o Novo Horizontino não consegue pôr a bola na rede. E o Kaique França, mais uma grande defesa, 7,80. Igor Formiga na direita, cruza lá dentro, tira a zaga do Novo Horizontino, vem embora o Novo Horizontino no campo de ataque, domina mal Douglas Baixo, facilita o corte do Jean Carlos, empurra pela meia para o Alisson, bola curta para Nicolas, chega para fazer o corte o William Lepo, carrega a bola, vem trazendo o Novo Horizontino, ultrapassa a linha demarcatória, tentou a meia-lua, conseguiu para cima do Nicolas, outra linda jogada, o William Lepo na direita, cruzou lá dentro, bateu Silva, chega bem, passado
passadas largas, zagueirão se recupera. A posse de bola é da Ponte, bola para Nicolas. Nicolas carrega a bola, falta por trás. Cometida pelo Rômulo, bem na risca no meio campo. O jogo está parado em Novo Horizonte. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes. Porque sorrir é tudo. 25,5. Guilherme toca de cabeça. Richelli fica com a sombra para Macaca. Empurrou na ponta para Elvis. Pela meia esquerda, forçou para Nicolas. Muito forte o passe. Chega primeiro o Valber. Dá um bicudão na bola. William Lepo reclamou com ele, poderia ter dominado. Deu um bico melhor para a Ponte, que tem a posse de bola no campo de ataque. Jean Carlos vem para a cobrança aqui para a esquerda. 1-0 para o Novo Horizontino. Estamos caminhando para 30 minutos deste segundo tempo. Nicolas ajeita, parou, passe curto para Jean Carlos, corta o William Lepo. Coloca a bola para fora, é mais um lateral para a Macaca. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br em um clique. Você tem vários serviços sem sair de casa. Ponte na direita, Igor Formiga, põe a bola por dentro para Richelli. Richelli na direita para Echaporã, cruzou para a boca do gol, tira Liger. Pela primeira vez a Ponte trabalhou, a tabela funcionou, mas o cruzamento do Echaporã foi muito ruim e colocou para fora a zaga do Novo Horizontino, que vai mexer. Vem aí o 21, o Cléo Silva, né, Glega? Exatamente, Cléo Silva no lugar do 7. Douglas Baggio. O que correu esse tal de Douglas Baggio, hein? Demais. O Arthur e o Giancarlo hoje vão ter sonhos, vão ter pesadelos com esse rapaz aí. Cléo Silva, portanto, 21 em campo no time do Novo Horizontino. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Richelli, a tabela com Lucas, se apresenta, recebe Echaporã na direita para Igor Formiga. Boa finta, escapou, limpou, fintou. Foi desarmado. Na sequência do lance, o Matheus Silva fez a falta para cima do Ronaldo no campo defensivo. O jogo está parado com posse de bola para o time do Novo Horizonte. Carlos Henrique, o bate pesado, 27,5. Segundo tempo, segue 1-0 e o jogo Novo Horizontino vence CH. O jogo está dando uma amostra que veio um equilíbrio, mas é muito porque o Novo Horizontino tirou um pouco o pé e as mexidas do Novo Horizontino não deixaram o time com a mesma qualidade. O time da casa correu pra caramba e esses que entraram agora, pelo menos até agora, deixaram o time mais fraco. A Ponte está trombando, tentando, dentro dos poucos recursos técnicos, né? Definitivamente não é uma noite da Ponte. Tudo dá errado, os jogadores não estão bem, tudo que o Hélio está tentando não está funcionando. Pode até numa bola bandida a Ponte empatar o jogo, mas eu não acredito. Está ainda da mesma maneira, está mais próximo o Novo Horizontino de fazer o segundo do que a Ponte empatar a partida. Amarelo. Para quem? Para o número 20, Rômulo, do Novo Horizontino. Hashtag tá registrado. Isso aí. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Leandro, que mal lhe pergunte. Hoje você não vai falar sobre as suas redes sociais? Vai lá. Leandro Boles, 2 L's e S. Segue lá. Vem para o Novo Horizontino, Cléo Silva cruzou lá dentro, tira a Richelli. Coloca a bola pela linha de fundo, cedendo escanteio para o Novo Horizontino. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. São 3 lojas em Campinas e nova loja na Avenida das Amoreiras, 4079. Entregas em Campinas e região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Para você que não me segue, segue lá, não vacila não, hein? @Leandro Boles, 2 L's e S no Instagram. Tem escanteio Novo Horizontino, cruzamento na primeira trave de cabeça, tira a defesa. A sobra, Danielzinho de primeira, bateu no próprio companheiro a bola. Afasta de cabeça Jean Carlos, cadê a sobra? Ninguém da Ponte, tira a mão, defesa, sobrou agora para o Alisson. Ele ajeita, domina Cléo Silva na marcação, voltou para Jean Carlos. Pé esquerdo, levanta a bola para o grande ataque, encobre o Danielzinho. Paulinho rasga, tira, devolve a bola no campo de ataque do Novo Horizontino. Romulo briga com o Alisson, voltou para Richelli, ninguém coloca no chão, agora o Luca coloca com qualidade. Atrás para Elvis, Elvis abriu na direita para Echaporã com certo espaço. Olha para a entrada da grande área, setor direito, passou o Igor Formiga, tocou nas costas do Igor Formiga.
Ele tentou ainda puxar a bola, mas ficou difícil. Echaporã ainda briga, tentou, dividiu, voltou. Léo Tocantins para Paulinho, tira de bico. A bola bateu no braço do Ronaldo, o árbitro não viu. O Guilherme Souza foi para a disputa. Jean Carlos também entrou, tocou na bola. Ficou caído o jogador do Novo Horizontino. Richelli no carrinho, tentou, perdeu. Ramon Martins recupera, parou, prendeu, girou. É bom jogador esse paraguaio. Ele volta a bola por dentro pro camisa 17 do Novo Horizontino. Quem é o 17 do Novo Horizontino aí, Gleber? O 17 é o Romário. Ah, mas ele não tá em campo, não. Eu acho que eu comi bronha. Foi o Léo Tocantins que tocou na bola. 16. É isso aí. Ronaldo já foi embora. Tentou por dentro para Rômulo. Chega para fazer o corte. O Alisson dentro da grande área. Gira e tira com a canhota. Deixa para Nicolas. Nicolas tentou passe para Elvis. Rasga, tira o William Lepo. Volta no campo ofensivo. Jean Carlos toca de cabeça. Richelli não domina. Sobra para Rômulo. Rômulo para Cléo Silva no corredor. A passagem do William Lepo. Parou, prendeu, olhou, pensou pela meia para Danielzinho. Danielzinho para Cléo Silva. Chegou Alisson para acabar com a festa, recuperando. Solta o jogo atrás. Jean Carlos vacila, cochila, mas sofre a falta. O Bandeira que dedurou, o árbitro caiu na dele, o jogo tá parado. É posse de bola para Macaca. Qualquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse qualquersaude.com.br, siga no Instagram, @qualquersaúde. Olha o cruzamento fechado para a área da Macaca, a bola passa por todo mundo, vai embora. Tiro de meta para Kaique França. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada. Confira no WhatsApp 11 o código de área 964290680. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Chegamos agora a 32, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo Novo Horizonte, 1-0 para o Novo Horizontino. Vem para o Macaca, Igor Formiga, para Elvis de primeira, cruzou lá dentro, para a boca do gol. Subiu, tirou na primeira trave o William Lepo. Sobra da bola para Cléo Silva, perdeu para o Alisson. O esforçado, Valentim, Alisson. Recuperou, deixou para Jean Carlos, partiu com ela dominada. Meteu na ponta para Luca. Luca parou, prendeu, fez o break, voltou para o Alisson pela meia esquerda. Vem cruzamento na segunda trave, para Echaporã de cabeça para o meio, para Nicolas Lucas Frigeri. Sai do gol no alto para fazer a defesa, não dá rebote. Seguindo, Novo Horizontino 1, Ponte Preta 0, Edu. Essa 26ª rodada começou na terça com Sport 1, Chapecoense 0. E hoje tivemos Vila Nova 0, Sampaio Correia também 0 lá em Goiânia. Olha a Ponte hoje, péssimo dos péssimos, assinado Chico de Catanduva. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, vai lá, deixe o seu like, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos. Vem para a Macaca, Echaporã na direita, Marginal do Gramado, voltou para Igor Formiga. Já Cássio Gabriel na Macaca. Elvis para Richelli. Richelli dominou de costas para o marcador, é o paraguaio Ramon Martins, houve a falta para cima dele, o árbitro não deu, deu sim. Demorou para apitar, mas apitou. O jogo está parado, meia direita. Falta para Macaca. Sanasa Campinas, há 48 anos. Uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br. Em um clique, você tem vários serviços sem sair de casa. 3 alterações. Uma na Ponte, 2 no Novo Horizontino. Vai lá, Gleger. O Cássio vai entrar no lugar do Alisson. 25 está fora. O Alisson cansou, né? O que correu esse menino, impressionante. E o Cássio entrou. E é do Novo Horizontino, eu já te informo. Já eles entrarão. O técnico Rafael Guanais pediu para esperar, porque a Ponte tem falta para fazer a cobrança. Elvis vem para a bola. 34, segundo tempo, capricha que dá. Jogo difícil, complicado. A Ponte não faz um jogo bom. Olha o cruzamento para a boca do gol. Guilherme de cabeça. A bola passou, foi embora. Se lamenta, o zagueiro tentou a esquerda do gol. A bola passou, foi embora. Tiro de meta para o Novo Horizontino. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto já. E o comando vai ser dele. Pedro Pinheiro. Claro.
Claro, com aquela categoria de sempre, é hoje que Edu Pinheiro volta para casa, só amanhã. Oferecimento Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Aeropisos. Conheça a nova loja na Avenida das Amoreiras, 4079, no Vila Rica. Acesse aeropisos.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Sejam autorizadas Sofisticar. WhatsApp 11 964 290 680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 3342-7000. Jogo aberto na Bandeirantes também para Rocha Autopeças. Cortag, especialista em acessórios e ferramentas, e qualquer saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. 2 mexidas do Novo Horizontino. Anota aí, Boles. Vai. Saiu o número 5, Ramon Martínez, e entrou o 14, Bochecha. E saiu também o número 9, Ronaldo, e entrou o 19, Quirino. Acho que as alterações cessaram, né, Gleger? Porque aqui o meu caderno aqui está mais anotado do que cola na prova de aluno de 8ª série. Tá mais... Olha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Tem mais cola pra galera do YouTube, ó, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem mais, tá bem rabiscado aí, viu? 5 para os dois lados. É isso aí. Bola para Nicolas, vem para trazendo a Macaca, programa de ataque, abriu para a direita para Echaporã, segundo terço do campo, ele partiu para cima, marcação de Léo Tocantins, tocou atrás para Formiga para Richelli no corredor, Richelli encontra bom passe por dentro para Cássio Gabriel, meteu na direita para Echaporã, vem cruzamento para a boca do gol, a bola foi desviada. Desviou ali na cabeça do Paulinho, foi embora pela linha de fundo. Echaporã bastante acionado. Ganha escanteio para Macaca, a galera vem junto. E a bola parada da Ponte sempre muito forte com o Elvis, né? Matheus Silva tá na área, o Guilherme tá na área. Todo mundo na área, Boles. Cruzamento fechado para a boca do gol, passou, sobrou para Jean Carlos, está na área, vai empatar, girou, bateu, defendeu, Lucas Frigeri. Na batida de Jean Carlos, vem outro cruzamento para a área, Lucas Frigeri faz a defesa. No cruzamento, a bola passou, sobrou limpa. Jean Carlos ajeitou, calibrou e soltou a bomba. Lucas Frigeri fez a defesa e evitou o gol da Ponte, o gol de empate, Glaguer Zorzinho. Tudo bem que foi em cima dele, né? Mas foi uma grande defesa, numa batida forte, firme ali do Jean Carlos. Se ele tivesse dado uma tiradinha, né, Boris? Porque ali era o momento de você só tirar do goleiro. Ele soltou a perna e o Frigeri fez uma grande defesa no rebote. Cruzamento lá, ele foi lá em cima e ficou com ela. Bela defesa do goleiro do Novo Horizontino. E qual foi o grau, conceito, dificuldade e a nota? A bola veio em cima dele, né? Aí 7,75. Das defesas do jogo, as feitas pelo Kaique França e esta do Lucas Frigeri, então ela foi, vamos considerar, a de grau não tão elevado assim. Não foi. Tem falta o Novo Horizontino para fazer a cobrança. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Vem o chute pro gol do Paulinho, espalma Kaique França. Kaique França foi buscar no cantinho, na finalização, belíssima falta cobrada por Paulinho. Ele voou no ângulo e meteu pra fora. Defesaça de Kaique França, mandando pra fora, Gleger. Se esticou todo, jogou pra escanteio. Vem bola na área da Macaca. Vem Cléo Silva para a cobrança do escanteio, autorizado, o pé direito, levantou para a boca do gol. Kaique França foi pra bola, acabou atingindo a cabeça do Luca. Leva pior ali, o Lucas está caído fora do gramado, camisa 10 da Ponte. O Novo Horizontino tem mais um escanteio. E essa defesa do Kaique França aí, hein, Glaguer? Essa daí foi muito boa, hein? Grau de dificuldade 7,88. Muito bem, defesa aí do Kaique França, evitando o segundo gol do Novo Horizontino na bola parada. 39, Cléo Silva, pé direito, jogou lá dentro, bola fechada na primeira trave. Igor Formiga fez o corte, na sequência a falta para cima do Cássio Gabriel. Jogo está parado no campo defensivo, falta para Macaca. Richelli já cobrou, lançamento para Echaporã, subiu, tirou lá atrás, Danielzinho. Volta para Nicolas de cabeça, acionou Echaporã, Danielzinho dá um bico na bola, joga lá na galera.
Lateral para Macaca. Atacado Obra Já tem tudo que sua obra precisa pelo menor preço. E maior estoque de Campinas e região. Visite a loja. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301. Acesse obrajá.com e saiba mais. Vem Macaca na direita, cruzamento. Luca vai fazer de cabeça, entrou, tocou para fora! Pra fora, o desvio de Luca, ele se antecipa ao zagueiro do Novo Horizontino, mete a cabeça na bola no cruzamento de Igor Formiga, por muito pouco a Macaca não empata com o Luca. Parece, assim, olha, a Ponte melhorou nesse final, né? Chega lá pro lado direito, Echaporã, Formiga, tem dado certo aí essa dobrada lá pelo lado direito, né? Tem que aproveitar as finalizações, ó. Teve aquela do Formiga, que veio de um cruzamento lá, sobrou para ele, teve esse lance. Então, se a Ponte tiver um pouquinho mais de tranquilidade e um pouquinho mais de calma na finalização, pode empatar o jogo. O Novo Horizontino fez as mexidas, caiu de produção. Os jogadores que permaneceram sentiram na parte física, no momento em que o Formiga é amarelado, hein? Anota aí, viu, Bolis? Camisa 22, Formiga, tomou cartão amarelo. Ele fez uma falta ali no número 16, o Lucas Tocantins. Então a Ponte melhorou. Se caprichar um pouquinho mais, olha, nós estamos com 40 minutos, chegando aos 41, quem sabe a Ponte não arranca um heróico empate em Novo Horizonte. Foi aquilo que eu disse agora há pouco e citei Muricy Ramalho, tal da bola pune. Frase de Muricy Ramalho quando o time, no caso hoje o Novo Horizontino, criou várias oportunidades, dominou, a Ponte errou demais, mas fez um gol, né? Não ampliou o placar. Temos uma partida com o placar, a expectativa de um placar aberto ainda. Mas vem Novo Horizontino, cruzamento para a boca do gol, ela passou por todo mundo. Insiste o Novo Horizontino, falta para cima do Nicolas, o jogo está parado. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br em um clique. Você tem vários serviços sem sair de casa. Por falar em clique, vai lá no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. Likes na transmissão de Ponte Preta em Novo Horizontino. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 42 minutos de segundo tempo. Brasileiro da Série B, 26ª rodada no Jorge Ismael de Bias em Novo Horizonte. Novo Horizontino 1, Ponte Preta 0, Edu. Lembrando que a Ponte agora joga a quarta que vem dia 31, Ponte Bahia Majestoso, 21h30. Então dia 31 de agosto, quarta-feira que vem, 21h30, Majestoso, Ponte Bahia. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, todos juntos em uma só emoção, com a marca credibilidade e a tradição do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Finalzinho do jogo, o torcedor da Macaca, macacada tá reunida, ainda acredita no empate. Elvis a tabela com Nicolas, botou na frente, se livrou da marcação do Valber, parte pra cima dele, Elvis, já tem cartão. Nicolas tentou o cruzamento, escanteio pra Macaca, Gleger. Vem pra área, Matheus Silva, Guilherme. Tá lá o Luca também, os homens altos, porque a bola parada do Elvis é sempre muito perigosa. É uma grande oportunidade para Macaca empatar o jogo, Bola. A hora é agora. É o quinto escanteio para Macaca. Reta final, capricha que dá. Elvis pra boca do gol, toque, entrou, tocou, Luca, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, gol! É gol, é gol, é gol, é gol. Da Ponte! Luca! Tem a 10 estampada na camisa! Eu dizia, a hora é agora! A bola pune, o Novo Horizontino teve várias chances e não ampliou. Na bola parada no cruzamento de Elvis, ela ficou viva, Nicolas tentou dentro da grande área, praticamente em cima da linha. A marca do artilheiro, o cheiro do gol, faz o L, comemora Luca! Um voleio espetacular para empatar o jogo. Luca, predestinado, artilheiro Luca, para empatar o jogo em Novo Horizonte, para fazer a galera da Macaca soltar o grito. Luca empata o jogo. Pula, sai do chão e vibra a macacada.
A Ponte empata o jogo. Luca, o artilheiro. Na marca de 44 minutos de bola rolando no segundo tempo. Solte o grito. Grite comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado. Jogo difícil, complicado, atuação ruim, mas Luca coloca a bola lá dentro para empatar o jogo. Um para Macaca, um também para o Novo Horizontino. Lucas Frigeri, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Gleger Zorzinho. Bola parada, né, Elvis? Uma cobrança ali do lado esquerdo, ele vem com a perna direita, a bola fechada. Tem um desvio ali, quem disputa a bola é o Richelli, né? A bola vai ali pro Nicolas, que joga ela para dentro da área ali e pega o Lucas sozinho ali, quase que na risca do gol. E ele só dá um mini voleio e joga a bola para dentro do gol, da rede. Belíssimo gol da Ponte. É aquilo que nós falávamos, né, bola parada, desde o início. A Ponte só foi perigosa na bola parada. E quem tem Elvis, né? Toda bola parada passa a ser um momento de perigo. A Ponte empata o jogo, olha, caiu do céu esse resultado, né? Caiu do céu para a Ponte, 1-1, agora tem que segurar. O árbitro deu mais 5 minutos, né? Ih, rapaz, deu uma confusão ali, ó. Echaporã com o Valber já tem cartão, hein? O Chaporã deu um bico na bola. Agora o Luca vai lá, pede calma, o William Lepo compra a briga do Valber, tá pertinho do banco de reservas da Macaca, o clima esquenta, o árbitro havia sinalizado 5 minutos, vai acrescer. O fato ali é com o Valber e também com o Richelli. O Valber está expulso. Está expulso. Amarelo e expulso, E ele vai mostrar cartão para algum jogador da Macaca, acho que é o Richelli, né? Echaporã, aliás. Cartão vermelho do Gilberto Suff é impressionante. E o Echaporã tomou... Ih, rapaz, olha lá o juiz, ó. Porque tem algum probleminha ali com os reservas da Ponte, né? Ele pedindo calma pra lá, o Hélio, deixa disso, calma, parceiro, fica frio, não foi nada não, tá tudo certo. O Líger tá ali reclamando. O Valber foi expulso. Foi expulso, E o Echaporã tomou amarelo. O pessoal do Novo Horizontino reclama muito ali, viu? Mas não tem o que reclamar, né? O Echaporã deu um bico na bola e tomou um amarelo. E agora tem o integrante do banco de reservas do Novo Horizontino. Não sei se é preparador físico ou de goleiros, que também está expulso. Denunciado pelo quarto árbitro. Rapaz, com os 2 olhos arregalados, o bicho tá bravo. Ele é grandão, hein, Gleger? Deve ser o treinador de goleiro do Novo Horizontino, né? Mas aí não dá pra arrumar confusão com esse cidadão aí não, hein? E o árbitro tá ali, botando ordem na casa, cartão pra lá, cartão pra cá. O que importa é que a Ponte empatou o jogo, né? Empatou o jogo, 1-1, um jogo extremamente ruim da Ponte, achou o resultado. E olha, Boles, para dizer o seguinte, se terminar assim o jogo 1-1, claro que a Ponte pode até fazer o segundo gol aí, o árbitro vai dar algum acréscimo, alguma coisa, mas se terminar 1-1, a Ponte tem que levantar a mão pro céu, porque esse 1 ponto caiu sem dúvida nenhuma no colo da Macaca. Agora o tal do Valber, bem covarde, né? Por trás ele empurrou ali o Chaporã. É claro que o Chaporã ficou na frente da bola e retardou o reinício do jogo. Né? E ele é grandão, né, cara? Foi lá e acabou empurrando o jogador da Ponte. Já tinha cartão, recebeu o cartão e o Chaporã também está expulso, o Valber. Carlos Henrique, o bate pesado. A Ponte empata o jogo no finalzinho, CH. É o imponderável, né? De vez em quando ela... Olha a Ponte de novo, Echaporã na direita, vem cruzamento para a boca do gol, William Lepo cortou, a sobra da bola, Richelli demorou para chegar, afasta a defesa parcialmente, Cássio Gabriel fica com ela, a Ponte se anima, finalzinho do jogo, 48,5, bola recuada, Matheus Silva, tirou dali de qualquer maneira, Echaporã briga, tocou na bola, sobrou para Elvis, dominou, meia direita, cruzou para Nicolas, atenção dentro da grande área, a chance da virada, Nicolas cortou por dentro, vai bater pro gol, bateu no canto, para fora! Pra fora do gol, a bola chega a tocar na trave, ou melhor, na rede, mas pelo lado de fora, pertinho ali da trave. Ela beliscou a trave e foi embora, quase o Nicolas vira o jogo. Foi, quase ele vira o jogo, né? Uma belíssima jogada, a Ponte pressionando. Temos alguns minutos ainda, o Novo Horizontino com 1 a menos, né? Desorganizou, né? O Novo Horizontino sentiu o baque, foi na ponta do queixo. Tá nocauteado o time do Novo Horizontino e a Ponte pode virar, hein? A Ponte pode virar. Essa o Nicolas bateu bem, bateu no cantinho ali. A bola chegou a dar uma beliscada na trave, pegou a rede pelo lado de fora. Se vai no gol,
Um abraço pro Lucas Frigério. Olha, mesmo com a confusão, me parece que o árbitro não sinalizou pelo menos mais um minutinho, não. 50 minutos, o GC da TV está mostrando. Vamos aos 50, já estamos com 49,5. Danielzinho de cabeça, recua para o goleiro Lucas Frigério. CH só para completar, a Ponte empatou. Mas é um imponderável, né? Nem parece o mesmo jogo. Depois das mexidas, o Novo Horizontino se desarrumou e a Ponte foi na garra, na disposição, foi crescendo pouco a pouco e empatou numa bola parada. É o que o Gleger falou. Se o time da casa não abrir o olho, toma a virada. Mas a Ponte fez um jogo irreconhecível e esse empate caiu do céu. Atenção, reduz a sua conta de luz em até 95% com energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita pelo WhatsApp 19995961768. Mais 2. Vamos até 52 minutos em Novo Horizonte. Persistindo esse empate, a Ponte vai a 33, seguro Novo Horizontino que fica com 32. É a Macaca empatando em Novo Horizonte. Vamos até 52. Bola do Igor Formiga. Levanta o programa de ataque. Rebate, tira a zaga. Ela volta para Danielzinho. Ajeita, dominando o campo defensivo para o time do Novo Horizontino. Boa bola enfiada para Lucas Tocantins. Quirino foi para a área. Grandalhão acabou de entrar. Bola do Lucas Tocantins. Tentou, invadiu a área. Caiu. O árbitro mandou seguir. Sinaliza quem não ouve nada. Na disputa com o Matheus Silva. O torcedor protesta. Queria o pênalti. Bola para Echaporã. Dominando a marginal do gramado. Parou, prendeu. Voltou para Igor Formiga. Tirou dali. Sobrou para Cássio Gabriel. Coloca no chão para Elvis. Elvis recolheu. Dominou para Echaporã. Na direita de primeira para Elvis. Elvis pode virar o jogo. Virou na ponta para Nicolas. Dominou. Tá na área. Tentou limpar. Foi pro caminho errado. Ele tinha o Jean Carlos pedindo. Foi fominha, o Nicolas tentou cortar e limpar para bater pro gol. Foi desarmado e a Ponte perdeu a chance no contra-ataque, Gleger. Ele demorou demais, né? Demorou demais o Nicolas. Poderia ter tinha a oportunidade de passar a bola pro Giancarlo, que passou ali, fez o corredor. Poderia ter trazido para dentro e batido. Demorou demais o Nicolas. Perdeu a chance de virar o jogo. Olha, o árbitro está avaliando o possível pênalti para o time do Novo Horizontino ali na jogada do Igor Formiga com o atacante do Novo Horizontino. Mandou cobrar falta. Foi nada. Mandou cobrar falta. Vamos até 52. Vai terminar o jogo em Novo Horizonte. A Ponte vai conquistando um ponto de forma heróica. A Macaca, porque fez um péssimo jogo, mas na raça no finalzinho, empatou com o Luca. Levantamento do programa de ataque, rebate, Matheus Silva. A sobra da bola para Luca, a bola quicou, passou por ele, insiste Luca. Tira Líger, levanta a bola no programa de ataque, olha o perigo. Quirino lançado, Matheus Silva, tentou, insistiu, Matheus Silva tira. A sobra para Gustavo Bochecha, abriu para William Lepo, vem Novo Horizontino. Olha para a área, prepara o cruzamento, fez o break, puxou para canhota, cruzou para a boca do gol, veio o toque de cabeça para fora. Assustando o torcedor da Macaca, o desvio do Quirino. A bola foi embora pela linha de fundo. No cruzamento do William Lepo. Quirino desviou, subiu com ele Igor Formiga. A bola passou. O árbitro vai terminar o jogo e não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. Termina o jogo em Novo Horizonte. Pode botar mais um ponto aí para Macaca. Luca, aos 44 minutos, empatou o jogo difícil. A Ponte fez uma péssima partida, mas na garra, no imponderável, na raça, a Ponte traz um ponto importante para Campinas. Luca fez o L, comemorou com a galera. A Ponte empata o jogo no finalzinho. Um para a Ponte Preta, um também para o Novo Horizontino. Torcedor presente no Novo Horizonte comemora este gol. Gol marcado pelo Luca no finalzinho. Novo Horizontino saiu na frente no comecinho do jogo, mas o Luca, aos 44 minutos do segundo tempo, empatou o jogo. A Ponte, repito, traz um ponto importante para Campinas. Na sequência da programação esportiva da Bandeirantes, vem aí Edu Pinheiro. E na sequência, o jogo aberto. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Bem, meus amigos, devidamente já assinalado pelos nossos analistas, Ponte, terríveis problemas no jogo, olha, muitos problemas, acabou empatando aos 44 e no final quase que ganha, hein? Luca, ele sempre Luca, agora só um detalhe, mérito para esse menino Nicolas, hein? O Nicolas, daqui a pouco vai ser a análise dele e tal,
mas foi ele que arrumou o escanteio, se esforçou demais. No escanteio o Elvis cobrou e ele participa, né? Não sei se ele quis passar ou não, tentou chutar, sobrou, enfim, para o Lucas, que numa puxeta acabou aí marcando o gol de empate. Vamos ouvir então? Pessoal curtindo a Bandeirantes no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, em FM faixa estendida, 85,7, Ribeirão Preto 85,3, no AM 1170, AM Ribeirão Preto 1270. Você também nos diversos aplicativos curtindo a Band. Luca, o artilheiro da Ponte, 17º gol dele esse ano e o 11º na Série B. 44, Moço de Piracicaba registrava assim o gol da Macaca. Elvis pra boca do gol, toque, entrou, tocou, Luca, é gol! É gol, 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 é gol! Da Ponte! Luca! Luca, Luca, Luca! Luca! Tem a 10 estampada na camisa! Eu dizia, a hora é agora! A bola pune, o Novo Horizontino teve várias chances e não ampliou. Na bola parada no cruzamento de Elvis, ela ficou viva, Nicolas sentou dentro da grande área, praticamente em cima da linha. A marca do artilheiro, o cheiro do gol, faz o L, faz o L, faz o L, comemora Luca! Um voleio espetacular para empatar o jogo. Luca, predestinado o artilheiro Luca para empatar o jogo em Novo Horizonte, para fazer a galera da Macaca soltar o grito. Luca empata o jogo. Pula, 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 sai do chão e vibra a macacada. A Ponte empata o jogo. Luca, Luca, o artilheiro, na marca de 44 minutos de bola rolando no segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado. Jogo difícil, complicado, atuação ruim, mas Luca coloca a bola lá dentro para empatar o jogo. Um para Macaca, um também para o Novo Horizontino. Lucas Frigeri, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Gleger Zorzinho. Bem, meus amigos, o Novo Horizontino fez 1-0 com 10 minutos do primeiro tempo com o Líger. Kaique França fez 4 boas defesas. O goleiro, o Lucas Frigeri do Novo Horizontino fez 2 boas defesas. O Luca, além do gol, teve 2 chances, uma de cabeça no primeiro tempo, após escanteio, boa defesa do goleiro. Antes de empatar, o Luca também, no cruzamento do Formiga, ele cabeceou para fora. Muitos problemas no jogo, 1-1, a Ponte empata na Bacia das Almas. Oi, CH, queremos ouvi-lo. Novo Horizontino, Ponte também 1. O futebol, meu caro Edu Pinheiro, é apaixonante por isso, né, cara? Quando você imagina que está tudo perdido, vem o imponderável de Almeida, entra em campo e ajuda o time que estava desarrumado, mal escalado, com uma noite horrorosa, com vários jogadores que estavam se arrastando em campo. As coisas vão se acertando de um jeito ou de outro. E o futebol, ele permite isso, né? Um time que foi, durante 85% do jogo, pior que o Novo Horizontino. A Ponte escapou de tomar 2, 3 e acabou empatando a partida num lance de bola parada. Tudo isso está dentro do jogo, está dentro da regra. Quem não teve competência para matar o jogo foi o Novo Horizontino. Problema do Novo Horizontino e do seu treinador, o Rafael Guanais. Problema deles. A Ponte, ela foi se achando no final do jogo, teve até um lance para poder virar a partida. Acreditem vocês, quem assistiu o jogo sabe de verdade que a Ponte fez talvez uma das piores partidas. Me lembrou esse time da Ponte de hoje, do Pinheiro e ouvintes, o time do Campeonato Paulista. Tamanha desarrumação, a falta de empenho, a falta de intensidade do jogo, de você conseguir ler a partida e saber o que tem que fazer dentro do campo de futebol.
mas a Ponte recebeu um presente dos deuses. Acontece. E você veja, quando a fase é boa, né, e a Ponte está numa fase muito boa, e a manteiga, ela, quando cai o pão, ela tá virada para cima. Não tem jeito, cara. E foi o que aconteceu hoje. Não dá, não tem lógica para você explicar o que aconteceu hoje. Não tem. Tem uma explicação que eu acho que é o mais próximo, o mais próximo do que... Para você interpretar o que aconteceu no segundo tempo, né? Todas as mexidas do Novo Horizontino jogaram o time para baixo. E a Ponte teve 2 aspectos que eu gostei. O Richelli entrou bem e outro jogador que entrou bem foi o Nicolas. Então, das 10 mexidas, 2 jogadores funcionaram para jogar o time para cima. As 5 do Novo Horizontino jogaram o time para baixo e as outras 3 da Ponte, até o Echaporã entrou correndo. Então, para ser justo, o Echaporã também fez uma fumaça no jogo, né? Ele entrou incomodando lá pelo lado direito. Então, esse que pode ser um motivo ou os motivos da explicação, né? Ou da tentativa de interpretação do que aconteceu no jogo. A Ponte, vou repetir, a Ponte fez um jogo no primeiro tempo, um negócio vergonhoso, e voltou até 20, 25 minutos do segundo tempo com o mesmo futebol. Um futebol pobre, sem concentração, sem organização. Não é o time da Ponte do Campeonato Brasileiro da Série B. Não é. O que nós vimos hoje foi um time que está deslumbrado ainda com a vitória do derby, que entrou de salto alto, que entrou desrespeitando o Novo Horizontino, ou entrou cansado. A gente não tem dados estatístico, físico, médico, para saber em que grau físico estão os jogadores. Mas o Fecim, o Bárcia, o Elvis, que fez o lance do gol na bola parada, ele é muito forte. Estou falando com a bola rolando. O Igor Formiga, deixa eu ver quem mais aqui. Até o próprio Moisés, que eu esperava mais dele. Enfim, o Luca, muito isolado. Formiga, foram jogar fora os 2 zagueiros, hein? E foi um verdadeiro desastre o que fez o Matheus e o Guilherme. Então eu estou falando de 11, salvou aí 2, 3 jogadores, no máximo. Então a Ponte tem que realmente, o Hélio tem que agradecer aos céus, os jogadores também, porque hoje para mim, Edu, definitivamente o presente foi dos céus. Pode olhar para cima e agradecer o papai do céu, porque hoje a Ponte ela merecia ter perdido o jogo e traz para Campinas um empate que foi construído, diga-se com justiça, com bastante garra, dos 25 minutos do segundo tempo até o final da partida. O restante do jogo é virar a página, esquecer e aprender com a lição. Porque se a Ponte jogar de novo um futebol como ela jogou hoje, ela toma goleada de qualquer time que ela enfrentar no Campeonato Brasileiro. Olha, esse ponto suado aí, Ponte vai para 33 pontos, a Ponte é 12ª, repito, com 33, prendeu o Novo Horizontino, que é o 13º com 32, não seria ultrapassada. E um detalhe, o Criciúma vai jogar. Joga sábado lá no Rei Pelé com o CRB, jogo fora, né? Se o Criciúma perder por diferença de 2 gols, a Ponte ainda ganha uma posição, ultrapassa o Criciúma, que está empatado com a Ponte em 33, empata em número de vitórias, 8 para cada um, mas no saldo, se tomar 2, né, a Ponte ultrapassa o Criciúma. Vamos lá, Zorzinho, vamos comentar, pessoal aqui na maioria WhatsApp, realmente agradecendo esse empate e reconhecendo que a Ponte foi muito mal, mas empatou. E você dizia, hein, Gallagher? Você alertou, a bola pune, o Novo Horizontino tá dando sopa e deu porque o Luca fez o gol 1-1, Zorzinho. Exatamente, né, Edu? E assim, e a bola parada da Ponte, mais uma vez, fazendo a diferença com o Elvis, né? Nós falávamos aqui, alertávamos, bola parada é sempre perigo. A Ponte chegou em algumas oportunidades, você citou aí uma cabeçada do Lucas, sempre em bola parada. Nós vimos poucas jogadas trianguladas, né? Depois do gol, sim, teve aqueles 2 lances onde o Nicolas poderia ter definido, se tivesse um pouquinho mais de calma, tranquilidade, poderia a Ponte ter virado o jogo. Mas é aquilo, né? Eu concordo, eu acho que a Ponte fez um péssimo jogo, as escolhas do primeiro tempo foram ruins, você vê que a Ponte voltou para o segundo tempo, mesmo com as mexidas,
mas ainda desorganizada, e aí conseguiu segurar, conseguiu se manter ali no 1-0, até que o Novo Horizontino arriou, né? Cansou, as substituições não mantiveram o mesmo nível técnico, e aí sobressai, né? Sobressai a qualidade. Elvis, Luca, né? Será que se fosse um outro jogador estaria posicionado como o Luca estava ali naquele momento? Porque você pode perceber, Edu, que a grande maioria dos gols do Luca é posicionamento. Ele faz a leitura, se posiciona e a bola chega e ele bota na rede. E é isso. O imponderável, como disse o CH, né? A Ponte tem que comemorar muito esse ponto, porque era uma partida a ser perdida. Sem dúvida nenhuma, pelas oportunidades criadas, por tudo que fez o Novo Horizontino no primeiro tempo, principalmente, chegando, pressionando, linha alta, não deixando a Ponte respirar. Eu não gostei do esquema com 3 homens de frente. Infelizmente, a gente sempre gosta de ver um time mais ofensivo, um time mais aguerrido, buscando o gol a todo momento, mas eu acho que o time da Ponte sentiu, porque sempre nas mudanças táticas do Hélio, o time responde à altura, responde bem, como respondeu também no derby, quando ele faz essa mudança para 3 homens de frente, mas nessa partida não deu certo. É por isso que eu gosto de dizer o seguinte: cada jogo é uma história, cada jogo é uma estratégia, e a estratégia do Hélio hoje não foi legal. Ele vem com o Bárcia, que nós não entendemos, porque não fez absolutamente nada no jogo, tanto que saiu no intervalo. O Hélio também detectou esse problema. Ele vem com 3 homens de meio de campo apenas, e a Ponte ficou sem meio de campo a grande maioria do jogo, perdeu o meio de campo, não conseguia evoluir. O sistema defensivo está ok, sim, com alguns problemas, mas sempre sustentando ali, tentando, né, neutralizar as jogadas de ataque do Novo Horizontino, e foi coroada, eu vou dizer o seguinte, né, pela determinação, por acreditar até o fim, né, por jogar depois das substituições e perceber que o Novo Horizontino cansou, a Ponte pressionou um pouco mais, teve mais gás, teve mais imposição no jogo, e depois no final merecia até a virada, pelo que fez, mas jogou muito pouco. Não dá para ficar arriscando. Dizia isso nos programas da TV hoje, no programa do rádio também, eu dizia, olha, não dá para arriscar. Ah, vai mudar, vai botar 3 atacantes, é melhor, vai pressionar. Não dá. Não é o momento de mudança. É o momento de você dar sequência para aquilo que vem dando certo. Então foi um alerta para o Hélio dos Anjos, daqui a pouco a gente vai ouvi-lo na coletiva, e provavelmente ele vai ser questionado. Por quê? Porque não deu certo. A Ponte conseguiu empatar um jogo. Será que se a Ponte vem da mesma forma que estava jogando, que vinha jogando, será que teria tantos problemas como teve no jogo de hoje? Talvez não. Mas o Hélio arriscou e não deu certo. Então, ficou de ótimo tamanho esse empate, e a Ponte, sem dúvida nenhuma, hoje marcou um ponto em Novo Horizonte e trouxe um ponto para Campinas importantíssimo, Edu. Muito bem, meus amigos da Bandeirantes, hein? Estamos encerrando a nossa primeira parte, a nossa transmissão, 1-1, a Ponte empata no final, a Ponte jogou mal, mas enfim, grande empate. Obrigado ao Ramos, que alertando aí, se o Ituano perder também por diferença de 4 gols do Grêmio, a Ponte também ultrapassa. Se o Criciúma perder por diferença de 2 gols lá do CRB, e o Ituano, que joga amanhã contra o Grêmio, lá na Arena Grêmio, se perder por diferença de 4, a Ponte também ultrapassa. Enfim, a Ponte 12ª com 33 pontos, tá? O Guarani joga sábado, 11 horas, Guarani e Tombense, quem narra é amigo Batista. A Ponte volta a campo na próxima quarta-feira, dia 31, 21h30, majestoso Ponte e Bahia. Muito obrigado a todos que participaram aqui no WhatsApp. Deixa eu ver aqui, imponderável, não. Deixa eu ver aqui, olha, tá bombando aqui o nosso WhatsApp, muito obrigado. Edu, muita sorte do Hélio, hein? Empate foi ótimo devido às circunstâncias. Bárcia pode vazar, pessoal bravo com o Bárcia. O Fecinho hoje não foi bem, herói no derby, mas o Fecinho hoje saiu a 12 do segundo tempo. Edu, Kaique Franço, o melhor em campo, hein? É o final 51-14. Pode opinar também, hein? Você acha quem foi o melhor em campo, hein? Pode opinar que eu falo depois, tá bom? Ponto importantíssimo, diz aqui o Xandão Fera. Enfim, muito obrigado a todos. Vem aí o nosso jogo aberto, hein? Não sei se vai ter a coletiva do Hélio, já vou informar se vai ter ou não. Nós temos aqui o craque do jogo, tem também a ficha técnica, a defesa do jogo, várias defesas.
E o gabarito, o conceito, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, do nosso jogo aberto. Agora 23h45, fica o convite, hein? Vem aí o jogo aberto aqui fechado, Novo Horizontino 1, Ponte também 1. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças, 30 anos. Aproveite as ofertas de aniversário. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golquer Saúde. O plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golquer Saúde. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduza a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Bandeirantes, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, 30 anos. Aproveite as ofertas de aniversário. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golquer Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduza a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Muito bem, Novo Horizontino 1, gol do Líger a 1 a 10 minutos do primeiro tempo. Ponte também 1, empatou o Luca, 44 segundo tempo. Começamos aqui a nossa votação do craque do jogo. Uns aqui falando que o Alisson melhor em campo, é o Alto Gomes aqui de Campinas, Kaique França melhor em campo. Lá para o pessoal da, deixa eu ver aqui, é o Carlos Matozinho, né? Kaique França melhor em campo, dividindo aqui opiniões. Oi, Bolis, que narrou aqui 1 a 1 mais uma vez, brilhantemente narrando o craque do jogo, Bolis. Olha, Edu, pra mim, a Ponte, evidentemente, como a gente analisou durante o jogo, os comentaristas também ressaltaram, fez um jogo muito ruim. Kaique França, grandes defesas, menção honrosa pra ele, mas no meu conceito, o cara que faz um gol, mais um, né, o artilheiro da Ponte, tem um peso nesta votação. Então eu fico com o Luca.
fez o gol de empate da Macaca, bem colocado, a marca do artilheiro, o cheiro do gol, o predestinado Luca, conceito bom para ele. Luca faz com que a Ponte empate o jogo e traga um ponto importante para Campinas. Valeu, Edu, grande e forte abraço a você, a toda a galera e até a próxima aqui na Bandeirantes. Esse é Leandro Borges, hein? Queria ter um filho assim, sensacional, hein? 17º gol do Luca, 17 gols esse ano, 11º na Série B. Oi, Gleger, o craque do jogo. Olha, Edu, tem que dar, né, menção honrosa aí ao Kaique França, que fez grandes defesas, mas o Luca decidiu o jogo, decidiu o empate, né, da Ponte. Pra mim, eu vou ficar com o Luca também, o craque do jogo, conceito regular. Oi, CH, queremos ouvir o craque do jogo. Olha, Edu, o jogo foi 1-1, eu normalmente votaria no Luca, mas eu vou votar no Kaique França, porque para mim ele fez 2 defesas no jogo que não permitiram que o Novo Horizontino aumentasse o placar. Então acho que ele é o grande responsável pelo empate. O time não venceu. Então é questão de critério. Eu acho que está bem votado no Luca, eu acho que tem peso, ele decidiu a partida para a Ponte, o empate, mas para mim o voto do Kaique França como craque do jogo, para mim jogou muito, Edu. Muito bem, Kaique França, 1 voto, Luca, 2 votos, do Bolis e do Gleger. Luca, o craque do jogo desse Novo Horizontino, 1, Ponte também 1. A Ponte é 10ª, deixa eu ver aqui mais uma vez, corrigindo, a Ponte é 12ª. 12ª com 33 pontos, repito, segundo Novo Horizontino com 32. Se o Criciúma perder de 2-0 e o Ituano perder de 3 do Grêmio, a Ponte pode ultrapassar os dois ainda, né? Muito bem, vamos lá, agora são 23h51, daqui a pouco a ficha técnica, 1-1 foi em Novo Horizonte. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças 30 anos. Aproveite as ofertas de aniversário. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Auto Vidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Picanha Frigomerc, peça a vácuo, R$ 49,98 kg. Cerveja Budweiser, 350 ml, R$ 3,49. Manteiga da vaca, 200 gramas, R$ 8,99 para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até dia 31 de agosto. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br.
O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Furadeira e parafusadeira a bateria, 10,8 volts Bivolt Novo e Pro por apenas R$ 159,90. Acima de 3 peças, apenas R$ 149,90. E aproveite o frete grátis nas compras acima de R$ 1.500. Consulte condições na loja. Venha já para o Atacado da Construção Obra Já. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, lá em Novo Horizonte, a Ponte não teve o volante Amaral suspenso, não teve o volante Leonaldi, problema no joelho direito, não teve o zagueiro Fábio Sanches, dores musculares. Bom, o Hélio dos Anjos mandou a campo Kaique França, Formiga, Matheus Silva, Guilherme Souza, que veio do 15 de Piracicaba, e Arthur. Moisés Ribeiro, Alisson e Elvis, Fecim, uruguaio Leandro Bárcia e o Luca. As alterações no intervalo, Arthur amarelado saiu, entrou Giancarlo. Primeiro lance de Giancarlo, amarelo também. E saiu no intervalo Bárcia, Leandro Bárcia, uruguaio, entrou Nicolas. Bom, depois a 12, segundo tempo, saiu Moisés Ribeiro, entrou Richelli e saiu Fecim, entrou Echaporã. Depois, a 34, segundo tempo, saiu Alisson, entrou Cássio Gabriel. Vamos lá, Novo Horizontino, Lucas Frigério no gol, William Lepo, Valber ex-Guarani, Líger e Paulinho, lateral esquerdo. O paraguaio Ramon Martínez, depois Gustavo Bochecha, Danielzinho e Vinícius Leite, depois Rômulo. Douglas Baixo, que deu um trabalho danado, depois Cléo Silva, Ronaldo, ex-Guarani 2012, depois Quirino e Ronald, depois Lucas Tocantins. A equipe do técnico Rafael Guanais. Apitou Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. Cartões amarelos, hein? Pra Ponte, Leandro Bárcia, Arthur, Jean Carlos, Formiga e Echaporã. Para o Novo Horizontino, Valber e Rômulo. Cartão vermelho para Valber aos 46 do segundo tempo. O entrever aí juntamente com Echaporã. Vamos aos gols. O gol foi 10 minutos do primeiro tempo. O gol do Novo Horizontino, Líger. A Ponte empatou com Luca aos 44 do segundo tempo. Renda e público não fornecidos. Final em Novo Horizonte. Novo Horizontino 1, Ponte também 1. A ficha técnica no jogo aberto. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 964290680. Na Bandeirantes, a defesa do jogo.
Olha, quando sai a renda e público lá de Novo Horizonte, 1.320, público 1.320, renda 23.600. Torcida da Ponte marcando presença, vi lá o Giovano de Márcio, o Totó, que faz tempo que eu não vejo, rapaz, o Totó. Entrevistamos hoje aqui o Mineirinho, grande torcedor da Ponte, está com problemas terríveis de saúde, muita dor na coluna, está na casa dele, foi no derby se arrastando, é muito tempo que não ia, né? Lá no Majestoso. Vamos lá, 1-1, Novo Horizonte de Ponte, estamos no quadro A Defesa do Jogo. Olha, gente, com 1 minuto e 30, batata da Ponte assando, o Kaique França salvava. Fez o passe para Danielzinho, a tabela de novo, a trama ofensiva. Vem Novo Horizontino, cruzamento para boca do gol de primeiro toque. Defendeu Kaique França! Uma defesa espetacular do goleiro. No cruzamento que sai da direita, Igor Formiga vacila, fica olhando para a bola e deixa livre o Ronald, que de primeira... Bem, a próxima defesa foi a 23, primeiro tempo, já estava 1-0 Novo Horizontino, uma cobrança de escanteio, Luca de cabeça, mas que chance, rebote, o Bárcia dormiu aí, vamos lá, o lance foi assim. Elvis vem pra cobrança, o Maestro levantou pra boca do gol na segunda trave, Luca de cabeça, pegou, largou o goleiro, a bola entrou, não entrou, o Atru não correu, Bandeira também não, e o goleiro defendeu! Lucas Frigeri, incrível! Elvis levantou, a zaga não tirou, Luca tocou de cabeça, o goleiro fez uma defesa incrível! O zagueiro do Novo Horizontino tocou na bola, indecisão se a bola entrou, não entrou, explodiu no rosto do goleiro, ele segurou a bola! O grande bate-rebate, vamos lá, 20 segundos do segundo tempo, lance 4, né? Ainda, eu tava passando a bola pro Boris, cara, de repente, lá vai o Novo Horizontino. E já vem o Novo Horizontino, pintou o segundo, Kaique França! Com o pé esquerdo, ele faz uma grande defesa e evita o segundo gol do Novo Horizontino. Nas costas de Formiga, invadiu a área o Ronald, ele bateu de chapa. Kaique França com o pé esquerdo, bota a bola pela linha de fundo e salva a Macaca. Tirou com os pés, hein? Olha, 20 segundos, segundo tempo. Vamos lá, 24, segundo tempo de novo, hein? Kaique França, esse tal de Ronaldo aí. É aquele 2012, hein, do Guarani, esse sempre marcando gol na Ponte, ele marcou aqui. Quando o Novo Horizontino, primeiro turno, na Inter de Limeira, esse ano marcou gol na Ponte também no Majestoso. Danado esse Ronaldo aí. Vamos lá, Kaique França versus Ronaldo, 24, segundo tempo, hein, Bolis? Vamos lá, ajeita a bola, 2 passos para trás, o Paulinho cobra, levantou o Ronaldo livre de cabeça, Kaique França pegou, a sobra para Ronaldo, vai embora! Kaique França! Cresce na frente de Ronaldo, que livre desvio de cabeça. E faz falar que foi anulado um gol do Ronaldo no primeiro tempo, mas realmente ele tocou com o braço, né? Tomou com a mão, então aí anulado. Vamos lá, seguindo aqui, 37, estavam 1-0 ainda Novo Horizontino. O lateral esquerdo, Jean Carlos, cara, que entrou pro segundo tempo, né? Lateral esquerdo com parcos recursos. Vamos lá, 37, a bola sobra pra ele. Vai, Jean Carlos. Cruzamento fechado para a boca do gol, passou, sobrou para Jean Carlos, está na área, vai empatar, girou, bateu, defendeu, Lucas Frigeri. Na batida de Jean Carlos, vem outro cruzamento para a área, Lucas Frigeri faz a defesa. Vamos lá, 1 minuto depois, 38, a Ponte ainda não tinha empatado, hein? Uma falta para o Novo Horizontino na bola, meia dúzia, Paulinho. Vem o chute pro gol do Paulinho, espalma Kaique França! Kaique França foi buscar no cantinho, na finalização, belíssima falta cobrada por Paulinho. Ele voou no ângulo e meteu pra fora. Defesaça de Kaique França, mandando pra fora. A Ponte empatou com o Luca, um escanteio cobrado pelo Elvis, né? Participa também o Nicolas. Luca empata 1-1. Aliás, perdão, o empate foi a 44, né? Foi a 44, o Luca perdeu de cabeça, né? Empatou a 44, isso foi, portanto, a 6 minutos depois dessa defesa. Vamos lá, Zorzinho. Foram 6 propostas, 4 defesas do Kaique França, 2 do Lucas Frigeri. E a defesa do jogo qual foi, hein? Pelo grau de dificuldade mais alto, Edu, eu vou ficar com a primeira defesa, no comecinho do jogo. Naquela batida do Ronald, camisa número 11, Kaique França fez uma grande defesa. Para mim, a defesa do jogo, pelo grau de dificuldade 7,95, essa daí, a primeira opção
das defesas do jogo, Edu. Cruzamento na sem pulo, Ronald, né? E o Kaique França pegando no reflexo. Oi, CH, a defesa do jogo. Acompanhe o relator. Então vamos lá, 1 minuto e 30 de novo, hein? Capricha Boles. E a defesa do jogo, Novo Horizontino 1, Ponte também 1. Fez o passe para Danielzinho, a tabela de novo, a trama ofensiva. Vem Novo Horizontino, cruzamento para boca do gol de primeiro toque. Defendeu Kaique França. Uma defesa espetacular do goleiro. No cruzamento que sai da direita, Igor Formiga vacila, fica olhando para a bola e deixa livre o Ronald, que de primeira sem deixar a bola quicar, bate de chapa na bola com o pé direito no cantinho. Kaique França salva a Macaca no comecinho do jogo e bota pra fora. Linda defesa do goleiro da Macaca. Estamos no YouTube, hein? Já estamos à 00:05, a 5 minutos da sexta-feira, 26 de agosto. E estamos no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Nosso acesso hoje chegou a quase 12 mil. Muito obrigado pelo carinho da audiência, também no YouTube, tá bom? Olha, 1-1, Novo Horizontino e Ponte, a gente volta no gabarito, hein? Jogador por jogador, conceito ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, já, com Gleger Zorzin e CH, o moço de Jundiaí. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças 30 anos. Aproveite as ofertas de aniversário. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Auto Vidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Mês de aniversário Rocha Autopeças. Diversos itens com descontos especiais e pagamento facilitado. Aproveite! Rocha Autopeças 30 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Visite www.rochaautopeças.com.br. Alô Ponte Pretano, a Macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a Macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Gabarito do jogo.
Sim, o Flávio Sec nos acompanhando, muito obrigado. Lembrando que o Ronaldo também, em 2020, jogando pelo Santo André, fez gol na Ponte. Esse ano marcou gol na Ponte pela Inter de Limeira, marcou gol na Ponte pelo Novo Horizontino. E no derby 2012 foi ele que sofreu o pênalti no finalzinho, majestoso, estava 1-0 Ponte, que o Fumagalli cobrou no gol de entrada. A Laura, no goleiro, foi 1-1, o derby do Centenário. Então, vamos lá então, meu caro Zorzinho. 1-1, Novo Horizontino e Ponte. Qual é o conceito do jogo e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Conceito regular, melhor o primeiro tempo, Edu. Para você, CH, o conceito do jogo, melhor o primeiro ou o segundo tempo? Conceito ruim para o jogo, melhor o segundo tempo. Kaique França, que pegou essa, 1 minuto e 30 na Sempuro do Ronaldo. Kaique França, que pegou no comecinho do segundo tempo aquela bola do Ronald de novo. Kaique França, que pegou a cabeçada do Ronaldo. Kaique França, que pegou a falta do Paulinho. Só não gostei da maneira como às vezes sai jogando. Pequena área, fica tocando ali, isso não é bom. Kaique França, conceito dele, Zorzinho. O conceito dele é bom, viu, Edu? Ele foi muito bem. Garantiu aí esse empate para a Ponte, conseguiu segurar o resultado de 1-0, né? Até que o Luca fizesse o gol de empate. Então o conceito dele é bom. Ô, CH, Formiga, lateral direito, que estava na marcação do Ronald, esse 1 minuto e 30, esse chute aí na sem pulo. Olha, no gol do Novo Horizontino também estaria inserido no contexto do posicionamento. Final do primeiro tempo, foi dominar uma bola, perdeu de forma ridícula. No comecinho, segundo tempo, essa defesa do Kaique França, chute do Ronald, foi nas costas dele, essas e outras, porém Formiga fez um bom cruzamento para o Luca de cabeça 39. Luca cabeçou para fora depois que o Luca empatou aos 44. Igor Formiga e o conceito dele. Um futebol paupérrimo. Não gostei. Conceito ruim para o Formiga. Bom, na zaga, vou precisar de vocês dois aí. A Ponte não teve o Fábio Sanches, dores musculares. Então, Matheus Silva e Guilherme Souza. Foi a dupla da zaga, hein? Olha, no gol, a gente viu claramente no cruzamento aí do gol do Líger, 10 minutos, o Matheus Silva, ele pensou uma coisa, mas foi na costa dele também, né? Guilherme Souza também mal posicionado, enfim, vários problemas. Vamos lá, Zorzinho, Matheus Silva e Guilherme Souza. Eles começaram mal, né? Depois eu acho que o segundo tempo deu uma ajustada ali no miolo de zaga. O primeiro tempo foi ruim, segundo tempo regular. Eu vou dar um conceito regular para eles dois. E para você, CH, Matheus Silva e Guilherme Souza. Eu fico pensando como deve estar treinando mal o Thiagão, né? Se o Thiagão não joga no lugar de qualquer um desses dois, meu Deus do céu, hein? Bom, enfim, tomara que seja só uma partida. Eu não gostei de nenhum dos dois. Atrapalhados, mal posicionados, lentos. Para mim, para os dois, ruim. Olha, o Zorzinho, é o seguinte, o CH disse que não tiraria o Arthur. Arthur, lateral esquerdo, intervalo sai Arthur e entra Jean Carlos. O Arthur foi amarelado. É bem verdade que o Novo Horizontino teve um gol anulado, realmente o Ronaldo tocou com o braço, mas lá embaixo o Douglas Baggio deu um baita drible no Arthur, estava cansado. O Douglas Baggio deu muito trabalho. Jean Carlos, com 1 minuto e 30 de jogo, o segundo tempo leva amarelo também. Estou vendo aqui Jean Carlos da base, né, lateral esquerdo. Olha, vários problemas, saída de bola, passes errados e teve chance ainda. Quase que ele empatou a 37. Seria o gol de empate do Jean Carlos, chutou, o goleiro pegou. Vamos lá, você analisa os dois aí. Arthur, primeiro tempo, e Jean Carlos, segundo tempo. Não gostei do Arthur, não gostei. Primeiro tempo estava perdidão ali. Aquele menino Douglas Baggio, né, deitou e rolou lá pelo lado esquerdo da ponte de defesa. Não gostei, o conceito do Arthur é ruim e o Giancarlo entrou também no mesmo nível. Ruim pro Giancarlo também, Edu. Moisés Ribeiro, vamos para os volantes, hein? Moisés Ribeiro, depois entrou Richelli, a 12 do segundo tempo. Como o Amaral está suspenso, Hélio dos Anjos calou Moisés Ribeiro. Depois, né, o Richelli, a partir de 12 do segundo tempo. CH, Moisés Ribeiro e Richelli. O Richelli, por incrível que pareça, bom, o meu campo da Ponte foi tão ruim, essa dupla Alisson e Moisés Ribeiro não deu certo, não funcionou. Eles estavam muito perdidos no primeiro tempo, aí houve um ajuste no intervalo do jogo. Eu não gostei do Moisés hoje, conceito ruim, e o Richelli também ruim porque jogou pouco tempo, mas ele jogou no mesmo nível, no mínimo, que o Moisés.
mas pouco tempo fica sem conceito. Mas do Moisés eu não gostei, não. Olha, foi 1-1, hein, gente? Novo Horizontino e Ponte foi 1-1. O Luca acabou empatando no finalzinho pra Ponte. Agora o Gerger analisando aí o Alisson, que tá pendurado, mas não tomou amarelo. Hoje ele arredondou, completou 20 jogos, veio do Atlético de São João del Rei. É uma raça danada esse menino, né? Ele não perde o pique, ele não sentiu o derby, ele não sente nada, ele rouba, ele briga, ele vai pro pau. E me pareceu, e você me corrija, Jorginho, ele jogou um pouquinho mais recuado ainda no segundo tempo, cobrindo também lá dos zagueiros. O Alisson jogou até 34 no segundo tempo. Eu gosto demais desse jogador. Acho que ele fez uma belíssima partida. Né? Ressalva para ele também, um dos poucos que se salvaram hoje. Corre, luta, como você disse, a entrega desse menino é impressionante. E com qualidade. Vou dar um conceito bom pro Alisson hoje. Ô, CH, vamos pro Elvis. Jogou o tempo todo mais uma vez, estava difícil de armar, o time não colaborava, perdido no meio de campo, mas é o tal negócio, né? Ele tá em campo, bola parada é com ele, já tinha tentado alguns lançamentos, alguns escanteios, mas de novo no escanteio ele bate pro Luca empatar e no finalzinho a enfiada de bola que ele deu pro Nicolas, hein? O Nicolas poderia ter feito 2-1, mas a bola acabou raspando aí a trave. O Elvis, na sua opinião, como é que foi o conceito dele? Apesar de pouca mobilidade, de muito lento, ele é diferente, né, Edu? Você relatou com precisão. Ele teve 2 lances no jogo que praticamente não, efetivamente. O primeiro bateu o escanteio, a Ponte empatou, e nessa assistência para o Nicolas, se o menino tem um pouquinho mais de tranquilidade, tinha virado o jogo. Então vou dar um regular para ele. No primeiro tempo a gente nem viu ele em campo, né? Porque o meio campo da Ponte inexistiu. E no segundo tempo ele teve a bola que ele tem que fazer o time jogar e tem que fazer o diferente, ele faz. Ele é o jogador diferente. Mas pelos 2 lances do segundo tempo, regular para ele. Novo Horizontino 1, Ponte também 1. Agora o Greger analisando o Fecim, o herói do derby, mas hoje saiu com 12 do segundo tempo. Vários problemas do Fecim, depois entrou Chaporã, tem vontade e tem. Ele vai, mas vai. Daqui a pouco perde, daqui a pouco cruza. Se cruza, bate alguém, não dá certo. E lá vai Chaporã. Só teve uma que o Elvis enfiou para o Chaporã a 22 segundo tempo, mas ele se atrapalhou, não conseguiu concluir, né? E a defesa acabou aí prensando. Vamos lá, Fecim, depois de Chaporã, é com você, Greger. Não gostei do Fecim, não gostei hoje. Elogiei na última partida, mas hoje foi mal. Foi muito mal o Fecim. E o Echaporã é aquilo que a gente já sabe, né, Edu? É o cisca-cisca, é o pica-couve e nada acontece. Então, conceito ruim para os dois. Bom, vamos lá. O uruguaio Leandro Bárcia. Olha, ele estreou contra o Grêmio, foi até 33 do primeiro tempo. Sentiu cãibras, pediu para sair. No derby, ele entrou aos 46 do segundo tempo. Então, a análise seria hoje. Começa jogando Hélio dos Anjos. Olha, vai, Leandro Bárcia. Leandro Bárcia, você vai pro jogo, tá bom? Vai, cambeia com Luca, Bárcia, cambeia. O Leandro Bárcia, ele poderia ter feito aquele gol lá naquele escanteio, deu uma... né, ele acabou bobeando, né? Poderia ter tocado a cabeçada do Luca. Ele levou amarelo depois e ainda o árbitro quebrou o galho e foi erro da arbitragem de não ter expulsado o Bárcia, porque ele perde a bola pro 11 e depois ele faz a falta por trás. Aí no intervalo foi sacado, entrou aí o Nicolas. O Nicolas, CH, analisa os dois. O Nicolas, ele participa do lance que origina o escanteio que sai o gol de empate da Ponte. Na cobrança de escanteio, ele também participa para a bola chegar no Luca. Bem, com intenção ou não, mas a bola chega no Luca através do Nicolas e depois o próprio Nicolas teve chance de fazer 2-1. Leandro Bárcia e Nicolas. Eu vou começar pelo Nicolas. Menino devia ter começado o jogo, né? Ele ainda afobado, é garoto. Mas ele joga muito mais que joga o Bárcia. Conceito regular para ele, teve a chance e a bola do jogo. Agora o Bárcia eu posso estar muito enganado. E se eu estiver enganado nos próximos jogos que ele entrar, eu virei nesse mesmo microfone e vou reconhecer que errei. Mas o que eu vou dizer é o seguinte, esse Bárcia não é do ramo não. Empresário bom. Esse enganou muita gente. Não perde, o cara que joga no ataque, o cara não perde o gol que ele perdeu, né?
E não me venha falar de pressão, porque a Ponte está vindo numa sequência de jogos ótimo. Ele entrou numa super boa, tranquilo. Do lado dele tem o Elvis, tem o Luca. Não tem que assustar com o Novo Horizontino, com todo respeito, fora de casa. Então, quando a coisa não funciona numa partida dessa, é porque o cara não é do ramo, ele tropeçou na bola, não é? E com todo respeito ao ser humano, que merece o nosso respeito, ele não tem futebol para ficar no banco de reservas da Ponte. E se tiver jogando uma outra partida, desenvolvendo um outro futebol, eu virei aqui e falarei com toda a tranquilidade que ele é do ramo. Mas eu acho que eu não vou errar, não. Péssimo dos péssimos, não podia nem ter começado jogando. Muito bem, foi 1-1, Novo Horizontino e Ponte, hein? Agora Luca, que fez o gol aos 44, empatando, Ponte mal no jogo. O Luca, pelo gol que fez, teve mais 2 chances, né, durante o jogo, tal, quer dizer, antes do empate dele, né, de fazer o gol, também de cabeça, um no primeiro tempo, uma também no segundo tempo, essas e outras do Luca, 17 gols esse ano, Zorzinho. Ele, assim, o jogo foi ruim, né, a bola chegando muito pouco pra ele, mas eu voto nele como craque do jogo, porque assim, né, cara, a primeira bola que chega, ele bota na rede. A primeira bola que chega com qualidade é gol. Não tem conversa. E aí, pra mim, sem dúvida nenhuma, um jogador decisivo, artilheiro, tem o faro do gol. O conceito pra ele é bom, Edu. E pra liberar você, Zorzinho, o conceito do Hélio dos Anjos, que colocou Formiga mais uma vez na lateral direita, que colocou Guilherme Silva zagueiro para jogar ao lado do Matheus Silva, porque o Fábio Sanches, com dores musculares, não foi pro jogo, e colocou Leandro Bárcia e não o Nicolas, colocou depois, para o segundo tempo, pelas alterações, o trabalho do professor Hélio dos Anjos. Eu defendi o Hélio antes da partida, dizendo que ele normalmente acerta nas escolhas, mas hoje realmente ele errou em todas, né? O Guilherme hoje foi bem no jogo contra o Brusque, mas hoje estava meio ali, depois ajustou. Né? Agora, a troca de esquema para um jogo como esse, fora de casa, e a entrada do Bárcia no ataque, aí ficou ruim. Ficou muito ruim. Eu não gostei. Depois ele tem volta do intervalo, a Ponte com problemas. Ele não conseguiu ajustar os problemas defensivos de meio de campo que a Ponte tinha na partida. Mas aí nas substituições, aparentemente ele deu uma organizada. Mas pelo erro no esquema tático que ele mudou, que não deu certo, e pelas opções que ele escolheu hoje, que também não evoluíram, eu vou dar um conceito ruim pro Hélio hoje, viu, Edu? Muito bem, eu sou o Greg Zorzinho. Hortolândia o aguarda logo mais. O secretário municipal de esportes. Bom trabalho, boa gestão. Até a próxima, Greg. Obrigado, viu, Edu? Um grande abraço para você. Daqui a pouco eu tô lá, né? Daqui a pouco nós estamos lá na luta diária. Um abraço para você. Muito obrigado. Sábado eu não estarei na transmissão, aniversário de 15 anos da minha querida e amada filha, a Sara. Sara. E aí, então você sabe como é que é, né? O dia vai ficar bem turbulento. Então um beijo grande para minha filha, não vou estar aqui no microfone e não estarei com vocês, mas na semana que vem estaremos juntos, Edu, se Deus quiser. Um abraço. Se Deus quiser. Um beijão para Sara, 15 anos, que beleza. Parabéns, merece, Zorzinho, merece, é isso aí. Vamos lá, então, CH, para fechar contigo também, o trabalho do professor Hélio dos Anjos. Esqueci também que com o Amaral suspenso, colocou Moisés Ribeiro, né? Sem o Leonaldi, ele colocou só 3, Moisés Ribeiro, Alisson e Alves, e com 3 atacantes, Fecim, Bárcia e o Luca. Essas e outras aqui já comentamos, e você analisa Hélio dos Anjos, hoje arredondou, hein? Completando 30 jogos à frente da Ponte. Você sabe que eu tenho que ser coerente com tudo aquilo que eu falei antes do jogo, e eu me lembro bem das palavras e você vai se lembrar também. Quando eu fiquei sabendo que o Fábio Sanches não ia jogar, eu fiquei muito preocupado. Muito preocupado de verdade, que esse menino que está jogando do lado dele, que é o Matheus, é um zagueiro que não inspira minha confiança, não. Apesar de o Fábio Sanches estar carregando ele. Fez até um bom derby, essa coisa toda. Aí não joga, vem o Guilherme, que a gente pouco assistiu. Aí não tinha o Leonaldi e não tinha o Amaral. Então, de um time titular que tem 10 tirando o goleiro, você perde 3, você perde 30% do seu time titular. Sabendo que as peças de reposição nas posições, né, determinadas aí pelos problemas, não tem jogadores de confiança, não tem jogadores confiáveis.
Com todo respeito, esse Guilherme está muito abaixo do Fábio Sanches. Com todo respeito, para o Amaral e para o Leonaldo ao mesmo tempo, o Moisés e o Richelli não dão conta do recado. Hoje foi a grande prova, não é? Quebram galho, essa coisa toda, mas não substituem a altura. Então o Hélio teve muitos problemas para esse jogo. E ele não tem peça de reposição. Essa é a verdade. E o que ele tentou não deu certo. Então ele vai levar ruim, porque a não ser que o Bárcia seja um verdadeiro leão de treino. Já deu para ver que no jogo contra o Grêmio, ele saiu até machucado, e no jogo de hoje que ele precisa tomar um pouco mais de cuidado na hora da escolha, não é? Acho que ele deveria ter mexido no primeiro tempo, não tinha que ter esperado o intervalo do jogo, tamanha a lerdeza, a lentidão, a desorganização da Ponte na primeira etapa, não é? E se eu não estou enganado, ele fez 2 no intervalo e fez mais 2 com 13 do segundo tempo. Foi isso, Edu? Foi. Ele foi exatamente. Ele tirou a 13 Moisés Ribeiro e colocou o Richelli e tirou Fecim e colocou Ichaporã. Exatamente. Então, e você se lembra do meu comentário no intervalo do jogo, que 5 substituições não dariam conta para resolver o número de problemas que a Ponte tinha no primeiro tempo. Ele tinha que ter feito, já que ele não fez no primeiro tempo, ele tinha que ter mexido com 30 no primeiro tempo. Ele tinha que fazer 4 no intervalo, ou pelo menos 3. Ele só fez 2. E aí, né, não é, eu não comento para ter razão, foi o que aconteceu na partida. Com 13 minutos, o que aconteceu em 10 minutos no segundo tempo que ele não poderia ter mexido no intervalo, não é? Aí demora para pegar e depois de 25, 30 minutos a Ponte, não é que deu uma melhorada, mas o Novo Horizontino cansou, as peças de reposição colocadas pelo Novo Horizontino não deram certo e a Ponte teve a oportunidade de reagir em 15 minutos no jogo e foi o que aconteceu. Então, tudo que ele tentou hoje, a maioria das coisas que ele tentou não deu certo. Então, hoje o conceito do Hélio dos Anjos, Edu, é ruim. E para fechar mesmo, o Novo Horizontino, o seu conceito dessa equipe aí, que corre demais, se tem esse Douglas Baggio, Ronaldo, atacante perigosíssimo, Ronald, que tentou também. Bom, e aí, o que você achou do Novo Horizontino, CH? É um time que vai ficar na Série B, não vai ser rebaixado. É um time que tem um meio campo muito rápido, bem treinado. Não é nenhum super time, mas é um time que se equipara à Ponte. É um time, na minha opinião, pelo que apresentou hoje e o que a gente vem acompanhando do trabalho do professor Rafael Guanais, é um time que vai chegar nos 43, 45 pontos e não vai para a Série C, não. Vai continuar na Série B, Edu. Para você, então, um bom descanso, viu, CH? Uma ótima sexta-feira. Até amanhã. Sábado, né? Não, é sábado. Sábado pela manhã já tem o Guarani aqui. Muda aqui. Estamos a 27 minutos da sexta-feira. Bom dia, CH! Bom dia a todos, obrigado pelo carinho. Amanhã às 11h30 estaremos ao vivo no Nossa Área, depois nos Donos da Bola. E na sexta-feira eu estarei ao seu lado aí, Edu, no jogo do Guarani, que recebe o Tombense 11 da manhã, Edu. Que bom, tô te esperando, hein? Dá um abraço no amigo, né? Um abraço. Então daqui a pouco, CH, até mais. Um abraço, boa noite. Olha, tá aqui o Carlos, né? O Eliel tem que ir pro banco. É verdade, Eliel é que fez o gol contra o Náutico, né? Aquele menino, é verdade. Muito obrigado nos ouvindo até agora, final 3366, tá digitando aqui o ouvinte. Nossa, nesse horário, graças a Deus que tem alguém ouvindo, pelo amor de Deus. Tem alguém no YouTube aí, meu caro? 143 pessoas nesse momento no YouTube. Olha, gente, muito obrigado, hein? Muito obrigado pelo carinho mesmo, muito agradecido. Eu volto já no India com a Bola. Deixa eu só ver aqui, até agora nenhuma coletiva aqui, nem sinal de coletiva do Hélio dos Anjos. Eu tenho a impressão que não vai ter não, né? Hoje foi sofrido, mas valeu. Sérgio de Valinhos, hein? Muito obrigado conosco também, tá? Bom, eu volto já no India com a Bola, agora 00:29. Vamos falar da Série A, Série B, a Série C, que tem Botafogo e Mirassol, hein, que podem subir para B. Gente, o São Bernardo vai subir sábado da Série D de dado para a Série C. Se subirem Botafogo e Mirassol da C para B, são os únicos paulistas, né? Mas pelo menos o São Bernardo vai ter. O São Bernardo foi para Tocantinópolis, lá em Tocantins, mata-mata, ganhou de 3-0. Sábado agora, no 1º de maio. Ele
pode perder por diferença de 2 gols. Joga em casa. Meteu 3 lá em Tocantins. Quer dizer, um resultado improvável. Né? O São Bernardo está subindo aí. Uma campanha sensacional, merece. O único paulista que foi para frente aí na Série D de dado. Agora, 00:30 do dia 26 de agosto. Hoje é aniversário do Palmeiras, hein? Palmeiras fazendo aniversário. Parabéns a toda a coletividade palmeirense. Eu volto já já. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças 30 anos. Aproveite as ofertas de aniversário. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Linguiça toscana sadia, 18,98 kg para cliente Taquaral Mais. Cerveja Itaipava, 100% malte, 350 ml, 2,19. Café Pacaembu, 500 gramas, 15,99. Ofertas válidas até dia 31 de agosto. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter Golcare. Acesse golcaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. Golcare Saúde, importante para a sua vida. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342 7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Muito bem, começamos pelo Brasileiro da Série B, 26ª rodada, terça-feira. Tivemos Sport 1, Chapecoense 0. Na quinta que passou, Vila Nova 0, Sampaio Correia 0 e Novo Horizontino 1 ponte, também uma ponte empatando com o Luca aos 44 do segundo tempo, tá? Hoje, sexta-feira, 19 horas tem Grêmio e Ituano, às 19 Brusque e Londrina, 21h30 no Independência e não no Mineirão, vai ser no Independência, Cruzeiro e Náutico, tá? Bom, amanhã, sábado, 11 horas, no Brinco, Guarani e Tombense. O amigo Batista que vai narrar aqui, abrimos às 9h30 no Concentração, tá bom? Às 16 horas, o sábado, CRB e Criciúma. 18h30 do sábado, lá em Ponta Grossa, no Paraná, Operário e CSA.
Domingo, 16 horas, Arena Fonte Nova, Bahia e Vasco encerra a rodada. Classificação, olha, Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco, que comandam a Série B, ainda vão jogar, conforme dissemos aqui, né? Cruzeiro líder com 54, em segundo Bahia, 44, o Grêmio em terceiro com 44 também, em quarto Vasco com 42. Em quinto, Sport com 37. Olha a diferença do líder Cruzeiro com 54 para o Sport com 37. Uma diferença de 13 pontos, é muita coisa, né? O Cruzeiro, né, praticamente lá. Bom, quinto, Sport 37. Em sexto, Tombense 36. Em sétimo, Londrina 35. Em oitavo, CRB com 35. Em nono, Sampaio Correia 34. Em décimo, Ituano 33. Décimo primeiro, Criciúma com 33. Em 12º, Ponte, 33. Em 13º, Novo Horizontino, 32. 14º, Chapecoense, 29. Em 15º, Brusque, com 28. Em 16º, CSA, com 26. E os 4 últimos, Operário, 25, vai jogar. 18º, Vila Nova, que empatou, está com 25 agora. Em penúltimo, Guarani vai jogar, tem 23. Em 20º, Náutico, com 21. Bom, o Guarani joga, então, amanhã, sábado. Obrigado aí ao nosso Rodrigo Dreia, né? Nos despedindo aqui da equipe técnica Bandeirantes. Olha, o Guarani tem 23. Se ganhar do Tombense, vai a 26. Ele ultrapassa o Vila Nova e ultrapassa também o Operário. Só que o Operário vai jogar. O Guarani vai jogar pela manhã e o Operário joga às 18h30 do sábado, recebe o CSA. E exatamente os dois que estão próximos, né? Porque o Operário é 17º com 24, acima o CSA 16º com 26. Então o que acontece? Justamente por ter esse confronto entre Operário e CSA, o Guarani, mesmo ganhando, ele não consegue sair da zona do rebaixamento. Se ele ganhar, ele vai ultrapassar, ele vai ficar algumas horas, né, fora, porque vai jogar pela manhã, vai terminar 1 da tarde o jogo, mas lá para 18h30. Quando começar o Operário e CSA, não tem jeito. Se o Operário pontuar, ele faz 26, só que ele tem 6 vitórias. Se o Guarani ganhar, vai a 26 pontos e 5 vitórias. Então, ainda nessa rodada não tem como sair da zona do rebaixamento, tá? Vamos, e a Ponte, um detalhe, a Ponte, ela nesse momento 12ª com 33, mas se o Criciúma perder por diferença de 2 gols no CRB, a Ponte no saldo ultrapassa também o Criciúma. E se o Ituano perder por diferença de 3 gols do Grêmio, o jogo é hoje, nessa sexta-feira, a Ponte também ultrapassa o Ituano, tá? Vamos lá, vamos pro Brasileirão? O que é que tem esse final de semana? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Amanhã, sábado, deixa eu ver, olha, alguns jogos, hein? Nossa, quantos jogos de sábado? São 4 jogos, tá? Então, 16h30, Goiás e Atlético Goianiense. Aliás, o clássico, hein? O clássico de Goiás. Teremos 16h30, Curitiba e Avaí. Curitiba tomou 5-2 o Fluminense na estreia do Guto Ferreira. E amanhã, sábado, como é que fica, hein? Curitiba e Avaí. 19 horas, Maracanã, Fluminense, Palmeiras. E 9 da noite, Castelão, Ceará e Atlético Paranaense. Ficando para o domingo. Domingo, 16 horas, Morumbi, São Paulo e Fortaleza. 16 horas no Independência, América Mineiro e Atlético Mineiro. Domingo, 18 horas no Engenhão, Botafogo e Flamengo, hein? Não vai ser no Maracanã, não. Mando do Fogão, o Fogão só joga no Engenhão. Então é Botafogo e Flamengo no Engenhão. 18 horas no domingo. 18 horas, a Arena Pantanal. No domingo, Cuiabá e Santos. E na segunda-feira teremos 2 jogos. 20 horas, Beira-Rio, Internacional e Juventude. E 21h30, Neoquímica Arena, Corinthians e Red Bull Bragantino. Vamos aqui à classificação do Brasileirão. Em primeiro, Palmeiras, 49. Em segundo, Fluminense, 41. Em terceiro, Flamengo, 40. Em quarto, Corinthians, 39. Em quinto, Internacional, 39. Em sexto, Atlético Paranaense, 38. Em sétimo, Atlético Mineiro, 35. Oitavo, Santos, com 33. Em nono, América Mineiro, 31. Em décimo, Red Bull Bragantino, 31. 11º, Goiás, 29. 12º, São Paulo, 29. 13º, Fortaleza, 27. 14º, Botafogo do Rio, 27. Em 15º, Ceará, 26.
Em 16º, Cuiabá, 24. E os 4 últimos, Avaí, 23. Curitiba, 22. Atlético Goianiense, 22. E o Juventude do Humberto Loser com 17 pontos. Situação dificílima do Juventude. Uma diferença aí de 7 pontos para o primeiro fora, que é o Cuiabá, né? Vamos lá, vamos ao Brasileiro da Série C. Atenção, a Série C de Cebola, nós estamos na segunda fase valendo acesso. Eu explico, a Série C teve 20 clubes na primeira fase, turno único. E os 8 primeiros se classificaram. Esses 8 agora foram divididos em 2 grupos de 4. Turno e retorno dentro do próprio grupo. E os 2 primeiros de cada sobem para a Série B de bola. B de Bandeirantes. Infelizmente, Botafogo e Mirassol caíram no mesmo grupo, né, no grupo B. É Botafogo, Aparecidense de Goiás, Mirassol e Volta Redonda. No outro grupo, ABC, Vitória da Bahia, Figueirense de Santa Catarina e o Paysandu, tá? E o Mirassol fez a melhor campanha, terminou em primeiro, mas foi de braçado o Mirassol. E na estreia, o Mirassol lá em território goiano empatou com a Aparecidense 2-2. E o Botafogo em Ribeirão, na estreia, ganhou 3-1 do Volta Redonda. E agora? Segunda rodada. Olha, amanhã, sábado, 19 horas, lá em Mirassol, olha só, Mirassol e Botafogo, eles se enfrentando, tá? Na primeira fase, o jogo foi em Ribeirão Preto, Botafogo e Mirassol empataram 2-2. Outro jogo é Volta Redonda e Aparecidense. Vai ser segunda-feira esse jogo, às 20 horas, tá? Bom, no outro grupo tem Paysandu e ABC. É amanhã, sábado, 17 horas. E no domingo, 17 horas, Figueirense e o Vitória da Bahia. Vitória que se classificou na Bacia das Almas, tá? Por enquanto, o Botafogo em primeiro com 3. Em segundo, o Aparecidense com 1. Em terceiro, Mirassol com 1. Em quarto, Volta Redonda, nenhum ponto. No grupo C, em primeiro, o ABC de Natal, 3. Vitória em segundo com 3. Figueirense e Paysandu, nenhum ponto ganho. Se tivesse terminado hoje, para o ouvinte entender, subiriam Botafogo de Ribeirão e o Aparecidense. Num grupo, no outro subiriam ABC e o Vitória. Vitória que, inclusive, foi rebaixado ano passado da B para C. E agora pode voltar, depois de um ano, da C para B. E um detalhe, quando terminar essa fase, os 4 sobem e depois somente o primeiro de cada grupo eles vão se enfrentar para decidir o título da Série C, simplesinho assim, né? Indo direto e reto à Série C de Cebola. Vamos para a Série D de dado. Atenção, hein? Série D de dado, lembrando que Leandro Borges narrou ontem aqui, Novo Horizontino 1, Ponte também 1. Olha, a Série D apresenta aí o São Bernardo como único paulista, valendo acesso. O jogo é amanhã, no 1º de maio, 16 horas, São Bernardo e Tocantinópolis. No jogo de ida, em Tocantinópolis, lá em Tocantins, o São Bernardo simplesmente ganhou de 3-0. E agora, jogando em casa, ele pode perder até por diferença de 2 gols, repito. É um resultado improvável. Improvável. São Bernardo está com um pé e meio, as canelas e os dedão na Série C com acesso. O técnico é o Márcio Zanardi, o auxiliar é o Márcio Goiano. O São Bernardo, que na primeira fase, para vocês terem uma ideia, a Série D de dado começou com 64 equipes, divididas em 8 grupos de 8 cada. O São Bernardo terminou em primeiro, tá? Primeiro lugar, uma campanha sensacional. Perdeu a invencibilidade na última rodada, quando já estava classificado. Perdeu para a Portuguesa Carioca no Rio, tá? Mas foi com um time misto e tal, aquela coisa toda. A Inter de Limeira, a Ferroviária e o Santo André não passaram da primeira fase. E o Oeste conseguiu ir para a segunda fase, mas foi eliminado pelo Caxias no mata-mata. Esse São Bernardo, para vocês terem uma ideia da campanha do São Bernardo, nos 12 primeiros jogos, não tomou nenhum gol. Foi tomar gol no 13º jogo em casa com o Paraná Clube 1-1. E na sequência, na última rodada, primeira fase, repito, já estava super classificado, se classificou com 4 rodadas de antecedência. Aí perdeu para a Portuguesa Carioca por 2-0, perdeu a invencibilidade. Aí foi para o mata-mata, pegou o Azures
O São Bernardo pegou Azures no Paraná. Foi 1-1. Em São Bernardo, em 2-0, eliminou Azures, pegou Bahia de Feira de Santana. Primeiro jogo foi em Feira de Santana e o São Bernardo ganhou de 1-0. O segundo jogo em São Bernardo foi 1-1 e aí eliminou Bahia de Feira. Agora pegou Tocantinópolis, já meteu 3-0 lá. E amanhã, sábado, com acesso aí, o São Bernardo, tá? Brasileiro da Série D de dado, tá? Olha, tem uma coisa interessante aqui também. É falar aqui da Copa Paulista, deixa eu só pegar aqui, é no site da Federação Paulista, deixa eu pegar pela outra fonte aqui, nós vamos ter a Copa Paulista, o campeão da Copa Paulista, ele escolhe se ele quer ir para a Série D de dado ou se ele vai para a Copa do Brasil o ano que vem. Deixa eu ver aqui a Copa Paulista, que tem clubes tradicionais, né? Foram 3 grupos. Fizeram uma lambança aqui na Copa Paulista, vou te contar, viu? Tem grupo que tem número de clubes menor. Deixa eu pegar aqui nos meus apontamentos o regulamento aqui da Copa Paulista. São 3 grupos. Um grupo tem 5 equipes, o grupo 2 tem 6, o grupo 3 também tem 6, tá? Turno e retorno dentro do mesmo grupo, 2 se classificam, tá? Deixa eu ver aqui. Nós teremos, então, amanhã, Sertãozinho Noroeste, Comercial e... Tem Come Fogo, cara. Esse jogo aqui é dia 30. Não, só dia 30 tem Come Fogo, tá? É só dia 30. Comercial e Botafogo. Vai ter Lemense e São Bento, Primavera e Rio Claro, Desportivo Brasil e 15 de Piracicaba. Esse jogo é domingo, 10 da manhã. Desportivo Brasil e 15 de Piracicaba. O jogo é em Porto Feliz, tá? Tem São Caetano e Água Santa, tem São Bernardo e Portuguesa, claro, São Bernardo, equipe alternativa, disputando também a Copa Paulista. Portuguesa Esporte tá aqui, ó. São Bernardo e Portuguesa, né? Juventus e Oeste, na Rua Javari. O jogo é amanhã, 3 da tarde, né? Ei, saudades de jogos na Javari de sábado à tarde, hein? Olha, é o seguinte, no grupo 1, que tem 5 equipes, liderança é para o Marília, com 17 pontos, Sertãozinho tem 10, Botafogo de Ribeirão tem 9, Comercial tem 5, Noroeste tem 4. No grupo 2, liderança para o Desportivo Brasil com 20 pontos, o 15 de Piracicaba em segundo com 13, o Primavera tem 11, deixa eu ver o que mais aqui, o São Bento tem 8, o Rio Claro 5 e a Lemense tem 5. E no grupo 3, liderança para o São Caetano, 14 pontos, a Portuguesa Esporte segundo com 13, Oeste terceiro com 11, temos aqui o Água Santa com 9, Juventus 8 e o São Bernardo com 5 pontos ganhos, tá? Essa é a Copa Paulista. Olha, e só para registrar aqui, a 4ª divisão do estado de São Paulo, a 4ª divisão, equipes tradicionais, tá aqui, 2ª divisão, né? Uns falam 4ª divisão ou 2ª, mas é a 4ª divisão paulista. Tem a Série A1, a Série A2, a Série A3 e aqui a 4ª divisão. Só para vocês terem uma ideia, o América de São José do Rio Preto não passou da primeira fase. O Paulista de Jundiaí não passou da 2ª fase. A Francana não passou da primeira. Rio Branco de Americana foi para a 2ª fase e morreu nela. União São João de Araras não passou da primeira fase. Equipes tradicionalíssimas não conseguiram ir para a fase, agora para a semifinal, tá? O 15 de Jaú é o que foi mais longe, mas foi eliminado pelo Flamengo de Guarulhos. E agora a 2ª divisão tá assim, o São Carlense pega a Itapirense, esse jogo é amanhã, sábado, 16 horas, jogo de ida, e Flamengo de Guarulhos recebe o Grêmio Prudente. Esse jogo é domingo, 11 horas lá em Guarulhos. Depois tem o jogo da volta, e aqui vale acesso, hein? Apenas 2 equipes sobem da 4ª divisão para a Série A3 do Paulista. Então o que sobrou? São Carlense e Itapirense. Depois o jogo da volta em Itapira. Flamengo de Guarulhos e Grêmio Prudente. Depois o jogo em Presidente Prudente, jogo da volta, tá? É isso aí. Equipes exóticas participaram como o Mantiqueira de Guaratinguetá, o Colorado de Caeiras,
o SKA de Santana de Parnaíba, o Ecos de Suzano e o Joseense de São José dos Campos. É isso aí. Realmente, equipes tradicionais que ficaram pelo caminho ao longo do tempo, acabaram com o futebol do interior. É isso aí. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Muito obrigado. Deu tempo de eu tomar uma aguinha aqui para encerrar o nosso jogo aberto aqui, né? Meus amigos, muito obrigado. Vocês que nos acompanharam nessa madrugada, tendo o carinho dessa audiência. Até essa hora não é fácil, não. Nem eu acredito que tenha alguém ouvindo. Em todo caso, muito obrigado. Deus me pague, né? Hoje aqui transmitimos ontem, né? Foi ontem. Novo Horizontino 1, Ponte também 1. O Luque empatou aos 44. O Macaca jogou pessimamente mal. Mas o empate valeu, assim, um pontinho suado, né? Lá em Novo Horizonte, né? É isso aí. Bom, a nossa equipe técnica, obrigado a Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci, o Rodrigo Dreyer e o Leandro Renato. Muito obrigado, tá bom? Pessoal aí no YouTube, no AM 1170, AM 1170 Ribeirão Preto, em FM 85,7 Campinas, 85,3 Ribeirão Preto. Muito obrigado. E eu volto amanhã, no sábado, né? 11 horas tem Guarani e Tombense, mas nós vamos abrir às 9h30 no Concentração amanhã sábado, tá bom? Obrigado, viu, Giba? Então eu volto amanhã, hein? 9h30, amanhã sábado eu volto! Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes, Rede Bandeirantes, Rede Bandeirantes de Rádio. Mínima de 5 graus, então esse final de semana vai ser mais tranquilo, vai aparecer um solzinho nesta sexta-feira também, então já vai dar para aproveitar uma sexta-feira. Eu que hoje já saio daqui, vou para casa, só volto aqui no domingo à noite. Então, hoje consigo aproveitar minha sexta-feira, quem sabe correr no parque, fazer alguma atividade física com esse tempinho bom. Já que, né, nos últimos finais de semana, a gente estava lidando ali com temperaturas baixíssimas, o friozinho. Então, há uma expectativa de melhora nesse fim de semana aqui na cidade de São Paulo. Mas Stephanie Toso já está aqui conosco para trazer a previsão do tempo em todas as regiões do país, de norte a sul, para essa sexta-feira e também esse fim de semana. Hoje o dia ainda pode começar com chuva de forma isolada, mas com até forte intensidade, nas áreas do extremo sul do Rio Grande do Sul. Aos poucos, o tempo volta a ficar firme e o sol aparece mais. Hoje não chove nas 3 capitais do sul do Brasil e as temperaturas se elevam no período da tarde. No norte do Paraná, hoje a umidade do ar fica abaixo de 30% nas horas mais quentes do dia. Tempo firme em todo o centro-oeste, interior do Nordeste, nas capitais Rio Branco e também em Cuiabá. Hoje, no estado de São Paulo, as temperaturas entram em rápida elevação e não tem previsão de chuva. Tempo firme também na cidade do Rio, mas em áreas do leste de Minas, em todo o estado do Espírito Santo, apesar de não ter chuva, hoje é um dia com mais variação de nebulosidade. O sul da Bahia fica mais instável, hoje chove em vários momentos e as temperaturas não sobem muito. Tem risco de chuva forte em Salvador, em Vitória da Conquista e também em Ilhéus. Por outro lado, o sol predomina em Natal, João Pessoa e Maceió e tem previsão de pouca chuva para esta sexta-feira. A maior parte da região continua com tempo firme e no norte do Brasil, apenas chuva de forma isolada em Manaus, Belém e também na capital Boa Vista. Mas em Macapá, por causa do calor, aumenta o risco de temporais já na tarde desta sexta-feira. Stephanie Toso, da Climatempo. 11 999 048756. Esse é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Mande aqui sua mensagem pra gente. Tem muito ouvinte já compartilhando as fotinhos dos cachorros, dizendo como está a temperatura na cidade. É isso que a gente gosta, dessa movimentação toda aqui no WhatsApp da Rádio Bandeirantes. E tem mensagem chegando do Fábio.
Fábio Williams, de Barra do Turvo, aqui em São Paulo. Ele diz aqui: estou ouvindo a madrugada da Bandeirantes a caminho do sol. Ao meu lado, meu querido rádio, a pilha, que pertenceu ao meu grande e eterno avô,